nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Diariamente você pode acessar o blog do Ari, aqui no Portal da Casa, o Portal Futebol Interior. Você vai verificar análises atualizadas exclusivamente sobre os clubes de Campinas, sobre Guarani e Ponte Preta. Você também interage postando seu comentário. Portanto, acesse o blog do Ari e compartilhe com a gente as opiniões sobre os clubes de Campinas. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Nesta fase emergencial, não saia de casa. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686, 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Futebol na Canela MS. Futebol da 365. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Rádio FM. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Sete da noite, mais 3 minutos em Campinas, 7:03. A partir de agora, o nosso show está no ar. E o nosso show é o futebol, a volta do Campeonato Paulista. E hoje você confere as emoções de Guarani e Corinthians. A bola rola 8 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você ligado aqui com a gente não vai perder um só lance. Você vai curtir Guarani e Corinthians na narração do narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior, o narrador da flechada, Gustavo Marques. Os comentários
do comentarista que enxerga o jogo, comentarista da Rádio Futebol Interior, Tiago Caetano, e as reportagens na voz de Albert Cavalcante. Na equipe técnica, no áudio e vídeo da Rádio Futebol Interior, a categoria de Tiago Barbosa e Felipe Marques. Aqui na Rádio Futebol Interior, a coordenação é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. E por aqui nós falamos em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e faça o seu pedido 3744-2121. Falamos para Prone Alimentos, produtos sempre feitos com muito carinho para você. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália, no Cambuí, em Campinas. Falamos também para Ovo Satoshi, vida mais saudável. Falamos também para a Pizzaria Dona Luísa, delivery 2518-0686. E a partir de hoje, com a gente também aqui na Rádio TV Futebol Interior, Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para você: na Avenida Transamazônica, lá no Jardim Garcia, na Rua Silvio Rizardo, no bairro Campos Elíseos, e também no Jardim Nova Europa, na Rua Ricardo Mouro. Um abraço para o meu amigo Yutaka Shimozono, da Shimozono Mega Sorte Loterias. A sua sorte tem um endereço, é no Shimozono Mega Sorte Loterias. Abraçando você que está ligado com a gente através do Rádiosnet, do Tunin, do Tudo Rádios e também do CX Rádio. E abraçando também a você, torcedor, que hoje vai curtir essa jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Guarani e Corinthians, a bola rola 8 da noite, através da Rádio Voz do Repórter, lá em Fortaleza, na bela Fortaleza, no estado do Ceará. Rádio Voz do Repórter, que tem o comando de Ronald Pinheiro. Na CIN Central Interativa News, sempre com a gente, com o comando de Oswaldo Guerreiro e Edson Carlos. Com a gente também a Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista. E com a gente a Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul, que tem o comando do nosso amigo Tiago Lopes de Faria. 7 da noite, mais 7 minutos em Campinas, 7:07. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado vão fazer esta jornada esportiva especialmente para você que está ligado com a gente. Você sabe, né? Você pode e deve participar através da nossa live no Facebook ou então através do nosso canal do YouTube. Aproveite, se inscreva, acesse o sininho e você vai estar sempre muito bem informado de tudo o que acontece na Rádio Futebol Interior. 7:07, vamos girando a equipe da Rádio Futebol Interior, começando com o destaque do Bugre, o destaque do Guarani. Boa noite para você, Albert Cavalcante. Boa noite, Claudinei Corsi. Albert Cavalcante. E a todos os amigos da Rádio Futebol Interior. O Alan Al completou 2 meses à frente do Guarani. Durante esse período, o técnico, que foi apresentado no dia 8 de fevereiro, fez apenas 4 jogos com o Bugre, somando uma vitória, 2 empates e 1 derrota. A campanha estável, com 41,7% de aproveitamento no início do Paulistão, chegou a gerar algumas críticas por parte da torcida, mas o treinador acabou por ganhar tempo para trabalhar com a equipe com a paralisação do Paulistão. E o técnico vai ter reforços importantes para a montagem do time titular. O primeiro deles é Regis, que já havia sido regularizado na sua chegada, mas vinha treinando com a equipe para recuperar a melhor forma física. O meia tem participado normalmente das atividades com o elenco e pode ser uma das novidades entre os 11. O outro atacante, Matheus Davó,
que pôde ser regularizado nesta quarta-feira após a CBF liberar o registro e comunicar oficialmente à Justiça sobre o empréstimo. O técnico descartou mudanças drásticas, mas admitiu que pode fazer ajustes no time titular, Claudinei. Este o destaque do Bugre, na voz de Albert Cavalcante. Agora vamos saber o outro lado da partida. O Timão, o Corinthians, diz aí o destaque do Corinthians, Albert. O Timão não disputa uma partida desde o dia 26 de março, quando venceu o Retrô de Pernambuco nas penalidades e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. De lá para cá foram 2 semanas intensas de treinos no CT Joaquim Grava. Com 11 pontos somados, o Corinthians lidera de forma isolada a classificação geral do Paulistão e, consequentemente, o Grupo A, com 5 pontos de vantagem, Claudinei. Este o destaque do Corinthians, 8 da noite, a bola rola, Brinco de Ouro da Princesa, tem jogo válido pela 11ª rodada, Campeonato Paulista de volta, e a gente tá de volta com você também aqui na Rádio Futebol Interior, esperando e aguardando ansiosamente a sua participação, você que nos ouve através da Voz do Repórter em Fortaleza, da Central Interativa News, da Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista também, da Rádio Futebol na Canela em Mato Grosso do Sul. Mande a sua mensagem, fale com a gente aqui na nossa live do Facebook. Comentarista escalado esta noite para Guarani e Corinthians pela coordenação da Rádio Futebol Interior é ele, Thiago Caetano. o comentarista que enxerga o jogo. Guarani e Corinthians, jogão de bola. Boa noite, Thiago Caetano. Boa noite, Claudinei Corso. Boa noite a todos os ouvintes que acompanham mais uma jornada da Rádio Futebol Interior. Jogo interessante, né? Uma boa volta, um cardápio bem interessante para a gente poder acompanhar. Desafio dos dois treinadores, né? O treinador bugrino de fazer esse time se tornar um time mais competitivo, um time que passe mais confiança, com mais estabilidade. E já ao lado do Corinthians, apesar da boa campanha no Campeonato Paulista, é um time que deve demais em questão de desempenho. Wagner Mancini, até em coletiva, prometeu um Corinthians diferente, um Corinthians um pouco mais solto, com mais velocidade e mais intensidade. E aí fica a expectativa, né, Claudinei? Fica a interrogação, como volta o Guarani e o Corinthians, como se preparou nesses últimos dias para esse grande jogo contra o Guarani. Tá certo, é tudo um enigma, né? Vamos saber quando a bola rolar a partir das 8 da noite, como volta o Bugre, como volta o Corinthians, depois desta parada aí por causa da pandemia. Vamos ver como é que vão estar os times e quem vai contar essa história aqui na Rádio Futebol Interior para você, com muita emoção, principalmente para o torcedor do Bugre, quem sabe, com flechada. É ele! Gustavo Marques, vamos pra rede. O seu destaque, a sua expectativa. Como é que tá o coração? Tá esperançoso? Boa noite, Guga! Boa noite, Claudinei Corse. Boa noite também para os amigos conectados na Rádio e TV Futebol Interior. A volta do Campeonato Paulista, antecipando agora 15ª rodada. Daqui a pouquinho a bola rola. Às 20 horas tem Guarani e Corinthians. Flechada neles, bravo Bugre! Legal, este Gustavo Marques, narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior, vai transmitir para você todas as emoções de Guarani e Corinthians. A bola rola, 8 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Seguindo com os destaques aqui na nossa abertura de jornada, vamos saber do Verdão, o Palmeiras, o destaque na voz de Thiago Barbosa. Em disputa de pênalti emocionante, Palmeiras perde a Supercopa do Brasil e fica com o vice-campeonato. Mas não tem muito o que lamentar. Palmeiras já pensa em mais uma final na quarta-feira contra o Defensa e Justiça pela Recopa Sul-Americana. Legal, aí o destaque do Verdão, o Palmeiras, que perdeu uma, mas já tem outra para disputar. E agora é a vez do tricolor do Morumbi. Vamos saber o destaque do São Paulo, repórter Wendel Coral. O Conmebol sorteou na última sexta-feira, dia 9, os grupos da Copa Libertadores de 2021. Cabeça de chave, o São Paulo está no grupo E. Legal, aí o destaque do São Paulo. Vamos agora com o destaque do Peixe. Vamos saber do Santos, que não começou bem neste seu retorno, hein? Diz aí o destaque do Santos. Chega mais, Marcelo Corsato.
Na volta do Campeonato Paulista, Santos empata na Vila com o Botafogo de Ribeirão Preto por 0-0 e agora pensa na Copa Libertadores da América. 7 da noite, mais 14 minutos, 7h14, está no ar a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior para você, ligado com a gente aqui, sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Falamos também para a Prone Alimentos, produtos feitos sempre com muito carinho para você, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália, no Cambuí, em Campinas. Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Falamos para a Pizzaria Dona Luísa, delivery 2518-0686, Pizzaria Dona Luísa, mais querida de Campinas. E a partir de hoje, com a gente também nas jornadas esportivas da Rádio Futebol Interior, Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para você: na Avenida Transamazônica, no Jardim Garcia, na Rua Silvio Rizardo, no Campos Elíseos, e também na Rua Ricardo Moro, no Jardim Nova Europa. Shimozono Mega Sorte Loterias, o endereço da sua sorte está aqui. 7 da noite, mais 15 minutos, rápido intervalo e já voltamos com a jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. Calabresa mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. T242-3125, 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 T242-3125. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália, no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teres, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. 7 da noite, 18 minutos em Campinas, 7h18, aguardando você mandar a sua mensagem aqui pra gente na nossa live do Facebook, na Rádio Futebol Interior, também através do YouTube. Pode mandar a sua mensagem, aproveite, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse o sininho e você vai estar sempre muito bem informado, porque você sabe, aqui no Futebol Interior, todo esse tempo que o Campeonato Paulista ficou parado, você não deixou de curtir o futebol, quer seja do norte, do nordeste, de Minas, do sul, do leste, do oeste, porque aqui na Rádio Futebol Interior você tem jogos todos os dias e por isso é importante você se inscrever em nosso canal do YouTube e acessar o sininho
porque você vai curtir muitas e muitas partidas durante todo este ano de 2021. A Rádio Futebol Interior sempre com você, trazendo as emoções do futebol. E para quem diz, né, que não está contente aí com a volta do futebol, que tem Covid, que tem pandemia, gente, vamos ver os metrôs lotados, os ônibus lotados, os lugares que tem aglomeração, as festas funk, punk, pancadão, e vocês vão ver que o futebol tem muito menos problema do que tudo isso que está acontecendo por aí, tá certo? 19h, mais 19 minutos. Como sempre, ele já está aí na ponta do vídeo para participar com a gente na jornada esportiva. E hoje, de maneira muito especial, Arthur Eugênio Matias traz histórias e curiosidades de Guarani e Corinthians, Corinthians e Guarani. Vai, Arthur! Sobrou para Pedrinho. Tentou o domínio Nelson Lopes, não conseguiu. Vai Jorginho para a contra-ofensiva, auxiliado pelo braço. Entra Luiz Carlos em tempo. Público pagante, 22.095 espectadores, 83 dentes de leite que não pagaram ingressos estão credenciados. Amigos do futebol interior, neste Corinthians e Guarani, vamos fazer uma seleção de jogadores que atuaram nas duas equipes, tanto no Guarani como no Corinthians. E eu fiz usando um período de 2 décadas, das décadas de 1970, 1980, e deu um timaço. Olha só a seleção de jogadores que atuaram, tanto no Guarani como no Corinthians. Tobias, o goleiro. Miranda, o primeiro Miranda, não o Miranda campeão de 78, o Miranda que foi revelado pelo Guarani, irmão do Miranda campeão de 78 como lateral direito. Gomes, Amaral e Giba, jogando como lateral esquerdo. No meio-campo, Tião, Zenon, Neto e Everton. Olha que meio-campo, hein? O Tião teve uma ótima passagem pelo Guarani em 1977 e era para ser o titular da camisa 5 em 1978. Mas o Juventus não quis renovar o empréstimo dele com o Guarani. E no Corinthians marcou época Tião e Rivelino. Quase 500 jogos com a camisa 5 do Timão. Na frente, o Washington e Edmar. O Washington, o primeiro também. O Washington, convocado para a seleção brasileira, Olimpíada de 1972, seria o novo Pelé. O Washington Luiz de Paula, mas depois acabou sucumbindo. Neste selecionado, Guarani e Corinthians, 3 jogadores que estão nessa seleção também estão na minha seleção do Guarani de todos os tempos. Tobias, o goleiro, Amaral, o quarto zagueiro e Zenon, o meia armador. Vamos repetir a seleção? Tobias, Miranda, Gomes, campeão brasileiro de 78 com o Guarani, Amaral e Giba. Infelizmente, Gilberto Maniais faleceu precocemente, lateral direito, tanto do Guarani como do Corinthians. No Corinthians chegou até a seleção brasileira. E eu improviso ele na lateral esquerda. No meio de campo, Tião, Zenon, Neto e Everton. Everton foi mal no Guarani. Ele veio para o Guarani quando o Guarani vendeu o Serginho, o Renato, para o São Paulo, e veio na transação o Everton para o Guarani. Na frente, o Washington e Edmar. Edmar era um baita jogador. E em 1986, 87, ele jogou muito pelo Corinthians. Em 87, uma partida do Edmar contra o Santos pelo Corinthians foi maravilhosa. Como treinador, poderia colocar Carlos Alberto Silva, mas eu coloquei José de Souza Teixeira. Treinou o Corinthians várias vezes, era o auxiliar técnico de Brandão em 1977 e teve uma importante passagem pelo Guarani em 1982. Aqui no futebol interior, Guarani e Corinthians, uma seleção de jogadores que atuaram nessas duas equipes, usando como referência apenas 2 décadas, 1970,
1980. Só aqui no Futebol Interior. Olha o cruzamento para a grande área. Tá aí a participação, mais uma vez, do Dr. Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva e hoje, mais do que nunca, né, falando de seleção que pôde ser formada por jogadores do Guarani e do Corinthians. E de quebra ainda matamos a saudade aí do saudoso Luciano do Vale narrando o gol de bicicleta de Neto contra o Corinthians, né? É isso, Rádio Futebol Interior, sempre trazendo para você também curiosidades dos jogos os quais nós transmitimos sempre na voz e agora também na imagem de Arthur Eugênio Matias aqui na Rádio Futebol Interior. 7h, mais 25 minutos, eu quero mais um destaque do Guarani, repórter Albert Cavalcante. Uma ausência, porém, já é certa. Matheus Davó, regularizado após uma verdadeira novela envolvendo pendências e bloqueios judiciais, até foi inscrito pelo Bugre para a disputa do estadual, mas não vai poder reestrear com a camisa alviverde de imediato por conta de um acordo de empréstimo firmado junto ao Corinthians. Traz mais um destaque do timão, o Corinthians. Traz mais um destaque pra gente aí, Albert Cavalcante. A novidade do time corintiano pode ser a entrada de Vitinho no time titular. Se confirmada, será a segunda participação do atleta na equipe profissional. Ele estreou na etapa final da partida diante do São Caetano ainda em março. Cauê e Jô disputam a vaga de referência no ataque. Matheus Vital, lesionado, é o principal desfalque para Mancini. Tá aí, comentarista Thiago Caetano, essa questão do Davó aí, uma novela mesmo, não, Thiago Caetano? Coisa chata, né, Claudinei? Na hora que a gente acha que o cara tá liberado pra poder jogar, não pode. Contra o Corinthians, era óbvio que o Corinthians não ia liberar, né? Todos os clubes seguem esse mesmo padrão. Quando empresta um jogador, não poder atuar contra ele, mas uma novela que, graças a Deus, parece que vai ter um fim. Quem sabe na quarta-feira ele tá de volta. E tomara também que a hora que ele entre no time, ele mostre o porquê de tanta confusão para que ele possa jogar, né, o Thiago Caetano? Davó, ele é altos e baixos, né? No Corinthians, até antes dele vir pro Guarani, no final da temporada passada, ele entrou em alguns jogos, participou de alguns jogos, principalmente ele fez um gol até contra o Atlético Mineiro, jogando no seu estádio, né? Na época lá, quando ele estava no Corinthians. Até por uma questão de cabeça, ele não fica no Corinthians, mas ele vinha evoluindo, vinha crescendo. Esperamos que aqui no Brinco de Ouro ele consiga repetir boas atuações. Legal, Thiago Caetano, e rapidinho pra gente, traça aí uma ideia de que você tem do Wagner Mancini, né? A gente, ele sempre tem algumas palavras diferentes, né? Ele tem hora que ele parecia uma pessoa que a gente conhecia, ele fala umas coisas que a gente não entende muito bem, fala e desfala na mesma matéria, na mesma reportagem, né? Mas dá um panorama que você pensa aí do Wagner Mancini e do trabalho dele frente ao Corinthians, ô Thiago. Wagner Mancini, na minha opinião, ele é um treinador bem mediano, né? Bem mediano. Não é aquele treinador de fazer revoluções, como a gente tem visto alguns tentar fazendo, plantar no nosso futebol brasileiro, mas ele no Corinthians ele conseguiu fazer o Corinthians novamente ter uma defesa muito forte, muito sólida. É característica desse Corinthians, não só do Wagner Mancini, mas das últimas temporadas, para não se dizer a última década. E agora ele consegue de novo fortalecer a defesa do sistema defensivo do Corinthians. O grande desafio do Wagner Mancini é tornar esse time um pouco mais vertical, um time um pouco mais agressivo, um time que consegue propor jogo e enfrentar defesas compactas e fazer infiltração na defesa adversária. Então o grande desafio do Wagner Mancini é ofensivo. Já a questão dele de fala e desfala, aí ele é um pouco polêmico, ele sempre gosta de tocar em algumas feridas, mas aí não dá para levar a sério, né? Dá para falar do trabalho dele, mas a questão dele com o microfone, ele é meio contraditório às vezes, sim. Legal, 7h, mais 28 minutos. Ô Gustavo Marques, confirma pra gente aí o WhatsApp então, que o ouvinte também pode participar, que tá na nossa tela aí no Facebook. Confirma pra gente aí, através do WhatsApp, o ouvinte também pode mandar a sua mensagem, não é isso, Guga?
Exatamente, Claudinei Corsi, o ouvinte pode participar via WhatsApp, mandando mensagem aqui nessa jornada esportiva do Bravo Bugre Guerreiro. O Guarani daqui a pouquinho entra em campo e você, torcedor bugrino, pode participar via WhatsApp. Atenção para o telefone para você aí entrar em contato com a gente, dar sua sugestão, ou aí o placar do jogo, interage com a gente, DDD 19 983960084. 983960084 e o DDD é 19, Claudinei Costa. Legal, tá aí o WhatsApp para você participar com a gente também, 19 983960084. Pode mandar a sua mensagem pela nossa live no Facebook, como fez o Adão Coimbra. Tá com a gente aqui, boa noite, Guarani 2-0, ele fala lá de Ibiúna, São Paulo. O Edson Carlos Jimenez com a gente também. Boa noite, Gustavo Marques, e a todos os integrantes da Rádio Futebol Interior. Dizendo que a CIN, a Central Interativa News, está com a gente aqui nesta jornada esportiva. Um abraço para você, hein, Edson Carlos. O Ramão Vitor, vai Guarani. O Marques Silva com a gente também. O Ramon Vitor diz aqui, boa noite. Vamos lá, Guarani. Tamo junto, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá de onde é o futebol na canela, hein? O Léo Patrício tá torcendo pro Corinthians, diz aqui, vai Corinthians. A Elisa Mara Jacon, também corintiana com a gente aqui. O José Augusto Souza, vamos Bugre. E o José Olímpio, lá em Araraquara, mandando um abraço para todos, um abraço para você também. José Olímpio aí, na bela cidade de Araraquara, onde agora tem a Arena Fonte Luminosa da nossa querida Ferrinha. Participe você também, mande a sua mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha lá no YouTube, 19h mais 30 minutos. Já, daqui 30 minutinhos, tem início no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar para Guarani e Corinthians e você vai conferir todos os lances aqui na Rádio Futebol Interior, na narração de Gustavo Marques, os comentários de Thiago Caetano e as reportagens de Albert Cavalcante. Nesta jornada esportiva, vamos abrindo espaço mais uma vez, estamos nos aproximando, hein? Olimpíadas de Tóquio, que era para ser o ano passado e parece que vai acontecer este ano. As informações das Olimpíadas de Tóquio com a Roxane Poussac. Os organizadores dos Jogos Olímpicos decidiram que apenas os espectadores japoneses ou estrangeiros que já moram no país terão permissão para assistir em loco às competições. A decisão foi tomada como uma forma de ter um maior controle e limitar o número de estrangeiros que entrarão no país. Nos próximos dias deverá ser decidido sobre qual será a capacidade máxima de ocupação nas arenas. E diferente das demais edições, cerca de 80 mil voluntários estrangeiros foram dispensados por conta da pandemia. Apenas alguns mais específicos serão convocados durante os 17 dias de jogos. As Olimpíadas de Tóquio, aqui na Rádio Futebol Interior. Muito obrigado, Roxane Poussac, a nossa musa aqui da Rádio Futebol Interior, trazendo as informações das Olimpíadas nas jornadas esportivas. E parabéns a Roxane Poussac, também ao nosso Levi Júnior, pelo trabalho que estão fazendo aí nas redes sociais da Rádio Futebol Interior, com as lives, né, com as entrevistas. Trabalho muito bacana, você deve acompanhar no Instagram da Rádio Futebol Interior. Parabéns ao Levi Júnior, também a Roxane Poussac. São 7h mais 32 minutos, vamos abrindo espaço aqui para falar dos demais times da capital e mais o Peixe, né? Já que o Corinthians joga daqui a pouco contra o Guarani, daqui a pouquinho tem mais informações do Bugre e também do Corinthians, mas vamos com as informações do Palmeiras, o Verdão, que hoje não conseguiu o seu título da Supercopa. Fala do Palmeiras aí, Thiago Barbosa. Uma ótima noite, trazendo as informações do Palmeiras, que hoje pela manhã, jogando no estádio Mané Garrincha, empatou 2-2 com a equipe do Flamengo. Ficou com a vice-colocação da Supercopa, já que nos pênaltis o Everton dessa vez não conseguiu salvar. O técnico Abel Ferreira, expulso ainda na primeira etapa,
criticou duramente a arbitragem, mas elogiou o elenco alviverde, que durante a semana não tem muito o que reclamar e já começa mais uma preparação para a final da Recopa Sul-Americana. Segundo jogo, já que no primeiro, jogando na Argentina, o Palmeiras venceu 2-1 a equipe do Defensa e Justiça. Não é só isso. Na sexta-feira, logo após a final, o Palmeiras entra em campo também contra a equipe do São Paulo. Ou seja, semana cheia no Verdão, um monte de jogos, tá bastante preparação e o Palmeiras segue essa rotina imensa de jogos. Ótima noite a todos, ótima transmissão. Muito obrigado, Thiago Barbosa. Aí as informações do Palmeiras. Ô, Thiago Caetano, que jogão hoje de manhã, hein? Tivemos de tudo, hein, Thiago Caetano? Muitos cartões amarelos, cartões vermelhos, pênalti não marcado e depois volta-se atrás, depois tem outro pênalti, time sai na frente, o outro busca, vai o outro e empata. Que jogaço, hein, Thiago Caetano? Grande jogo, né, Claudinei? Jogo de nível do mais alto. Tanto o Palmeiras e o Flamengo conseguiu representar o que se espera das duas equipes. Jogo cheio de alternativa, como você bem falou. Um jogo com belos gols, né, Claudinei? O primeiro gol do Rafael Veiga, a jogada do Felipe Luiz também no gol do Flamengo. Então, com jogadores de alto nível, o Rascaeta joga demais esse cara. Então, assim, hoje teve um Flamengo, sendo o Flamengo, principalmente no momento ofensivo, envolvente, acabando quebrando o bloqueio do Palmeiras. O Palmeiras que é uma equipe que se defende muito bem, e a equipe palmeirense também, quando tinha posse de bola, tentando ser o mais vertical possível. Aí nas penalidades, o Palmeiras teve a chance de vencer, né? Abriu 2 gols de vantagem, ficou nos pés do Luan. O Luan acabou desperdiçando, e aí o Flamengo conseguiu depois virar, até nos pênaltis teve virada, né, Claudinei? O jogo realmente... É verdade. Jogo com bastante alternativa e de um nível muito alto. Tá certo, aí o Thiago Caetano falando do Palmeiras, e agora ele está de volta, agora para falar, trazendo mais informações do tricolor do Morumbi, o São Paulo, que voltou com tudo para o Campeonato Paulista. Diz aí, Wendel Coral. A Conmebol sorteou na última sexta-feira, dia 9, os grupos da Copa Libertadores de 2021. Cabeça de chave, o São Paulo está no grupo E, ao lado de Racing da Argentina, Sporting Cristal do Peru e Rentistas do Uruguai. Além disso, na retomada do Campeonato Paulista na noite de ontem, o tricolor deu show no Morumbi e goleou a equipe do São Caetano pelo placar de 5-1. Os gols foram marcados por Robert Arboleda, Rodrigo Nestor, Reinaldo, Daniel Alves e também pelo estreante Éder, que estava no futebol chinês. Agora, os comandados do técnico Hernan Crespo lideram de forma isolada o grupo B do Paulistão com 10 pontos ganhos. Muito obrigado, Wendel Coral. Thiago Caetano, o tricolor voltou com tudo para o Campeonato Paulista. Tá certo que pegou o São Caetano, né? O Azulão, que tá numa fase ruim. E o São Paulo, que é o próximo adversário deste Guarani, que pega o Corinthians hoje. E o São Paulo, hein, Thiago Caetano? Já muita expectativa do São Paulo nessa temporada, né? Chegada do Hernan Crespo, novo treinador da equipe São Paulina. Algumas contratações bem interessantes, principalmente do Benítez, né? Meio de campo. O São Paulo não tinha um jogador com essa característica. Então, assim, a promessa de um São Paulo muito mais forte essa temporada, muito mais competitivo. Contra o São Caetano não dá para ter muito parâmetro, porque na minha opinião, a equipe mais fraca na competição do Campeonato Paulista. Mas o São Paulo, sim, sem dúvida alguma, promete demais para essa temporada e principalmente para o Campeonato Paulista. Legal, já o Santos, né, voltou também ao Campeonato Paulista, mas não foi tão bem neste retorno para o Campeonato Paulista, inclusive jogando na Vila Belmiro. Trazendo mais informações do Peixe aqui na nossa jornada esportiva, Marcelo Corsato, já era. Boa noite para você, para o amigo ouvinte, internauta, torcedor conectado na Rádio Futebol Interior. O Santos, que na volta do Campeonato Paulista, jogando ontem à noite na Vila Belmiro, empatou pelo placar de 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico Ariel Holan mandou o time todo reserva para esse confronto. O Peixe no Campeonato Paulista volta a campo agora na próxima sexta-feira contra a Ponte Preta, aqui em Campinas, no Majestoso. O Santos foca tudo na classificação
classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, na partida da volta, encara o Defensa e Justiça da Argentina. Lembrando que no jogo da ida o Santos venceu pelo placar de 3-1, pode perder por 1 gol de diferença ou então por 2-0, que mesmo assim estará na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tá aí um abraço para o nosso Já Era Marcelo Corsato, trazendo as informações do Peixe. O Thiago Caetano, é tudo embolado agora, né? Libertadores, volta Campeonato Paulista, joga a cada 2 dias. É uma complicação para as equipes, né? Mas fala aí do Peixe, o Thiago Caetano. O Santos ontem, time bastante modificado, né? Como o Marcelo até trouxe. O Santos focado na pré-Libertadores, abriu um grande resultado jogando fora de casa. É impressionante como os garotos têm respondido, e cada vez o Soteldo e o Marinho, o Santos não precisa mais ser tão dependente deles, porque os garotos têm conseguido dar um equilíbrio maior para essa equipe. Time que às vezes marca com uma linha um pouco baixa, né, no início de trabalho, mas que tem muita velocidade, uma transição muito rápida pelo campo ofensivo. Então, assim, é um Santos também que, dentro da característica da equipe santista, do jeito que gosta de jogar, promete bastante também, tem bastante curiosidade para esse Santos na fase de grupos da Libertadores. Tá aí o Thiago Caetano falando também do Peixe aqui na nossa jornada esportiva, 7 da noite, mais 39 minutos, abraçando aqui a Maria Aparecida, vamos Guarani, o Cassiano José com a gente também na live do Facebook. Ele diz: boa noite meus amigos, eu sou o Cassiano José de São Paulo, vai Corinthians, 2-0. A Maria Aparecida diz 2-1 para o Guarani. O Fabrício Moscardini, raça Bugrão, você é tradição. Participe você também com a gente aqui através da nossa live no Facebook, no Futebol Interior, através do WhatsApp também. O Gustavo Marques está ligado lá no WhatsApp, 19983960084, 19983960084. Você pode mandar a sua mensagem também através do YouTube. Você que está nos ouvindo através da rádio Voz do Repórter em Fortaleza, no Ceará, que tem o comando de Ronald Pinheiro, um abraço para você. Obrigado pela audiência aí através da rádio Voz do Repórter. A CIN Central Interativa News, que tem o comando de Oswaldo Guerreiro e Edson Carlos. A Rádio Web Geográfica da cidade de Bragança Paulista. E também a Rádio Futebol na Canela, com o comando de Tiago Lopes de Faria, lá em Mato Grosso do Sul. Por aqui, Jornada Esportiva, Rádio Futebol Interior, Rádio e TV, Futebol Interior, 7h40, já. Daqui 20 minutinhos, às 8 da noite, a bola rola para Guarani e Corinthians. Jogão de bola na volta do Campeonato Paulista, aqui na cidade de Campinas. Falamos em nome de Pizzaria Dona Luísa, peça pelo delivery, 2518-0686. Também falamos para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália, no Cambuí, em Campinas. Falamos em nome de Ovos Satoshi, a vida mais saudável para você. E com a gente também, a partir de hoje, nas jornadas esportivas da Rádio Futebol Interior, agradecendo a confiança do meu amigo Yutaka Shimozono, está com a gente. Shimozono, Mega Sorte Loterias, o endereço da sua sorte. 3 endereços para você, na Transamazônica, Jardim Garcia, na Silvio Rizardo, no Campos Elíseos, e também na Ricardo Moro, lá no Jardim Nova Europa. 7h42, mais um rápido intervalo e nós voltamos já. Rádio Futebol Interior. Calabres especial, de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Aí, legal. Agora sim, 7h45, às 8 da noite, tem Guarani Corinthians, estádio Brinco de Ouro da Princesa, com a narração de Gustavo Marques, comentários de Thiago Caetano e as reportagens de Albert Cavalcante. Abraçar aqui o Wilson Antônio. Ele diz aqui: boa noite, equipe de profissionais da Rádio Futebol Interior. Vai Guarani, pra cima do Corinthians. Ele é lá do Morro da Fumaça, em Santa Catarina. Pra cima deles, Guarani. Ele diz aqui, Gustavo, flechada no Corinthians, Gustavo. Gustavo tá atento aqui, tá atento também no nosso WhatsApp 983960084, DDD é o 19. Mais um destaque rapidinho do Guarani, Albert Cavalcante. Guarani figura na terceira colocação do Grupo D com 5 pontos e somente uma vitória em 4 jogos até agora no estadual. O Bugre ficou cerca de um mês treinando para corrigir equívocos. Com somente 3 pontos de diferença do líder Mirassol, o foco do time ideal é vencer todos os próximos jogos para se assegurar na próxima fase. Mais um destaque do Corinthians, Albert Cavalcante. O Timão, por outro lado, não perdeu na atual campanha, mas passou longe de ter boas atuações. Pelo contrário, estava vivendo uma espécie de roleta russa na temporada. Líder do Grupo A com 11 pontos e 3 vitórias em 5 jogos no Paulistão, o Alvinegro está há exato 15 dias sem disputar partidas oficiais, Ney. 7 da noite, mais 46 minutos. Uma passadinha pelos resultados aqui do Campeonato Paulista nesse retorno final de semana. Jogos válidos pela 11ª rodada. Ontem, Sorocaba, São Bento 1, Bragantino 2, no Morumbi, São Paulo 5, São Caetano 1. Na Vila Belmiro, Santos e Botafogo empataram por 0-0. Amanhã, jogo válido pela 7ª rodada no Morumbi, às 8 da noite, tem São Paulo e RB Bragantino. Na terça, dia 13 de abril, 5ª rodada no Canindé, tem Santo André e São Bento. Válido pela 9ª rodada, também na terça-feira, na Arena da Fonte, lá em Araraquara, tem Ferroviária e Corinthians. Na quarta-feira, às 8 da noite, no Anacleto Campanella, tem São Caetano e Novo Horizontino. Jogo válido pela 5ª rodada. Tem às 21h30 no Morumbi, São Paulo e Guarani. 9ª rodada, a cobertura aqui da Rádio Futebol Interior. E às 10 da noite, no Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Botafogo. Jogo válido pela 5ª rodada. Na quinta-feira, Inter de Limeira e Rio Branco e RB Bragantino jogam às 8 da noite em Limeira, jogo válido pela 5ª rodada. E na sexta, fechando a semana, dia 16 de abril, às 8 da noite no Majestoso, cobertura da Rádio Futebol Interior, tem Ponte Santo, jogo válido pela 5ª rodada. Tem Corinthians, na Arena Corinthians, contra o São Bento.
jogo válido pela 7ª rodada. E às 10 da noite, na sexta-feira, tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, também válido pela 5ª rodada. Hoje, Supercopa, Palmeiras 2, Flamengo 2, campeão o Flamengo, porque venceu nos pênaltis 6-5 a equipe do Palmeiras. Uma passadinha também pelo voleibol, semifinais da Superliga Masculina de vôlei em Saquarema, no Rio de Janeiro. Ontem à noite, Campinas, o vôlei Renata Campinas perdeu por 3-0 para o IMS Taubaté e com isso fica de fora da decisão. Ontem 31-29, 25-13, 25-19 para a equipe do EMS Taubaté, que é uma verdadeira seleção, né? No primeiro jogo, Campinas já havia perdido por 3-1. Taubaté agora enfrenta o Minas, começa na quarta-feira, numa melhor de 3. O vôlei Renata de Campinas, que foi campeão paulista na última temporada, e chega agora ao bronze da Superliga, o time do Eduardo de Léo. Parabéns aí ao vôlei Renata de Campinas. 7h49, Albert Cavalcante, o Guarani já está definido, Albert. Definido e escalado. E a equipe do Corinthians? Escalada e definida. Legal, 7h49 para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Guarani e Corinthians. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Eu levo sempre comigo. Alan vem definido e escalado assim. A bandeira. Gabriel Mesquita, o goleiro, camisa número 27. Lateral direito, Éder Ciola, camisa número 70. A dupla de zaga, Ayrton, o capitão, camisa número 50. E Romércio, o zagueiro, camisa número 33. Na lateral esquerda, Bidu, camisa número 20. Os homens do meio campo, Rodrigo Andrade, camisa número 31. Índio, 23. Regis, 78. Os homens do ataque, Júlio César, camisa número 94. Andrigo, 10. E Bruno Sávio, matador, camisa número 11. Repeteco do Guarani, Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Ayrton, Romércio, Bidu, Rodrigo Andrade, Índio, Regis, Júlio César, Andrigo e Bruno Sávio. E no banco de reservas, caso o técnico Alan quiser mexer, ele tem Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Eliel, Rafael Costa, Bruno Silva, Matheus Souza, Tony, Pablo e Renanzinho. Legal, Albert. O Guarani, que ocupa a segunda colocação no grupo D, com 5 pontos em 4 jogos. Uma vitória, 2 empates e uma derrota. Marcou 2 gols e sofreu 4. Os artilheiros Rafael Costa e Rodrigo Andrade com 1 gol cada. Próximo compromisso do Bugre, quarta-feira, enfrenta o São Paulo no Morumbi. Construímos com devoção nossa família bugrina. O Corinthians do técnico Wagner Mancini vem definido e escalado assim. Cássio, o goleiro, camisa número 12, o capitão. Lateral direito é o Fagner, camisa número 23. Dupla de zaga, Bruno Mendes, o 14, e o Gil, camisa número 4. Lateral esquerdo é o Fábio Santos, camisa número 26. Os homens do meio campo, Gabriel, camisa número 5, Ramiro, camisa número 8, Vitinho, 43. Os homens da frente, Rodrigo, camisa número 30, Gabriel Silva, 19 e o matador Cauê, camisa número 17. Repeteco do timão, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Gabriel, Ramiro, Vitinho, Rodrigo, Gabriel Silva e Cauê. Caso o técnico Wagner Mancini quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Donelli, Gemerson, Lucas Pinton, Luan, Casares, Otero, Leonatel, Camacho, Cantilho, João Vitor, Gabriel Pereira e Jô. É esse Corinthians que vem na primeira colocação do Grupo A
11 pontos em 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Marcou 6 gols e sofreu 3. Os artilheiros, Matheus Vital, o artilheiro, né? Matheus Vital marcou 2 gols até agora. Arbitragem. Quem apita o jogo de hoje é Luiz Flávio de Oliveira, com seus assistentes Anderson José de Moraes Coelho e Leonardo Tadeu. O quarto árbitro, Edna Alves Batista. E na sala do VAR, José Cláudio Rocha Filho. Tá aí então a ficha técnica completa para você de Guarani e Corinthians, 7h53. Já a bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e Corinthians, jogo que já foi decisão de Campeonato Paulista, já teve título em jogo. 7h53, abraçando aqui o Elber Ramos. Boa noite, Gustavo Marques, o melhor narrador do Brasil. O Leandro Eduardo também com a gente aqui. Vamos lá, Guga. Rapaziada mandando mensagem através do nosso Facebook. Mande mensagem também através do nosso WhatsApp. Anote aí, 19-983960084. Rapidamente, Thiago Caetano, aí a definição das equipes. Tudo certo, tudo pronto. De um lado, Alan Al. Do outro lado, Wagner Mancini. Quem é que ganha o jogo, ô Thiago Caetano? Simples pergunta, né? O técnico do Guarani, ele mantém uma linha de 4, né? O Bruno, o Índio, deve ser o primeiro volante, dando um pouco mais de liberdade pro Rodrigo encostar no Regis. E o André, na verdade, o Guarani deve jogar no 4-4-2, já que tem o Andrigo do lado do Regis, né? E dando um pouco mais de liberdade pro Júlio e pro Bruno na frente. Já a equipe do Corinthians, o técnico como Wagner Mancini, tem uma defesa muito forte, né? Uma linha de 4 também, com o Fábio Santos indo um pouco mais por dentro, deve vir um pouco mais por dentro para dar sustentação na saída de bola. E o Fagner está com a liberdade para ter corredor pelo lado direito. Velocidade no ataque do Corinthians. O Wagner Mancini, ele mexe, põe alguns garotos para dar essa intensidade. Falta muito isso pro Corinthians. É um time muito posicional. E com esses garotos deve ser um time um pouco mais funcional, com movimentação, para ter a infiltração para os homens que vêm de trás. Me chama muito a atenção as duas escalações e muita curiosidade. Vamos ver como vai ser a postura das duas equipes, Claudinei Corse. Tá certo, com a gente também o Douglas Camargo, tá aqui na nossa live no Facebook. Ele, acho que tá torcendo aqui pro Timão, né? Aí Corinthians, diz aqui o Douglas Camargo. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Adilson da Merig, distribuidor do Café Santo Café. O Adilson com a gente curtindo a nossa jornada esportiva. O Adilson da Merig, distribuidora do Santo Café, curtindo a nossa jornada esportiva. Mandar um abraço também para o Maurício, lá da Brumas Camisetas Promocionais, também curtindo a jornada da Rádio Futebol Interior. Com a gente também o Carlinhos Vargas e também a Carmen, lá do Restaurante Romanos, meu amigo Yutaka, lá das loterias, a loteria do Shimozono, Mega Sorte Loterias, meu amigo Yutaka Shimozono. Também na Prone Alimentos, o Bruno Prone, triste hoje com a derrota do Palmeiras, mas curtindo aqui a nossa jornada esportiva e torcendo como nunca por uma vitória do Bugre. 7h, mais 56 minutos. A partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva da Rádio Futebol Interior, ele, o narrador da Flechada. Eu tô chegando, vamos agitar, é impressionante, Flechada já, vai meu progrão, simbora pras redes, Gustavo Marques, é a voz dele, Esse sou eu, boa noite pra você, mais uma jornada esportiva, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouquinho a bola rola, 20h, tem Guarani e Corinthians pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que está ouvindo pela rádio, a voz do repórter também, Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista, Futebol na Canela.
Canela, Mato Grosso do Sul, são as nossas parceiras para o jogo de hoje. Daqui a pouquinho a bola rola no Brinco de Ouro, vem comigo. Já estava com muita saudade de transmitir um jogo aqui pelos microfones da Rádio Futebol Interior. O Guarani já voltando com pedreira, hein? O Guarani já voltando para pegar o Corinthians em Thiago Caetano. Um recomeço complicado, depois pega o São Paulo. Recomeço complicadíssimo pro Guarani. Diga aí, Thiago. É verdade, Guga. Boa noite. É verdade, o Guarani já pega dois times. Primeiro o Corinthians, que já vem jogando, né? O Corinthians joga menos tempo que o Guarani. A equipe do Guarani tem um tempo maior, espaço maior. E a equipe do Bugre tem esse desafio. Hoje o Corinthians e na quarta-feira o São Paulo também. Um time, os dois candidatos, na minha opinião, a título do Campeonato Paulista. Mas é uma prova interessante. Vamos ver como vai se comportar a equipe bugrina para a sequência da temporada. Esse Thiago Caetano, comentarista, vai comentar o jogo. Daqui a pouquinho a bola rola no Brinco de Ouro. Guarani com camisa verde, sortes brancos, meiões brancos, vai enfrentar a equipe do Corinthians em sua casa no Brinco de Ouro da Princesa. Central do apito, tem o VAR lá com todo vapor, hein, o Albert? É, lá a salinha do TI, todo mundo ali prestando atenção, porque agora o Campeonato Paulista tem, né, desde a primeira rodada. Aleluia! Vamos ver se teremos fortes emoções. E Gustavo Marques, pode manter aqui na lã. Daqui a pouquinho o Thiago fala, porque o técnico do Guarani vai falar isso mesmo, hein, Albert? Isso mesmo, Alan. Jogadores que tinham chegado depois da pré-temporada num nível físico melhor. Por outro lado, a gente perde o ritmo de jogo, mas é um reinício. A gente espera poder colocar uma intensidade boa de jogo e principalmente uma qualidade técnica maior do que a gente havia terminado. Intensidade boa, qualidade técnica, essas são as palavras do técnico Alan Al. Esse Alan Al falou nos microfones da Rádio Futebol Interior. O Thiago falou, falou, Thiago. Não, só o rapaz ali da técnica, o Thiago Barbosa, ele falou assim que quando o Corinthians joga com time de verde, costuma bambear, viu? Tá certo, tomara que bambeia hoje. O Corinthians com camisas brancas, sortes pretos para enfrentar a equipe do Guarani. É Brinco de Ouro da Princesa. E com o empate do Santos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o empate do Santos, porque agora vai falar o técnico do Corinthians. Wagner Mancini aqui na Com Rádio os dois, o que o Corinthians ganha? O que pode ter com esses dois jogadores tão jovens na equipe? Boa noite. Eu acho que um aumento de intensidade, né? Que é o desejo que a gente tenha exatamente nessa busca pela bola já no campo de ataque, uma intensidade um pouco mais forte, e eu espero que o desenho do jogo seja exatamente esse, para que a gente possa no segundo tempo de repente até fazer algumas alterações, já que nós jogamos na terça-feira também. É o Wagner Mancini falando da entrada, né, do Gabriel Silva e do Cauê que tirou a vaga do artilheiro, né, do Corinthians, o Jô. Exatamente, Wagner Mancini, que já comandou o Guarani, hein? Inclusive foi rebaixado treinando a equipe do Guarani. Esse Wagner Mancini, o Albert, com o empate do Santos ontem, o Santos assumiu a vice-liderança, hein? É isso mesmo, né? No grupo D, o Mirassol vem primeiro com 8 pontos, em segundo vem o Santos com empate com 6 pontos, Guarani vem terceiro com 5 e o São Caetano lanterna com 1. É isso aí, você curtindo aqui na Rádio Futebol Interior. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Gustavo Marques, estou com você aqui na Rádio Futebol Interior. Muito obrigado para vocês que estão mandando mensagem, muito obrigado. Um abraço para o André aí da Vila União, um abraço para o Bruno, um abraço para a Ana Paula. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. 1 minuto de silêncio, Albert. É 1 minuto de silêncio, né, pelas vítimas da Covid, que não param de subir. Só que a vacina chegou e vamos esperar, rezar que todos nós consigamos, né, ser vacinados, né? Porque não tá fácil não, Gustavo. Exatamente, o Guarani que vai atacar sentido aos portões de entrada do Brinco de Ouro. A equipe do Corinthians vai atacar sentido ao placar eletrônico do Brincão, o estádio mais lindo do mundo. A bola vai rolar, vai começar o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. A partir de agora, coisa séria. A partir de agora, a bola vai rolar aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. Apita o árbitro, bola em jogo.
Já vem tocando a bola no campo de defesa. Aqui pelo Corinthians, comprou no Mendes, soltou ali pra Cássio. Cássio domina, já abre o jogo pela direita. Já vem tocando a bola no campo de defesa. Aqui pelo Corinthians, faz o levantamento lá pro campo de ataque, sobe de cabeça, afasta o perigo. Tentou o Andrigo, dá continuação na jogada. Recolheu o Corinthians, perigo, dominou. E com ele, Fábio Santos recolheu, tentou fazer o Lari. O toque foi feito, a bola volta, reboteada. Passou do primeiro, passou do segundo. Chega pra cortar a zaga do Guarani. Foi tocado, falta no campo de defesa. Falta para a equipe do Guarani. Pizzaria Dona Luísa. Pizza artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery. 2518-0686. Pizzaria Dona Luísa. Vem tocando bola aqui pelo Guarani no campo de defesa. Olha, o Andrigo fez o Hilaria pra cima de 2 jogadores. Recuperou o Corinthians. Desce pro campo de ataque. Momento de perigo, apreensão. Porque vai o Corinthians. Bola tocada pela esquerda. Vitinho já dominou. Tentou passar do primeiro. Tentou chutar em cima. Tira, afasta o perigo, a zaga do Guarani. Tony já recebeu, ele fez o toque. Volta a bola pro campo de defesa. A bola se perde em arremesso manual. Lado direito. Era o Resses. O Tony tá jogando não. Resses, camisa 78. Arremesso manual, lado esquerdo. Vai pra cobrança pra Fábio Santos. Fábio Santos já soltou, dominou pra Gil. Gil soltou pra Bruno Mendes. Bruno Mendes volta pra Gil. Gil, lado esquerdo, campo de defesa. Já abriu o jogo, vem tocando bola com Gabriel. Gabriel tentou fazer o toque, deu certo com Fábio Santos. Fábio Santos voltou, vem tocando bola aqui pelo Corinthians com o Vitinho. Vitinho tenta fazer o lançamento, deu certo lá pro campo de ataque, é pro Cauê. Cauê já recolheu, abriu o jogo pela direita. Vem descendo o Corinthians, dominando com o Fagner. O Fagner ergueu a cabeça, cruzamento lá na grande área. O toque de cabeça afasta o perigo. Tira Ayrton, manda a bola pra fora. A bola se perde em arremesso manual, lado esquerdo. Vai ser cobrado pelo Corinthians no campo de ataque. 1 minuto e 50 passados desse primeiro tempo. Vem o Corinthians, chega na grande área, afasta o perigo, a zaga do Guarani. A bola volta, reboteada ainda no campo de defesa. No seu campo de defesa, o goleiro Cássio pro Corinthians, soltou pra Gil. Gil já abriu o jogo, fez o toque ali pro zagueiro Bruno Mendes. Bruno Mendes pela direita, tenta fazer o lançamento errado. Recupera Bidu, já fez o toque Índio. Índio recebeu pra Andrigo. Andrigo tentou fazer o Hilaria, voltou pra Bidu. Bidu devolveu pra Andrigo, foi pra cima, bonita jogada. Chega na marcação Fagner, arruma a casa pro Corinthians. Vem tocando bola, tenta descer pro contragolpe pro Corinthians. Chega na marcação, a falta, o perigo pediu falta, não deu nada. Falta do Guarani, bonita jogada, já fez o toque ali, o camisa 78 Regis, abriu o jogo lá pro campo de defesa pra Ayrton. Ayrton dominou, gingou, volta a bola pro campo de defesa, vem soltando bola com Romesso, o grandalhão, zagueiro do Guarani, vem tocando bola, soltou ali pra Ayrton. Ayrton, capitão, camisa 50, ele abre o jogo, fez o toque pela direita, dominando com Ederciola. Ederciola voltou outra vez ali para a equipe do Guarani, volta a bola pra Romesso no campo de defesa, vem tocando bola para a equipe do Corinthians, soltou ali para o Gabriel Mesquita, pro Bugre, aliás, era pro Guarani, a bola tocada, domina pra Bidu. Bidu conseguiu dominar, evitou a saída, foi pra cima, não, saiu Albert, saiu arremesso manual pela direita para a equipe do Corinthians. O Guarani saindo pelo lado direito, né, pelo lado esquerdo do campo de ataque. A bola veio muito forte, o Bidu tentou dominar, só que ele saiu com bola e tudo. É lateral já cobrado pro Corinthians. E já cobrado, dominando com o Índio. Índio no círculo central, fez o toque lá no campo de defesa para Romesso. Romesso foi pra cima, passou do primeiro, fez o toque, dominando ali pra Índio. Índio passou, fez o toque, ergueu a sua cabeça, abriu pra Andrigo. Andrigo fez o toque no Guarani, pra Bruno Sávio, saiu, bateu pro gol, bateu pra fora. Mas tinha subido a bandeira, mas perdeu um gol incrível. Bruno Sávio ficou cara a cara com o goleiro Cássio. Cássio cresceu, Albert. Milagre, né? Foi milagre do goleiro Cássio, porque recebeu uma bola linda do Regis ali. O Bruno Sávio fez o movimento certo, porém estava impedido. Cara a cara com o Cássio, ele bateu, a bola passou entre as pernas do Cássio, só que pegou lá, sabe, bem na ponta da chuteira. Saiu a bola pela linha de fundo, interior. Porém foi marcado impedimento. Primeira chance do Guarani. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Vem tocando a bola no campo de defesa. Aí a equipe do Corinthians, a domina, gingou pra lá, tentou fazer o toque, recuperou ali a zaga do Guarani. A bola volta com o Andrigo. Andrigo no campo de ataque, deixou pra Bruno Sávio. Bruno Sávio tentou fazer a devolução, recupera o Corinthians. O toque foi feito, é pra ele, sempre ele lá no ataque. Ele domina, joga, a bola volta. Espirrado, domina a equipe do Guarani com o Julio César. O Julio César no segundo
círculo central, trabalha essa bola para a equipe do Guarani. Bruno Sávio tentou fazer evolução, sobe de cabeça, a bola volta, espirrada ali para ele. Andrigo fez o toque, a bola tocada, domina com Éder Ciola. Éder Ciola evitou a saída, saiu com bola e tudo, mas pegou uma falta. Falta para cima ali do jogador do Guarani. Era o Índio, é isso mesmo? Não, era o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. Ele foi dominar a bola ali para sair jogando rápido. Ele recebeu a pancada do camisa número 5, Gabriel do Corinthians. Falta já cobrada e vem o Guarani pro campo de ataque. E vem o Guarani, vem tocando bola, mandando um abraço pra você que tá ouvindo pela Rádio Voz do Repórter. A Rádio Voz do Repórter, obrigado também à Central Interativa News, a CN Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista, você ouvindo também pela Rádio Web Geográfica e a Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Arremesso manual, campo de defesa, vai ser cobrado pelo Guarani, lado direito. Éder Ciola vai para a cobrança. Arremesso manual para a equipe do Guarani. O Bravo Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde para cima deles. Guarani, flechada neles, Bugrão. Flechada neles, você viu o toque eletrônico de Thiago Barbosa e Felipe Marques. 5 minutos passados até esse primeiro tempo. Vem tocando a bola em equipe do Corinthians pela direita. O toque foi feito, dominando com Fagner. O Fagner tentou o lançamento, sobe de cabeça, fato, perigo Bidu. A bola volta com o Índio, o Pinto cortou primeiro. Ele abre o jogo, fez o toque para Andrigo fez Hilari, botou pra correr, Bruno Sávio pela esquerda, momento de apreensão, momento de expectativa, tentou fazer o cruzamento, chegou pra cortar, Fábio Santos chega e corta, mas o momento foi bom pro Guarani, não aproveitou a oportunidade, o Bruno Sávio, Albert. Triangulação certinha ali, a bola sobrou pro Bruno Sávio pelo lado esquerdo, só que ele veio jogar a bola por baixo, jogou por cima, a bola foi muito forte, o Regis estava livrinho dentro da área pra concluir pro gol. E a bola volta, reboteada ainda para o campeão do Corinthians do campo de defesa. Eu quero dar uma passadinha lá no Facebook, Claudinei Corsi. O Facebook tá bombando, não tá, Claudinei? Legal, tá sim, a rapaziada participando com a gente, o Rodrigo Ribeiro, a Sidilene Santos, torcendo pro Corinthians, o Rodrigo Ribeiro tá gostando da transmissão, Douglas Camargo com a gente, o Walter José e também o doutor Sandro Nunes já está com a gente aqui também, viu, Guga? É isso aí, Claudinei Corsi, obrigado para o doutor Sandro Nunes, ligadinho, curtindo aqui na Rádio Futebol Interior, obrigado, doutor Sandro Nunes, foi presenteado, ganhou a réplica do ônibus Flecha Verde aqui na Rádio Futebol Interior, 7 minutos passados desse primeiro tempo de jogo. O Thiago Caetano, na sua opinião, quem é melhor no jogo? Jogo bastante equilibrado, né? Interessante que o Guarani sempre tenta dar início na jogada pelo lado direito e fazendo inversão no último terço do campo para pegar velocidade. Tanto o Andrigo quanto o Bidu, então o Guarani tenta sair mais pelo lado direito. E o Corinthians tentando sufocar, brigando pela essa bola, tentando pressionar o homem que tem a posse de bola para recuperar e acelerar. Jogo bem equilibrado até aqui, Gustavo. Esse é o comentarista Thiago Caetano. 7 minutos e 40 passados, é o primeiro tempo. Campo de ataque, domina Romero para a equipe do Guarani, soltou para Índio no círculo central, trabalha essa bola, volta a bola, campo de defesa, dominou com Ayrton preparou, ergueu a sua cabeça, chegou ali para auxiliar o jogador do Guarani, tentou fazer o lançamento errado, recupera aí a equipe do Corinthians, vem tocando bola no campo de ataque, no círculo central, já trabalhando a bola para Ramiro volta essa bola, vem tocando bola no campo de defesa, sempre com Bruno Mendes soltou para Fábio Santos pela esquerda, ele recolheu, vai tentar fazer o Hilari, chega na marcação, 2 jogadores do Guarani, mas consegue pegar sempre ele, Vitinho volta a bola para Ramiro dominou ali, vem tocando bola para a equipe do Corinthians com Gil soltou no círculo central, devolveu para Gabriel já solta essa bola, devolveu para Bruno Mendes devolveu para Gabriel para Bruno Mendes, lado direito, campo de defesa, trabalha a bola e o campo do Corinthians, jogando fora de casa, o Guarani precisa vencer porque o Santos empatou, hein? O Guarani precisa vencer porque o Santos empatou, é a retomada do Campeonato Paulista, você curtindo aqui na Rádio Futebol Interior, Fábio Santos, não era Fagner pela direita, tentou fazer o cruzamento, sobe de cabeça, corta a zaga do Guarani, a bola volta reboteada, corta outra vez, mas furou o Andrigo, apenas observou a bola sair, arremesso manual pela esquerda, mas o Corinthians chegou com perigo ali, hein, Albert? Primeira descida pelo lado direito do Corinthians, ali o Fagner, né? O Fagner é perigoso, ele cruzou uma bola venenosa, a zaga tirou, quase o Corinthians chega. Um abraço pro meu amigo Leandro Pescador, curtindo aqui na Rádio Futebol Interior. Ontem nós estávamos numa reunião muito produtiva, obrigado, viu, Leandro? Na expectativa e também na audiência, a expectativa de uma vitória da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada, vem
equipe pelo Corinthians com o Fagner. Fagner soltou, vem tocando a bola com o Gabriel. Gabriel no círculo central, botou pra correr, dominou com o Fábio Santos. Fábio Santos já fez o toque, é pra ele. Domina no Cauê, passou no primeiro, errou. A bola volta, reboteada, devolução. Perigo, lá vem o Corinthians, gingou seu campo pra cá, pra lá, Vitinho. Vitinho soltou, Fábio Santos, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Fica tranquilo aqui, vem tocando bola Bidu. Ele passa por toda a extensão, lado esquerdo, tenta fazer o lançamento, deu certo, tentou fazer o toque na devolução, errado. A bola fica tranquila pra Cássio. Cássio do campo de defesa, trabalha essa bola. Você viu o toque eletrônico dos 10 minutos passados desse primeiro tempo. Atenção, torcedor, vem comigo para o tempo e placar de jogo. É Campeonato Paulista, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 10 minutos e 20 passados desse primeiro tempo e o placar tá assim, hein? Guarani tem 0 e o Corinthians também tem 0. Placar ao vivo, Claudinei Cosse. Legal, placar ao vivo, futebol interior. Ontem, São Bento 1, Bragantino 2, São Paulo 5, São Caetano 1 e o Santos empatou 0-0 com o Botafogo. Esse Claudinei Corte, a voz experiente do Rádio Campineiro. Daqui a pouquinho vem pro intervalo de jogo. 10 minutos e 50 passados. Eu quero chamar o comentarista, ele, Thiago Caetano. 10 minutos, 11 minutos agora passados desse primeiro tempo. Pra você, Thiago, quem é melhor e por quê? O Corinthians, quando ele consegue quebrar a primeira linha de marcação do Guarani, ele leva perigo, principalmente pelo lado direito com o Fagner, como a gente já imaginou antes do jogo. A equipe do Guarani tem muita dificuldade no último terço do campo, né? Precisa acertar um pouquinho mais esse passe. E o Regis é o responsável para dar esse passe. Então o Corinthians não criou nada, mas leva perigo pelo lado direito. E o Guarani, quando acelera pelo lado esquerdo, precisa do Regis vindo por dentro para dar qualidade no passe. 11 minutos e 30, o Guarani vinha chegando com perigo, cruzamento, chega e corta Cássio. Cássio pega a bola, já trabalha a bola para a equipe do Corinthians com Fábio Santos pela esquerda, trabalha essa bola, volta a bola para Gil. Gil soltou, fez o toque, dominando pela direita, trabalha essa bola com Bruno Mendes já fez o toque, dominando para a equipe do Corinthians com Fagner. Fagner foi para cima, passa do primeiro, volta a bola para o campo de defesa, dominando como sempre ele, Bruno Mendes, ele recolheu, abriu o jogo para Gil. Gil também, ele recolheu, fez o toque pela direita, trabalha a bola para a equipe do Corinthians com o Fábio Mendes. Bruno Mendes, ele preparou, voltou essa bola no círculo central, trabalha a bola com o Gil. O zagueiro do Guarani já fez o toque, dominando com o Fábio Santos. Fábio Santos no círculo central, tentou fazer o lançamento para Cauê, nas mãos de Gabriel Mesquita. Ele pega a bola em seus braços como segura uma criança e fica tranquila essa bola pro Guarani, Albert. Tentou o primeiro, o Corinthians tentando agora pelo meio, o atacante Cauê, ele é grandão, ele lembra bem o Jô, né? Ele lembra bem o Jô, a bola foi enfiada para ele, só que ali o Gabriel Mesquita, mais esperto que o atacante do Corinthians, se antecipou e tirou a chance de perigo do Corinthians. E vem o Guarani pro campo de ataque, Júlio César chega pra recuperação ali, Fábio Santos, ele fez o toque pra Gabriel soltou pra Gil, devolveu pra Fábio Santos pra Gil, lado esquerdo é campo de defesa, Gil vai tentar jogar sobre o corpo do jogador do Guarani, a bola volta com o Fábio Santos, o toque ali pra Ramiro fez o toque, Gabriel inverte o jogo lá pra direita, chegou Bidu apenas, observou a bola passar, domina com a perna direita, ele recolheu, fez o toque lá pro campo de defesa, dominando com o Romércio trabalha essa bola ali, sempre ele dominando para a equipe do Guarani com Regis fez o toque, a bola volta, reboteada no campo de defesa, trabalha a bola com Ayrton soltou ali para Índio para a equipe do Guarani, ele fez o toque pela esquerda para Bidu dominou, fez o lançamento para Regis, passou do primeiro, chegou, vai bater, perdeu o ângulo, deu certo nas mãos do goleiro Cássio, aliás, nos pés do goleiro Cássio, mais bonita a jogada do Guarani no campo de ataque, quase desperdiçou mais uma ótima oportunidade o jogador do Guarani, Albert. Mais uma jogada pelo lado esquerdo, né? Você pode ver o Andrigo e o Regis fizeram a tabelinha, ali o Regis ele conseguiu tirar do zagueiro dentro da grande área, só que ali faltou perna para ele poder cruzar a bola, porque lá estava ele, Bruno Sávio, livre, só que a bola foi rolada
e ficou nos pés do Cássio. E vem Bruno Sávio para o equipe do Guarani, ele perde essa bola, mandando um abraço para você, amigo ouvinte, que está curtindo aí também pela rádio Voz do Repórter. Obrigado você, amigo ouvinte, ligado também na Central Interativa News, CN Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista e também Rádio Futebol na Canela. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Campo de defesa, tem posse de bola, o Corinthians ganha uma falta, não bate, rebate, falta pro Corinthians, campo de defesa, é isso mesmo, Albert? É isso mesmo, o Regis ali brigando com os zagueiros do Corinthians, ali foi marcada a falta de ataque que o Corinthians vai cobrar. E estão mostrando aí, o Gustavo Marques, um lance do Regis que recebeu a bola dentro da área ali, só que ali pelo jeito ali o VAR olhou e nada marcou. Ali estão dizendo ali, né? O VAR disse que o zagueiro Bruno Mendes tocou a bola. E pela direita, vem tocando a bola aí aqui para o Guarani do Corinthians. Agora para a esquerda, brigando com o Gil. Gil trabalha essa bola, volta essa bola para a equipe do Corinthians. Bola tocada, dominando para a equipe do Timão. Vem tocando a bola no campo de defesa, abriu o jogo pela direita, dominou com o Fagner. O Fagner já trabalhou, fez o toque, chega na recuperação. Futebol quarta interior. Zaga do Guarani. A bola volta, reboteada ainda com o Corinthians do campo de defesa. Vem tocando bola. O Albert, alguma análise do Guarani? Alguma notícia? Não tem? Então daqui a pouquinho o Albert vem com notícia do Guarani. Se ele tiver em mãos, pode chamar, viu, Albert? Vem tocando a bola em equipe do Corinthians do campo de defesa com o Fábio Santos. Fábio Santos faz a ligação direta lá pro campo de ataque, corta a bola, volta a bola reboteada, dominando com o Índio. Índio trabalha essa bola, vem correndo para a equipe do Guarani. Vem trabalhando no campo de defesa para Índio. Índio fez a devolução, chega na recuperação, a zaga da equipe do Corinthians. A bola volta no campo de ataque, ligação direta, corta de novo a zaga do Guarani, não perde, ganha. Agora com posse de bola definitivo para o Bugre Guerreiro, dominando ali com o Regis. Regis já tocou, dominando o passe do primeiro ali, o Júlio César. A devolução bonita, a jogada ainda com o Júlio César pela direita. Ele cortou, foi pra cima, fez o cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo, a bola falta, espirrada, afasta a zaga do Corinthians. Tira o perigo e vem tocando bola pro contragolpe. O contragolpe é perigoso, sempre ele com o Vitinho. Vitinho pela esquerda, ele para, olha, volta a bola pro campo de defesa. 16 minutos, você viu o toque eletrônico aqui na Rádio Futebol Interior. Chega na recuperação, Bidu foi pra cima, passou no primeiro, vai tentar fazer o Hilarie, foi pra cima no círculo central, trabalha essa bola para a equipe do Guarani. A bola volta de novo com a equipe do Guarani, com o Índio, apenas ali deu o corpo e ali tem falta para cima do jogador do Guarani, hein? É isso mesmo, ali o Índio, ele protegeu a bola no meio de campo, só que chegou ele, né? O querido Ramiro, como gosta o Claudinei Corsi, né? O Ramiro, ele deu um totozinho, o Índio se jogou, foi marcada a falta e veio o Guarani no campo de ataque. Vem o Guarani outra vez pro campo de ataque, bonita jogada, é sempre ele. E vem Rodrigo Andrade, cruzamento na grande área, nas mãos do goleiro. Cássio para o equipe do Corinthians, o cruzamento, ele foi no meio e pega essa bola para a equipe do Corinthians. Oi. O confronto, né, histórico dos confrontos entre Corinthians e Guarani são 162 jogos, 39 vitórias do Guarani, 45 empates e 78 derrotas, 180 gols pró e 273 gols contra. E lá vem Guarani, Júlio César tentou fazer o cruzamento, a bola volta, reboteada, vem tocando o Júlio César, cruzamento na grande área para Bruno Sávio, pintou o primeiro gol do Guarani, Bruno Sávio pela esquerda, foi pra cima, vai tentar fazer o Hilarie, preferiu fazer o toque dominando com o Bidu, cruzamento muito forte, passa por todo mundo e vai embora pela direita, arremesso manual para a equipe do Corinthians, Albert. O mapa da mina do Guarani é pelo lado esquerdo ali, bela jogada do Bruno Sávio, ele refugou, não quis cruzar, tocou a bola pro Bidu que chegou inteiro, só que na hora do cruzamento o Bidu bateu muito forte, a bola foi pro outro lado da linha, é lateral no campo de defesa para o Corinthians. Lateral no campo de defesa para a equipe do Corinthians. Claudinei Corsi, Facebook, mensagens dos nossos amigos internautas mandando mensagem aqui na live, aqui na Rádio Futebol Interior, agora TV, hein, Claudinei? É isso aí, Rádio e TV Futebol Interior. Mandar um abraço aqui para o André Falsetti, também para o Dr. Vanderlei Rondini, ligado aqui na nossa transmissão. O Aderbal, meu amigo Derbal, lá da Brasitone, na Ângelo Simões com a gente também e curtindo a nossa transmissão também. O Cid Ferreira, lá do Sindicato dos Aposentados, e também o Orley Sena, viu, Guga? Grande Cid Ferreira, que saudade. E o doutor
Rondini, como é que é? Doutor Vanderlei Rondini. Vanderlei Rondini. Cuidou do meu joelho já, viu, Guga? Foi médico do Guarani também. Sim, durante muito tempo. E é bugrino de 4 costados, sempre acompanhando a gente aqui. Tá certo, tá em audiência qualificada aqui na Rádio Futebol Interior. Vem tocando bola no campo de defesa. Ayrton, zagueiro do Guarani, ligou a sua cabeça, fez o toque, dominando ali pra Andrigo. Andrigo tentou fazer o hilaria, o toque pro Guarani, deu certo. Arremesso normal pela esquerda, vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Bidu, 19 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Restaurante Romanos, peça pelo delivery, 32545858. E vem aí a equipe do Guarani no campo de ataque, lado esquerdo, pediu falta, ganhou. Andrigo tá caído, falta pro Guarani, falta perigosa pela esquerda, Albert. 2 jogadores ali em cima do Andrigo, né? O Andrigo joga demais, né? Ali ele conseguiu tirar a bola do Bruno Mendes e ia seguindo para ataque. Só que ele recebeu uma pegadinha por trás, falta no bico da grande área, falta perigosa e vem o Bugrão para dentro do gol. E falta perigosa pela esquerda, verde, que te quero verde. O Guarani precisa vencer, o Santos empatou, hein? O Guarani precisa vencer porque o Santos empatou, o Santos está na segunda colocação. Jogão, você curtindo aqui na Rádio Futebol Interior. Guarani e Corinthians empatam 0-0. 20 minutos, daqui a pouquinho eu vou soltar o tempo e placar de jogo pro Guarani. Tem falta pela esquerda, agora, vamos Guarani, verde, que te quero verde, flechada neles, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, passa por todo mundo, a bola volta, reboteada apenas, observa Andrigo, ganha um arremesso normal pela esquerda, vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Daqui a pouquinho eu vou falar também da estreia, se emociono, hein, daqui a pouquinho, vai pra cobrança de arremesso normal, Bidu vai cobrar esse arremesso, fez o toque para Andrigo voltou ali pra Bidu pela esquerda, passa no primeiro, vai tentar fazer o cruzamento em cima do jogador do Corinthians, fica tranquila com ela, faz o lançamento no contragolpe perigoso, sempre ele, Cauê, o grandalhão que parece o Ju, fez o lançamento lá pro campo de ataque pela direita, apenas observou, apenas olhou como seus olhos e domina com a perna direita o Gabriel Mesquita, já fez o toque, domina na equipe do Guarani no campo de defesa. Eu vou girar o tempo e placar de jogo porque vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no brinco. Campeonato Paulista, 15ª rodada, 21 minutos passados desse primeiro tempo e o placar está assim, ó. Guarani tem 0 e o Corinthians também tem 0. Placar ao vivo, Claudinei Corsi. Legal, falando de Copa do Nordeste no placar ao vivo Futebol Interior, lembrando que as quartas de final serão jogadas por Ceará e Sampaio Correia, Vitória e Altos do Piauí, Fortaleza e Ceará, Bahia e CRB, Guga. É isso aí, Claudinei Corsi, porque vai ganhar pelo Guarani pela direita. Foi ali dominando essa bola, perdeu a bola, volta, reboteada para a equipe do Corinthians. Com ele, Fábio Santos perdeu, pediu falta, ganhou falta pela esquerda, falta para a equipe do Corinthians. A entrada foi forte ali para cima do Fábio Santos, lateral esquerdo do Corinthians, hein, Albert? O Fábio Santos foi tentar ligar o contra-ataque, ele já tentando achar o Cauê. O Rodrigo Andrade chegou junto do Fábio Santos. Falta cobrada para o time do Corinthians. Já cobrado, vem tocando a bola no campo de defesa para o equipe do Corinthians, vem tocando a bola. Oi. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Sim. Você lembra? Você pode lembrar, vamos ver se você é bom de cabeça. Giovanni, Fabrício Bigode, Ferreira, Diego, Giareta e William Matheus. Todos eles passaram pelo Guarani. Rondinelli e Diego Cardoso. Também. Certo. Gustavo. Também. Fez o gol era do Corinthians, né? Sim. Última vez que Corinthians e Guarani se enfrentaram foi pelo Campeonato Paulista de 2019 e o Guarani venceu por 2-1 pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Tá certo. Albert, esse foi o jogo que nós dois quase foi assaltados, você lembra disso? Exatamente, por isso que foi marcante esse jogo. Rádio Futebol Interior. Vamos para o tempo de análise, Thiago Caetano. O Guarani melhorou um pouquinho no jogo, parece que o Bugre domina, hein, Thiago? O Guarani no momento é melhor que o Corinthians. Se conseguir acelerar um pouco mais a saída de bola, fazer uma transição um pouco com mais velocidade, vai pegar o Corinthians. Os dois laterais do Corinthians tentam apoiar a todo momento, tanto o Ramiro quanto o Gabriel não conseguem dar cobertura para os laterais, e o Júlio César pela direita e o Andrigo pela esquerda está machucando bastante, então precisa chegar com mais homens quando a bola vem pelo lado, para cruzar essa bola na área, chegar com mais gente por dentro.
encostar no Bruno Sávio, o Regis, o Rodrigo, para chegar com mais gente para pisar na área. Mas o Guarani domina, ganha a segunda bola e tem espaço para jogar. Agora precisa usar um pouco mais da inteligência para acertar esse último passe e gerar essa superioridade em gols. Pela esquerda tem falta perigosa, o Corinthians tem uma cobrança. Falta perigosa, detalhe do lance aí com o Albert. Pelo lado esquerdo, né? Na tabela, o Corinthians tentando pelo lado esquerdo ali, o Rodrigo Varanda. Ele entrou na área, ele saiu, refugou. O Rodrigo Andrade tirou a bola dele, só que o Índio veio no carrinho. É falta perigosa para o time do Corinthians. Fábio Santos e Fagner na bola, Gustavo. Fábio Santos e Fagner na bola. Tem uma grande oportunidade. Aí o equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians está atacando, sentindo a placar eletrônico do Brinco de Ouro. Vai para a cobrança, 2 jogadores na bola. Correu, Fábio Santos bateu pro gol, bateu para fora. A bola passa e vai embora, lado direito, sem nenhum perigo. É apenas tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Shimozono, Mega Sorte Loterias. 3 endereços para atender você: Avenida Transamazônica, no Jardim Garcia, Rua Silvio Rizardo, no Campos Elísio, e Rua Ricardo Mouro, no bairro Nova Europa, na cidade de Campinas. Shimozono, Mega Sortes Loterias. Vai pro campo de ataque a equipe do Guarani para tocar da bola, volta pro campo de defesa, atrapalhando a bola com Romesso para a equipe do Guarani, liga a sua cabeça, fez o lançamento lá pro campo de ataque, tentando achar Júlio César, chega na recuperação, Gabriel para a equipe do Corinthians, o toque foi feito, a tabelinha foi feita bonita, fez o Hilarie pra cima de 3 jogadores, abriu pela direita para Fagner, Fagner dominou, recolheu, fez o Hilarie, partiu pra cima, cortou, abriu, pintou o gol do Corinthians, olha o perigo, afasta o perigo, tira dali Bidu, jogada bonita, triangulação perfeita pelo lado direito, quase o Corinthians chegou até o gol de Mesquita, Albert. O Corinthians veio forte ali, triangulação perfeita, ali o Fagner em cima também de 3 jogadores do Guarani em cima, ele fez o Hilarie, só que no toque final, no detalhe, a zaga do Guarani esperta tirou e vem o Corinthians de novo. Vem tocando a bola no campo de defesa, no círculo central. Futebol interior. Silva abriu o jogo, vem tocando bola com o Fábio Santos. Na sua próxima ida ao mercado, exigem Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, vida mais saudável. Vem tocando a bola e o campeão do Corinthians para o campo de ataque, dominou com o Ramiro recolheu, abriu o jogo pela esquerda, tentando achar alguém, deu certo, é sempre ele, é para Vitinho tentou fazer a tabela ali com o Fábio Santos, corta a zaga do Guarani, manda a bola para fora pela esquerda, arremesso normal que vai ser cobrado para o Fábio Santos soltou para Ramiro recolheu, devolveu para Fábio Santos pela esquerda, ele abriu o jogo, fez o toque para Vitinho tentou fazer a triangulação, chega para afastar o perigo, a zaga do Guarani, botou para correr, Bruno Sávio, deu certo, é pela direita, Bruno Sávio foi para cima, tentou fazer o Hilarie, rodou o seu corpo e se perdeu todo e afasta o perigo, a zaga do Corinthians, já manda a bola pro campo de ataque, vem o Corinthians, lá com o Vitinho recolheu, foi para cima, vai tentar fazer o Hilarie, acabou dando certo, cruzamento lá na grande área, saiu, Mesquita pegou, foi nela, segura Mesquita, trabalha essa bola, já salta a bola com Bidu no contragolpe rápido para a equipe do Guarani, ele domina, gira para cá, gira para lá, ergue a sua cabeça, inverte o jogo pela direita, fez o toque para Júlio César, dominou com o peito, ele carregou, fez o toque para Ederciola pela direita, Ederciola tentou fazer o cruzamento, sobe de cabeça, corta Fagner, a bola volta, reboteada com o Índio, Bruno Rodrigues fez o toque para Bidu, agora é para a esquerda, Bidu foi para cima, passa no primeiro, passa no segundo, fez o toque no círculo central, já abre o jogo com Romesso fez o lançamento bonito, é para Júlio César, vamos Júlio César, cruzamento na grande área, no caminho a bola explodiu nos pés de Fábio Santos, vai pra fora, escanteio pro Guarani. Bola virada da direita pra esquerda, o Júlio César, né? Um dos destaques agora do Guarani no primeiro tempo, ele tentou fazer o cruzamento, a bola pegou na zaga do Corinthians, escanteio pelo lado direito e lá vem o Bugrão, o Gustavo Marques. Escanteio, vai pra cobrança ali pela direita, Regis tem o número 78 estampado na sua camisa, tem uma grande oportunidade, verde que te quero, verde pra cima deles, Guarani flechada neles, bravo Bugre Guerreiro, pela direita, cruzamento na grande área, toque de cabeça, pintou o gol, pra fora do gol, passa pro Bruno Sávio, Rádio Futebol Interior.
Quase o primeiro gol do Guarani no Brinco de Ouro, Albert. Bola jogada no primeiro pau, Ayrton, ele desviou. No segundo pau, ele, Bruno Salve, estava lá, só que a bola foi muito forte. Quase, o Guarani abre o placar no Brinco de Ouro. É isso aí, lembrando que a Rádio Voz do Repórter está aqui com a Rádio Futebol Interior, a nossa parceira também, a CN Central Interativa News, e Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista, e Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. O ponto eletrônico chamou Claudinei Corsi com o microfone na mão, falou. Legal, Facebook, Gildênio Mendes de Rondônia está com a gente aqui. O Rodrigo Juste, boa noite, meu amigo Gustavo Marques e equipe, boa transmissão, tá dizendo ele aqui, o Márcio Alves, também com a gente, o Wellington Gouveia, torcendo para o Guarani, Fabrício Moscardini, o doutor Sandro Nunes, já falamos, tá com a gente aqui também, a Sandra Mara, vai meu Guarani, o Cauã Dória com a gente, o Wilson Antônio, vai Bugre, detona o Corinthians, também com a gente aqui, o Rodrigo Ribeiro, pede para mandar um abraço para ele. Tá acabando a bateria do celular dele, então um abraço, Rodrigo, obrigado pela sua audiência. É isso, Guga. É isso aí, eu sei Claudinei Corsi mandando um abraço para os amigos ligados e conectados na Rádio Futebol Interior, aproveitando que você está no Facebook. Assim que terminar o jogo, dá uma passadinha no YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e todas as vezes que a Rádio Futebol Interior estiver ao vivo, você manda pra gente aí um abraço. Vem tocando bola em equipe do Corinthians pela esquerda, fez o toque, a bola tocada, domina, vem carregando sempre ele, Vitinho, sempre com ele pela esquerda, dois jogadores na bola, ele fez um lari, duplo, foi pra cima, cruzamento, afasta a zaga, voltou de novo pra Vitinho, Vitinho fez o toque, lá vai o Corinthians, sabe o Santos pela esquerda, pintou o primeiro gol do Corinthians, afasta o perigo, a zaga do Guarani, a bola volta, reboteada com Júlio César tentou fazer o lari, esse perdeu todo pela direita, ganha o arremesso manual e o campeão do Corinthians, é isso mesmo, Albert? É isso mesmo. Parece que pegou por último o jogador do Guarani. Agora menção rosa pela jogada do Vitinho pelo lado esquerdo. Ele pisou na bola, ele passou pelo Júlio César. O Éder Ciola veio correndo como um louco. Não teve jeito. Que drible. Só que a bola já voltou agora para o campo de ataque. Guga. Agora o que o árbitro está marcando? Acho que é voltar a cobrança. Eu acho que a cobrança é pro Guarani. Acho que ele se inverteu. Sim, Thiago. Falei? Não, só a movimentação do Vitinho, o Corinthians não consegue a jogar, né? O Corinthians tem muita dificuldade. Mas a movimentação do Vitinho tá complicando a defesa do Guarani. Então alguém tem que se encostar um pouquinho mais nele, porque ele sai de dentro para fora e tá levando a marcação junto. Tanto que o Júlio tá tendo que voltar para ajudar o Ciola na marcação. Então, Futebol Interior. É um pouco mais o Vitinho de perto, diminuir o espaço em cima dele, mas o Guarani controla bem. O Corinthians com bastante dificuldade em trocar passe. Tá certo, esse Thiago Caetano, 31 minutos passados desse primeiro tempo, dominando com o Índio Bruno Rodrigues foi pra cima, passa no primeiro, tentou fazer larilaria, se perdeu tudo, a bola volta, reboteada outra vez para a equipe do Guarani, a bola tocada, domina com o Bidu voltou no campo de defesa, abre o jogo para Ayrton, Ayrton soltou para Roberto lá no campo de defesa, vai tentar fazer o lançamento, a bola volta, reboteada, deu certo, a bola volta com o Fábio Santos. Diga aí, Claudinei. Ô Guga, eu vou mandar um grande abraço aqui para a rapaziada lá da Rádio Voz do Repórter, que vai completar 10 anos agora no dia 5 de junho. E quero mandar um abraço também, sabe para quem, Guga? Para quem? Pro Alexandre, que foi lateral do time campeão brasileiro de 78 no Guarani e que está ouvindo a nossa transmissão pela Rádio Voz do Repórter. Um grande abraço para o Alexandre, lateral direito, aliás, ele que, se eu não me engano, o Arthur depois pode confirmar pra gente, que saiu na foto do título lá do placar em 78 como lateral direito. Grande rádio Voz do Repórter, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. 32 minutos passados desse primeiro tempo de jogo. Daqui a pouquinho você vai ouvir o toque dos 40 minutos, eu vou girar o tempo e placar de jogo. Aos 40 minutos, vem tocando bola tocada para a equipe do Corinthians, lado esquerdo, dominando como sempre, ele joga muito esse Vitinho, pela esquerda ele abriu o jogo, fez o toque, deu certo para Ramiro
Ramiro tentou fazer evolução, Cauê dominou, girou, bateu pro gol, nas mãos do goleiro Mesquita. No meio do gol, pega essa bola e defende para a equipe do Guarani. Girou, deu medo, bateu, mas seguro Gabriel Mesquita, hein, Albert? O Corinthians vem com as suas triangulações, ali a bola sobrou na frente da grande área pro Cauê. O Cauê ele recebeu, virou, bateu forte, mas ali estava Gabriel Mesquita que fez a defesa segura. Segue Guarani 0, Corinthians também 0. E vem o Corinthians pro campo de ataque, girou o corpo, Ramiro foi tocado, é falta! Falta pro Corinthians, centralizado, girou o seu corpo, Ramiro foi tocado, marcou falta ali o Luiz Flávio de Oliveira, Albert. É falta ali, o Corinthians novamente tentando sair do contra-ataque. Ramiro no meio de dois jogadores sofreu a falta e vem o Corinthians agora pelo lado esquerdo. E vem o Corinthians pelo lado esquerdo, dominando com Fábio Santos. O Fábio Santos foi pra cima, já fez o toque, dominando com Gabriel. Gabriel tentou fazer o toque, se estica tudo, é Deciola, recupera pro Guarani. A bola volta, reboteada pro Corinthians, dá com o goleiro o Cássio. Cássio foi pra cima, fez o toque, dominou com Gil. Gil no campo de defesa pela esquerda, trabalha a bola para a equipe do Corinthians. Dominou com Fábio Santos, ele recolheu, fez o toque pra Vitinho. Ele habilidoso, passou do primeiro, já fez o toque, a tabelinha foi feita pra Cauê. Cauê tirou o campo, tentou fazer evolução, chega a Dercioli e afasta o perigo. Tira o perigo dali pro Guarani. Vem tocando bola por outra extensão, pela esquerda pra direita. Vem tocando bola a equipe do Corinthians do círculo central. E vem trabalhando, olha o perigo. Desce o Corinthians pela direita. Vem tocando bola aqui com o Corinthians. Bola tocada, domina com o Fagner. O Fagner tentou fazer evolução, deu certo pra Ramiro. Ramiro pela direita, já fez o toque, tenta fazendo seguração, afasta o perigo, manda a bola pra fora pela direita, em arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho o Claudinei vem porque o Corinthians tá no campo de ataque, sobe de cabeça, corta a zaga, domina com o Índio. Índio para a equipe do Guarani, apenas observa essa bola, soltou pra Bidu. Bidu faz o lançamento lá pro campo de ataque, não tinha ninguém, ficou tranquila pra Gil. Diga aí, Claudinei Corsi. Guga, o Denivaldo Benedito pede pra você mandar um abraço pra rapaziada lá em Flórida Paulista, viu? O Guga, ligados em você. Também o Silvio Antunes, de Realeza, no Paraná. E também o Vander Lepressa. Um salve para o Albert Cavalcante. O Claudinei, repita um amigo de Flórida Paulista. É o Denivaldo Benedito. Denivaldo Benedito aí de Flórida Paulista. Grande abraço, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. E todos vocês aí ouvindo aqui o som da Rádio Futebol Interior. Quer agradecer o abraço também, fica à vontade, Albert. O Vander é o maior palmeirense que eu conheço na face da terra Valinho City. E hoje ele está triste, né? O Palmeiras. Como é que é o negócio? Maior na face da terra? Na face de Valinho City. Maior Nossa. palmeirense. Eu conheci ele desde que eu tinha 7 anos de idade. Muitas brigas por causa dos times. Faz tempo. Um abraço, Wander. 36 minutos, empurra, falta pro Corinthians. Gabriel vai para a cobrança de falta pela direita. Vai cobrar ali o jogador do Corinthians. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Alô, amigos ouvintes com a Rádio Voz do Repórter. Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista e Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Vai o Corinthians pro campo de ataque, dominou com Gil. Gil no círculo central, abriu o jogo pela esquerda. Bonita jogada pro Corinthians, fez o toque, dominou, girou pra cá, girou pra lá. Entrada na grande área, ajeitou Gabriel. Chegou batendo pro gol, bateu pra fora! Pra fora Futebol do gol! Passa, vai embora! Quase o primeiro gol do Corinthians no jogo de Gai Albert. É triangulação pelo lado esquerdo, né? Ele, Vitinho, anda fazendo um forfé por ali. Ele tocou a bola pro Rodrigo Varanda, só que não teve jeito, né? Ele deu aquela ajeitadinha, chegou batendo forte de fora da área. Ramiro, a bola passou por cima do gol. É tiro de meta pro Guarani. Mais uma chance pro time do Corinthians. E já cobrado, Gabriel Mesquita fez o toque, a bola volta, reboteada no campo de defesa com o Romero. A bola explodiu no jogador do Corinthians, está caído no gramado. No círculo central está caído. Ali foi atingido, a bola explodiu ali no peito do jogador. Foi no peito mesmo, Albert? Vamos dizer que foi no peito, vamos falar que foi na barriga, né? Pegou na barriga o Índio, ali chutou a bola, chutou o peito do jogador. É falta para o time do Corinthians. O Corinthians que segue aí, né, nessa busca, né, de continua incessante de não tomar gols e também de continuar a sua saga de não perder
nesse ano de 2021. Exatamente, o Guarani precisa vencer, já que o Santos empatou ontem. O Guarani precisa vencer porque o Santos pontuou. O Santos é o segundo colocado no grupo D. Vai pra cobrança, vem tocando bola aí pelo Guarani no campo de defesa. Terminou com Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita tenta fazer o lançamento lá pro campo de ataque. Acabou dando certo, sobe Bruno Sávio, a bola volta, reboteada com ele, dominando para a equipe do Guarani. Rodrigo Andrade, ele passou do primeiro, fez de lado, abre o jogo com Júlio César. Júlio César para Éder Ciola pela direita, carrega essa bola, fez o toque ali para a equipe do Guarani. Regis fez o toque para Bruno Sávio, devolução pela direita. Lá vem o Guarani, cruzamento, a bola explodiu no jogador do Corinthians. Chega para cortar a zaga do Corinthians, vem no contragolpe com Cauê na marcação. Dois jogadores pediu falta, não foi nada. A bola volta com Bidu no círculo central, trabalha essa bola ali com Bruno Rodrigues. O Índio do brinco de ouro da princesa fez o toque para Bruno Sávio, volta essa bola para Índio no círculo central, volta a bola para Romércio trabalha essa bola para a equipe do Guarani, pela direita para Éder Ciola, experiente. Éder Ciola foi campeão pelo São Paulo em 2005, Albert, foi isso? Não, é 2008. 2008. Campeão brasileiro 2008. Exatamente, ele já pega essa bola, inverte o jogo lá pela esquerda, recupera aqui pela direita, com ele Fagner. O Fagner na correria, gingou pra cá, gingou pra lá, tentou fazer o lançamento errado, recupera Bidu trabalha essa bola, vem do Bidu para a equipe do Guarani, ele faz o lançamento lá pro campo de ataque, botou pra correr ali o Regis, chega na marcação, tira a falta, perigo ali a zaga da equipe do Guarani, fazendo falta pela direita, falta para a equipe do Corinthians. Ó, essa falta que o Bruno Sávio fez no Fagner, antes, uma jogada anterior ali, o Rodrigo Andrade, ele arrancou a bola do jogador do Corinthians e saiu pro ataque. Ali os jogadores do Corinthians começaram a reclamar e o juiz nada marcou. Ali, quando a primeira bola que o Bruno Sávio recebeu, o Fagner deu uma pegada nele, agora ele descontou. Se o juiz não ficar esperto, vai perder a mão. E vem Regis para a equipe do Guarani, fez o toque para Júlio César, corta a zaga do Corinthians. A bola volta, trabalhando no campo de defesa. Vem comigo, amantes do futebol, daqui a pouquinho para o tempo e placar de jogo, porque o Guarani está no campo de ataque, o toque foi feito errado. Recupera a zaga do Corinthians, falta para o Guarani pela esquerda. Falta para cima ali do Regis, número 78, Regis, que disputou o campeão a temporada passada pela equipe do Cruzeiro, foi banco lá pelo técnico Felipão, mas disputou a temporada passada para o Cruzeiro, está aí estreando aqui na equipe do Guarani, aqui na cidade de Campinas. Ele foi tocado, recebeu falta pela esquerda, o jogo está paralisado no brinco de ouro da princesa, então enquanto isso eu vou girar, vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 41 minutos passados desse primeiro tempo de jogo e o placar está assim, hein? Guarani tem 0, Corinthians também tem 0 no placar ao vivo. Futebol Interior, está Claudinei Corsi. Estou por aqui, o Gustavo Marques, dizendo que essa semana aqui tem jogos todos os dias. Amanhã, por exemplo, 7ª rodada no Morumbi, às 8 da noite tem São Paulo e RB Bragantino. Na terça, dia 13, 5ª rodada no Canindé, Santo André e São Bento. E pela 9ª rodada, na terça-feira também, na Arena da Fonte, tem Ferroviária e Corinthians. É isso aí, esse sou eu, obrigado Felipe, tá certo, você está correto Felipe, esse sou eu, Gustavo Marques, o erro foi eu. Lá vem a equipe do Guarani dominando ali com o Andrigo fez o toque pela esquerda para Bruno Sávio foi pra cima, cortou, chutou ali em cima do jogador do Corinthians, a bola volta, reboteada pela esquerda, dominando com a equipe do Guarani, gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque lá pro campo de ataque ainda pro Guarani, o bravo Bugre Verde, criticar o Verde, um abraço também nesse momento para o meu amigo Latino, também para Milene, alô Ana Paula, alô André, alô Souza, ligadinho aqui na Rádio e TV Futebol Interior, os meus melhores amigos curtindo o som aqui na Rádio Futebol Interior. Muito obrigado, mas muito obrigado por vocês estar sempre Futebol do meu lado. Interior. Vem dominando no campo de defesa, trabalha essa bola para a equipe do Guarani, inverte o jogo pela esquerda, dominando com o Bidu dominou, foi para cima, ergueu sua cabeça, tentou fazer o toque errado, chega na recuperação
recuperação a zaga do Corinthians. A bola volta com Cauê no círculo central, gingou seu corpo, a bola tocada, dominou, girou, vem pra cá, Cauê fez de Lari, bonito pra cima de 2 jogadores do Guarani. A bola volta com Gabriel abriu o jogo, dominando ali com o Vitinho pela esquerda, carrega essa bola para a equipe do Corinthians, já trabalhou devolução, dominando com o Fábio Santos dominou, já abre o jogo para a equipe do Corinthians, a bola volta com Gabriel no círculo central, olha, viu quem joga, volta essa bola dominando com o Gil dominou no círculo central, abriu o jogo pela direita, carrega a bola ali como o zagueiro Bruno Mendes fez o toque ali, Fagner se antecipou, conseguiu pegar, foi pra cima, a bola volta outra vez ali com Bruno Mendes pra Gil no círculo central, foi pra cima, fez o toque dominando com Gabriel faz o jogo para a esquerda, sobra ali Cauê, a bola volta espirrada, chega na recuperação a zaga do Bravo Bugre Guerreiro e arruma a casa, o Corinthians tocando a bola envolvendo o Guarani, hein, Thiago? Na verdade o Corinthians ele tem a posse de bola porque o Guarani baixou um pouco a marcação, né? O Guarani recua, entrega a bola pro Corinthians e tenta pegar o Corinthians com as suas linhas altas e as costas para agredir. O Corinthians deixa espaço, né? O Guarani precisa, quando tem essa posse de bola, acelerar mais com qualidade. Não adianta o Gabriel recuar a bola pro Gabriel e ele dar o estourão pra frente, porque não tem jogador para ganhar essa primeira bola e se posicionar para ficar com a segunda. Então o Corinthians ele recupera e retoma para tentar agredir o Corinthians. Mas o jogo é fraco, né? Agora o Gabriel Mesquita não fez nenhuma defesa, nem o Cássio. O Corinthians tentando quebrar a marcação do Guarani. E o Guarani, quando tem a posse de bola, errando muitos passes. Então, por isso, acaba não gerando chances de gols. Esse Thiago Caetano, 20h45 em Campinas, 44 minutos e 25 lá no Brincão de Ouro. Sobrou agora pra Ederson, ela dominou, bateu pro gol em cima da zaga do Corinthians. A bola volta, reboteada, apenas observou, a bola sai em arremesso normal que vai ser cobrado outra vez pela direita. O toque pra Júlio César, ele dominou, tentou ali na continuação, saiu com bola e tudo, é tiro de meta pro Corinthians. O mais legal mesmo ali foi a cobrança lateral rápida do Éder Ciola. A câmera focou bem nele. O que ele fez? Ele olhou para um lado, jogou para o outro. Só que o Júlio César não entendeu. Dominou mal, a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Corinthians. Tiro de meta para o equipe do Corinthians. 45. Você viu o toque de Felipe Marques e também de Thiago Barbosa. 45 minutos. Daqui a pouquinho tem um intervalo de jogo. Com ele, a voz experiente do rádio. Eu quero mandar também o super abraço à minha pequena, a Raicinha, minha filha. Em breve nós estaremos juntos. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. A todos vocês que estão ouvindo a Rádio Futebol Interior. Vem aí que pro Corinthians, Gabriel recolheu, foi pra cima, foi tocado, falta pro Corinthians do campo de defesa, subiu ali a placa, 2 minutos mesmo, Albert, é isso mesmo que eu estou vendo daqui. 2 minutos, mais 2 minutos. Mais 2 minutos, dominando com Fábio Santos do campo de defesa, vem tocando bola para a equipe do Corinthians, se lançando lá pro campo de ataque, tentou fazer o lançamento, apenas observou Gabriel Mesquita, pega essa bola para a equipe do Corinthians, lembrando que você que acompanha a Rádio Futebol Interior sempre tem ele, Arthur Eugênio, contando a história do craque que marcou época e deixou saudade. Você ouve com a voz de Arthur Eugênio na programação da Rádio Futebol Interior. Daqui a pouquinho vem Thiago, porque vem a equipe pro Guarani. O toque foi feito com Bidu perdeu, recupera a bola. A equipe do Corinthians apenas observa, vai jogar sobre o corpo, deu certo, errado porque veio com Regis, recuperou, fez o toque para Bruno Sávio devolveu para Regis. Como Bruno Sávio tá desatento do jogo, várias oportunidades desperdiçadas pro Bruno Sávio e agora vem o contragolpe, é perigoso pro Corinthians pela esquerda, Vitinho recolheu, foi pra cima, vai tentar fazer o Hilaria pro Corinthians, ele preferiu recolher, abriu o jogo, fez o toque ali pra Ramiro abriu o jogo pra Fábio Santos pela esquerda, Fábio Santos, cruzamento na grande área, toca de cabeça, afasta o perigo a saga do Guarani, a bola volta, reboteada com Fagner no campo de defesa, ele domina para a hora, vê quem joga no campo de ataque, fez o toque pela direita, e carregando essa bola ali para o equipe do Corinthians pela direita, deu certo, passa no primeiro, passou no segundo, tentou fazer o toque, afasta, tira o perigo a saga do Guarani, a bola sai em arremesso normal pela direita. E é o Gabriel Silva, né? Tentou fazer o Larier pelo lado direito. A zaga do Guarani tirou, lateral para o Corinthians. Daqui a pouquinho o Thiago fala porque o Corinthians está no campo de ataque, está com um momento de perigo, mas no momento em que apita o árbitro. Termina
no primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Corinthians. Você ouviu, você assistiu todo esse primeiro tempo. Comigo, Gustavo Marques, e agora assumindo o comando do intervalo de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi. Vai pra você, Claudinei Corsi, eu volto no segundo tempo. Tá legal, muito obrigado, Gustavo Marques. 8 da noite, mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 9 da noite. Futebol Interior. Intervalo FI aqui na Rádio Futebol Interior. O Guarani e Corinthians vão empatando por 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu quero o destaque do repórter Albert Cavalcante. Quem tá falando por aí, Albert? Ramiro tá falando agora aqui para a Rádio Futebol Interior. O que tá faltando para deixar o jogo mais fluido para o Corinthians? Sempre tem que ser melhor, né? O pensamento tem que ser esse. A gente criou pouca oportunidade de fazer gol, então tem que estar um pouco mais concentrado, caprichar na saída de bola, fazer essa bola chegar em condições do pessoal da frente finalizar. Mas tá faltando criatividade? O time tá pouco criativo nesse meio campo? Cara, tá faltando um pouco de tudo, né? A gente tem que ser sincero, a gente tá tentando, tá batalhando, acho que isso é o intuito de todo mundo, mas a gente tem que melhorar um pouquinho tecnicamente, dar um pouco mais de linha de passe, facilitar o jogo pro companheiro que tem a bola. Obrigado. Falta de criatividade, assim diz o meio-campista Ramiro. Na verdade falou que tá faltando tudo, né? Quem é que vai falar pelo Guarani agora, Albert? Agora é o meia Regis, camisa 78. A gente começou bem o jogo, se portando bem. Só temos que ter um pouco mais de capricho no passe aqui, que eles estão dando um pouco de espaço no meio. Se a gente caprichar nesse passe, conseguir achar a gente ali da frente, a gente vai conseguir abrir o placar. E por curiosidade, você escutou alguma orientação do Alan nesse primeiro tempo? Sim, mas a gente já sabia como ia suportar o Corinthians. O professor posicionou nós bem. Eu acho que a gente conseguiu fazer o que ele pediu. A gente não teve quase perigo, só uma bola de fora da área. Mas é o que eu falei, um pouco mais de atenção aí que a gente vai conseguir sair com o primeiro gol. Eu falei isso porque ele tá completamente rouco, achei que você não ia conseguir ouvir nada dele. O Alan é intenso o tempo todo, é assim nos treinamentos e vai ser assim no jogo também. Obrigado, Regis. É o Regis falando aí que ele só falta um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de atenção. Ele que foi um dos destaques, né, do time do Guarani nesse primeiro tempo. Tá certo, este Albert Cavalcante agora vai pro seu descanso aqui nesse intervalo de jogo. É o intervalo FI para você aqui na Rádio Futebol Interior, 8 da noite, mais 52 minutos. Eu quero também o destaque do comentarista que enxerga o jogo, Thiago Caetano. Até aqui, primeiro tempo, 0 para todo mundo, Thiagão. O 0 diz o que foi o jogo, né, Claudinei? Jogo muito fraco, de muitos erros, muitos espaços, principalmente pelo lado do Corinthians. Por isso esse placar de 0-0 na primeira etapa, Claudinei Corsi. Tá muito bem, daqui a pouquinho tem mais Thiago Caetano falando deste 0-0 até aqui entre Guarani e Corinthians. O jogo está sendo realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, válido pela 11ª rodada Campeonato Paulista de 2021, que está voltando, aliás, voltou neste final de semana. E tem jogos durante toda a semana, daqui a pouquinho eu vou conferir a agenda do Campeonato Paulista para você que está ligado com a gente aqui na Rádio Futebol Interior. Lembrando também que você que está nos ouvindo no Facebook, pode se inscrever lá no nosso canal do YouTube. É só colocar lá Futebol Interior e você já vai achar lá o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, acesse o sininho e você pode assistir pelo YouTube também, que é muito legal, né? E a gente aguarda sempre a sua participação aqui, como o Leandro Eduardo, o Walter José, diz aqui o Walter José, vocês são top, só falta o gol do Bugrão. O Fernando Almeida, estamos juntos com o Futebol Interior. O Denivaldo Benedito lá de Flórida Paulista continua com a gente aqui, mandando muitas mensagens, tá animado o Denivaldo aqui, viu? Um abraço, viu, o Denivaldo. O Marcelo Alexandre, Guga, manda um abração para o Rafael, Bugrino picadinho aqui. Entendi Bugrino, agora picadinho aqui. O pessoal escreve umas coisas aqui que a gente tem que decifrar, né? Mas daqui a pouco o Marcelo Alexandre explica pra gente o que é que ele quis dizer com picadinho aqui. Que coisa incrível, hein? 8 da noite, mais 54 minutos. O intervalo FI vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, trazendo muito mais para você de até aqui. Guarani 0, Corinthians também 0. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo
de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery. 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. 8 da noite. 8 da noite, 57 minutos, intervalo FI no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Corinthians vão empatando por 0-0. E eu estou aqui com o comentarista Thiago Caetano para a gente falar um pouquinho desse primeiro tempo. Você não gostou do jogo, Thiago Caetano? Foi isso que eu entendi no seu destaque? Primeiro tempo muito fraco, né, Claudinei? A equipe do Guarani teve até alguns espaços, mas errando demais no último passe, né, para gerar chances de gols. E o Corinthians ficou aí 15 dias parado, né, e não dá para entender o que o Wagner Mancini fez nesse período. Um time que deixa muito espaço, que ataca em bloco, mas no momento defensivo, a transição defensiva é muito lenta, e os laterais muito expostos, os volantes não marcam. E muitas das jogadas o Corinthians vai pela qualidade do Fagner pela direita e do Vitinho tentando num contra um quebrar a marcação, mas poucas ideias da equipe do Corinthians, e o Guarani peca na qualidade técnica para acertar o último passe. Por isso Cássio e Mesquita não trabalhou no primeiro tempo. Agora, pelo que a gente viu no jogo, que você sentiu também, Thiago Caetano, o Guarani poderíamos dizer que foi um bocadinho melhor com aquelas chances que teve ali, aquela bola que passou raspando a trave, ou não, Thiago? Não, o Guarani foi melhor dentro da sua ideia de jogo, né? Parece um time melhor preparado que a equipe do Corinthians, um time mais treinado, um time que tem os movimentos mais coordenados, sabe o que tem que fazer. Aí falta qualidade técnica, né, no último passe, para fazer uma infiltração e fazer uma leitura da jogada para poder se posicionar para uma finalização. Aí falta qualidade técnica, mas dentro da ideia do técnico do Guarani, dentro da ideia do técnico do Corinthians, o do Guarani foi melhor, sim, sem dúvida alguma. Tá certo. Na equipe do Guarani, o Thiago Caetano, quem é que você destacaria positivamente para você, se tivéssemos que eleger nesse primeiro tempo um craque do Guarani? Você tem um nome aí, quem mais pode ter aparecido na partida pelos lados do Bugre, Thiago? Eu gostei do início do jogo do Andrigo, depois ele caiu um pouquinho, até porque o Guarani recuou um pouco, né? Eu gostei do Regis também, mas eu vou ficar com o Andrigo pela movimentação, pela tentativa de quebrar a marcação, fazer a jogada individual. Então o Andrigo.
Andrigo, para você, na equipe do Corinthians, o Thiago Caetano, quem é que você destacaria positivamente? Alguém que tenha preocupado mais a equipe do Guarani, Thiago? O Vitinho, a movimentação dele tá confundindo a marcação do Guarani, porque ele sai de dentro para fora a todo momento. Aí os volantes não sabem se vai acompanhar a movimentação dele ou se deixa ele bater do lateral. Então isso tem confundido o Guarani. Então o Vitinho, o melhor jogador do Corinthians, mas também assim, viu, Claudinei? A gente tá elegendo o melhor pelo quadro do nosso programa. É, verdade. Não pela qualidade, assim, que foram dois jogadores que fizeram tanta diferença. Deu aquela... Tentaram algo diferente, uma coisinha, né, Thiago Caetano? Não foi tudo aquilo, né? É o que tentaram fazer algo diferente de um jogo tão fraco. Ô, Thiago, e quem é o professor que vai ter que conversar mais lá dentro do vestiário? É o professor Alan Al, que já está rouco, sem voz, ou o Wagner Mancini? Quem é que vai ter que falar mais com a equipe, hein, Thiago? O Wagner Mancini. É muita coisa para corrigir, movimento, principalmente no momento sem bola, na transição defensiva, na frente também, a movimentação que ele pediu, intensidade, e a gente até fez essa leitura antes do jogo, de colocar jogadores mais jovens para pressionar a saída de bola, para fazer uma movimentação, não funcionou. Então o Wagner Mancini tem muita coisa para conversar nesse intervalo. Tá muito bem, 11 minutos e meio de intervalo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nós estamos aqui com o nosso intervalo FI, repercutindo até aqui esse primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Corinthians. Deixa eu abraçar mais uma vez aqui e agradecer a confiança do meu amigo Yutaka Shimozono, com a gente também nas jornadas esportivas aqui na Rádio Futebol Interior, a partir de hoje, com Shimozono Mega Sorte Loterias, o endereço da sua sorte. Não é só os jogos da loteria, né? Você que utiliza serviço de pagamento de contas em lotérica, você tem toda a tranquilidade do mundo de fazer isso na Shimozono Mega Sorte Loterias, que está em 3 endereços para atender você. Na Avenida Transamazônica, lá no Jardim Garcia, na Rua Silvio Rizardo, no Campos Elíseos, e na Rua Ricardo Moro, no Jardim Nova Europa. Sempre dentro das lojas do supermercado Shimozono, você encontra a Shimozono Mega Sorte Loterias. Portanto, se você quiser fazer a sua aposta, quiser pagar as suas contas, né? Tudo que você faz numa lotérica, você faz melhor na Shimozono Mega Sorte Loterias. Um grande abraço para o Yutaka e toda a rapaziada da Shimozono Mega Sorte Loterias. Ô, Thiago Caetano, no time do Guarani, você mexeria logo de cara para essa volta de segundo tempo ou esperaria aqueles clássicos 15, 20 minutos, Thiagão? Eu acho que não tem que mexer, não. Acho que o time tá bem encaixado. Dá para levar só na conversa, Thiago? Dá, uma organização o Regis e o Rodrigo chegar um pouco mais por dentro, encostar no Bruno, principalmente quando o Guarani abre para cruzar essa bola na área, para chegar com mais gente, mas eu não mexeria, não. Tá certo, então. Não mexe no time, então. Perfeito. Tá aí o Thiago Caetano comentando que foi esse 0-0, então, para Guarani e Corinthians até aqui. Agradecendo o Marcelo Tel, tá trabalhando lá em Itabirá, Minas Gerais, ligado no futebol interior. Grande abraço, viu, Marcelo? Obrigado aí pela carona. Bom trabalho para você. Ele diz aqui HSG, hoje sempre Guarani. O Eduardo Josiek, tá torcendo pro Timão, tá com a gente aqui também. Flávio Joelma Santos, o Ramon Vitor, o Douglas Camargo, diz aqui, comentaristas do Guarani, assim como muitos times do Brasil, inclusive o Corinthians, tem que se voltar para a gestão empresa. Tá certo, tá aqui a opinião do Douglas Camargo. E o Denivaldo Benedito diz aqui, segundo tempo é do Guarani. Daqui a pouquinho a gente está de volta com todo o segundo tempo. Rápido intervalo e a gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dada. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. 9h05. Guarani de volta, Corinthians também de volta no gramado do Brinco de Ouro e de volta também aqui no futebol da Rádio Futebol Interior. Para todo o segundo tempo, vem ele! Eu já cheguei aqui na Rádio Futebol Interior. Apita o árbitro. A bola rola para esse segundo tempo. A voz é minha e estou junto com você aqui para todo esse segundo tempo. Estádio a Brinco de Ouro da Princesa. Você que está pela rádio Voz do Repórter, Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista e Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Vem tocando a bola no campo de defesa. A equipe do Corinthians perdeu. Lá vem Guarani, pintou o gol, bateu pro gol, Bruno Sávio bateu pra fora. Impressionante! Impressionante o gol que perdeu Bruno Sávio. Saiu jogando errado o Corinthians, a bola sobrou pra ele, era só calibrar e bater pro fundo do gol. Errou Bruno Sávio. Diga aí, Albert, o que você viu que eu não vi? Bola recuada na fogueira pra ele, pra Cássio. Ele tirou mal. Ali o ataque do Guarani foi rapidinho, só que a bola sobrou pra ele. Bruno Sávio, só mirar. Ele bateu forte, mas bateu torto. Que chance de ouro. O Guarani perde. Lá vem o Guarani de novo. E lá vem aí o que pelo Guarani de novo. Recupera ali a zaga do Corinthians. Recebeu o toque, foi falta. Falta pela direita, falta para a equipe do Corinthians em seu campo de defesa. Mudou, tem sem substituição. Mudou no Corinthians, o camisa número 8, Ramiro, foi embora e entrou 24, Cantilho. 28, Ramiro foi embora e entrou 24, Cantilho. Cantilho em campo, falta pela direita, vai ser cobrado por Cássio pro Corinthians. Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery 2518-0686. Vem aqui pelo Guarani pro campo de ataque, lembrando com Regis fez o toque, lembrou pra Júlio César foi pra cima, ele recolheu, tentou fazer larelinha, fez o toque pra Regis, passou do primeiro, passou do segundo, fez o toque, girou o campo, bateu pro gol, vai fazer o gol, a bola volta pra Júlio César fez o cruzamento lá na grande área, o toque de cabeça, bateu, espalma Cássio, com a pontinha dos dedos, caiu nela, quase o Índio faz pro Guarani. Que jogada, hein? Primeiramente pelo Regis, né? Pelo lado direito, ele saiu costurando. Ali ele achou o Andrigo. O Andrigo joga demais, né? O cruzamento na cabeça do Índio. Olha, que cabeçada pra baixo, certinha, mas ele estava lá. Cássio se estica todo e evita o primeiro gol do Guarani. Quase o Guarani abre o placar no Brinco de Ouro. São Cássio, o milagreiro aqui no Brinco de Ouro. Tem arremesso manual pela esquerda, vai ser cobrado pela equipe do Guarani. O jogador do Corinthians está caído, é o goleiro Cássio. Cássio está no chão também. Fez uma excelente defesa, tá ganhando tempo, tem que respirar, porque ele foi nela e salvou ali para a equipe do Corinthians. Que defesa, hein, Albert? Que defesa, né? Ali o Índio, ele cabeceou livre, ele não precisou
subir muito, a bola veio na cabeça dele, ele cabeceou certinho, cabeceou para baixo, mas Cássio se esticou todo no cantinho. Que defesa do Cássio. O Cássio que todos conhecemos, né? É um grande goleiro, mas que defesa. Grande goleiro Cássio, ele está caído, vai ser ali atendido pelos médicos do Corinthians, pela médica, parece que é médica ali, assistente, né? Tem o médico e assistente, né? O médico, na verdade, é o homem, assistente ali é a moça e a mulher ali atendendo o Cássio, já foi atendido, vai pra cobrança, sente o bom momento, o Guarani precisa vencer porque o Santos pontuou, hein? O Guarani precisa vencer porque o Santos pontuou, trabalhada essa bola pela esquerda, se perdeu tudo, ganha arremesso normal, vai ser cobrado pela equipe do Corinthians, dessa vez pela direita, em seu campo de defesa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prune Alimentos, que já vem pronto para o seu consumo. Acesse prunealimentos.com.br. Venha tocando a bola no campo de defesa, é com Regis, ele tá bem no jogo, tocou para Ederciola fez o lançamento lá para Bruno Sávio, pela direita, foi para cima, Gil deu o combate, apenas observou com o seu corpo, a bola sai em arremesso normal, vai ser cobrado pela equipe do Corinthians, lado esquerdo, dessa vez por outro lateral, dessa vez vai Fábio Santos para a cobrança, mandando um abraço para a galera da Rádio Voz do Repórter, obrigado você que está aí curtindo pela Rádio Voz do Repórter, também a Rádio Central Interativa News, Rádio Ébrica Geográfica de Bragança Paulista e Rádio Futebol na Canela, aqui ouvindo o áudio da minha narração e com toda a equipe da Rádio Futebol Interior. Olha o contra-golpe do Corinthians, passou do primeiro, passou do segundo, na correria pediu falta, deu continuação, deu vantagem, vem tocando bola para Vitinho botou para correr pela esquerda, evitou a saída, apenas observou Ederciola, recupera essa bola para a equipe do Guarani, mas a bola tinha saído, é apenas tiro de meta, vai ser cobrado pelo time de Campinas. O Vitinho, né? O Vitinho com a sua jogada característica, colocou para correr o Rodrigo Varanda, só que ali o campo acabou, o Ederciola, ele só cercou, é tiro de meta para o time do Guarani. Tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Ô Guga, oi. Aí, né, passaram aí mostrando aí o banco de reservas do Corinthians com os medalhões, né? O Corinthians estuda a possibilidade de não renovar com os contratos de Casares, Otero e Gemerson. Futebol Interior. Tem vínculo até o fim de junho e as negociações estão em andamento, ainda sem qualquer definição. Tá certo aí a informação de Albert Cavalcante, aqui na Rádio Futebol Interior, vem tocando bola no campo de defesa, trabalha essa bola com Bidu pela esquerda, tenta fazer a ligação direta lá pro campo de ataque, dominando com o Andrigo fez a devolução, dominou com o Bruno Rodrigues, o Índio fez o toque para Bruno Sávio, a devolução foi do pivô, foi pra cima, passa do primeiro, pediu ali arremesso manual, ali Bidu, mas a bola sai, é arremesso manual para a equipe do Corinthians, lado direito. Você curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior de segunda a sexta-feira às 2h, tem a Hora do Bugre. Eu apresento esse programa aqui na Rádio e TV Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Vem comigo, torcedor. Vem comigo, amantes do futebol. Curtindo essa transmissão aqui na Rádio Futebol Interior. Vem tocando a bola aí, que perdoou o Corinthians. É pela esquerda, dominando com o Vitinho. Vitinho foi pra cima, fez o toque pra Gil. Gil domina no campo de defesa, ergueu sua cabeça, foi pra cima, fez o toque, a bola tocada, domina, girou o seu corpo no círculo central. Bonita jogada. Com Cantilho fez o toque pela esquerda, dominando para a equipe do Corinthians pela esquerda, cruzamento errado, recupera a zaga do Guarani, saiu tocando bola, a bola sai em arremesso normal pela esquerda, campo de ataque vai ser cobrado, dominou com Cantilho recolheu, fez o toque, abriu o jogo, apenas observou nas mãos do goleiro Gabriel Mesquita, ele vai nela, pega essa bola para a equipe do Guarani, já vai trabalhar a bola, tocando bola lá no campo de defesa com Ayrton tem o número 50 estampado em sua camisa, abriu o jogo pela esquerda, fez o toque errado, a bola volta, reboteada, dominou com Bruno Rodrigues, o Índio tá bem no jogo, ele fez o toque para Bruno Sávio fez o pivô, devolveu para Andrigo para Bidu pela esquerda, foi para cima, passa do primeiro, fez o toque centralizado, deu certo pela direita, Ederciola abriu o jogo, fez o toque para Regis devolveu para Ederciola pela direita, cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo, sobe de cabeça, cortou, a bola voltou, reboteada, veio o Guarani, cortou, bateu pro gol em cima da linha, Gil. A bola voltou de novo, pintou o gol do Guarani, afasta a zaga do Corinthians. A bola volta de novo, reboteada para a equipe do Guarani no círculo central, trabalha essa bola dominando com o Romércio se lançou, fez o toque no meio do caminho, toca nela, afasta, o perigo, a bola sai em arremesso manual pela direita. É jogada anterior, né? O Andrigo dentro da área, ali ele faz o forfé, hein?
Ali ele jogou a bola entre o goleiro e o zagueiro, mas faltou a pontinha da chuteira pro Bruno Sávio abrir o placar. E o Bruno Sávio que tá tendo oportunidades. E você sabe, né? Quem não faz, toma. E vem tocando a bola no campo de defesa. Trabalha essa bola para a equipe do Guarani. Gabriel Mesquita, goleiro, lá no campo de defesa. Ele vai tentar fazer o lançamento lá pro campo de ataque pela direita. Passa por todo mundo e vai embora. A bola se perdeu em arremesso normal. Vai ser cobrado pela equipe do Corinthians. Restaurante Romanos. Peça pelo delivery. 3254-5858. 3254-5858. No almoço das 11 às 16 horas e no jantar das 18 às 22h30. Consulte o nosso cardápio no Instagram. Vem o Guarani, cruzamento na grande área. Fica tranquila lá como o goleiro Cássio. A bola volta, reboteada pela esquerda. Trabalha essa bola para a equipe do Guarani. Bola tocada, domina no ciclo central. O toque foi feito, girou para cá, girou para lá. Domina com Ayrton. Ayrton fez o toque ali para ele. Sempre ele, Rodrigo Andrade. Ele recolheu, tocou para Adriciola. É Adriciola para Júlio César. Foi para cima, vai tentar fazer o Hilário. Preferiu soltar. Soltou para Regis. Regis foi para cima. Fez a devolução, dominou com Adriciola. É Adriciola para Regis. Tentou fazer o drible da faca. Deu o toque. A bola sobrou. Pintou o guardador. O gol. Adriciola pintou, girou, gingou para cá. Perdeu. Perdeu uma grande oportunidade. Ginga para cá, ginga para lá e não consegue soltar pro gol. Era uma ótima oportunidade. Não deu certo. Volta o Guarani de novo com liberdade pela esquerda. Dominou com Bidu. Bidu fez o cruzamento. Explodiu na zaga do Corinthians. A bola sai. Pediu o escanteio em cima ali. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira não deu nada. Ó, vou falar pra você, o Guarani vai criando chances e chances ali na pequena área. A bola reboteada, a bola perdida, o Bruno Sávio se enroscou com a bola sobrou pro Regis. O Regis, ele deu um passinho a mais, de vez de ter concluído, ele quis dar mais um drible. Aí a zaga do Corinthians chegou, mais uma chance para o time do Guarani abrir o placar. Segue no Brinco de Ouro, Corinthians 0. Guarani 0. E você viu o toque dos 10 minutos passados desse segundo tempo de jogo. Vem comigo, amantes do futebol. Vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo. 10 minutos e 50 passados, segundo tempo, Campeonato Paulista, Estádio Brinco de Ouro, 15ª rodada. E o placar tá assim, ó. Guarani tem o 0 e o Corinthians também tem 0. Placar ao vivo, Futebol Interior com Claudinei Corsi. Legal, ontem São Bento 1, Bragantino 2, São Paulo 5, São Caetano 1, Santos 0, Botafogo 0. E mandar um abraço aqui pro Quinalha, viu, o Gustavo Marques? O Nicolas Quinalha tá com a gente aqui na Jornada Esportiva, diz que Jardim Ieda é Guarani. E o Fabrício Moscardini diz que o Jardim Ieda é Guarani, o Nicolas falou, e o Moscardini diz que o Jardim Olina é Guarani. Futebol Interior. Tá certo. Gustavo Marques, vamos pra Esse sou eu com o microfone na mão e o coração aqui na transmissão da Rádio Futebol Interior. Obrigado pelo carinho do Nicolas. Nicolas do Jardim Ida curtindo a transmissão na Rádio Futebol Interior, mandando um abraço para toda a família Quinalha. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Gabriela Quinalha, obrigado também pela audiência. Vem tocando bola e pela direita fez o toque para tocar, dominando. Tentou Rodrigo Andrade, deu certo. Fez bonita a jogada, Bidu na correria. Solta essa bola, Bidu. Soldou pra Regis. Regis dominou, gingou, bateu pro gol na trave. Explodiu na trave. Mas não é possível. A bola não entra. Regis bateu bem nela. A bola explodiu na trave. Quase o primeiro gol do Guarani. Manual de contra-ataque. 4 jogadores contra 3 defensores. Fez tudo certinho o Guarani. Toque de bola, visão de jogo, a bola sobrou para ele, Regis de fora da área. Ele acertou um chute rasteiro, tirando do goleiro Cássio, porém encontrou a trave, a bola bate no pé da trave e não entra. Que oportunidade, mais uma para o time do Guarani. Quase o Guarani abre o placar aqui no Brinco de Ouro. E o jogo está paralisado. Joga bem, tem visão de jogo. Ele correu, girou seu corpo, bateu pro gol, calibrou, a bola explodiu na trave direita. Regis, um pecado, essa bola não tem entrado. Shimozono Mega Sorte Loterias.
3 endereços para melhor atendê-lo. Avenida Transamazônica do Jardim Garcia, Rua Silvio Rizardo do Campos Elísio e Rua Ricardo Mouro, no bairro do Nova Europa. Simozono Mega Sorte Loterias. Você curtindo aqui na Rádio Futebol Interior, mais uma transmissão, 15ª rodada, o Guarani jogando dentro de casa, a rodada que foi antecipada, porque o Corinthians joga a Copa do Brasil, joga outros campeonatos, né, o Thiago? E aí tem que antecipar para conseguir aí englobar todo o calendário, né, Thiago? Porque vai ter times também que vai precisar mudar também, principalmente o Campeonato Paulista tem Palmeiras, Santos e São Paulo com a Libertadores, então esses times vão enfrentar ainda esse trio que tá na Libertadores. Rádio Futebol Interior. Tanto assim, foi uma confusão o Campeonato Paulista, né? Um quebra-cabeça que vai ter que juntar aos poucos as peças. Tá certo, eu, Thiago Caetano, mandando um abraço também, você ligadinho aqui com a gente, a galera do Futebol Alegria, o futebol aí todo finais de semana com a equipe Futebol Alegria, curtindo também a transmissão da Rádio Futebol Interior. Mudou. Saiu no time do Corinthians Rodrigo Varanda, camisa número 30, e entrou o 11, Otero. Rodrigo Varanda foi embora e entrou camisa número 11, Otero. Repetindo. Rodrigo Varanda foi embora, camisa número do Rodrigo 30, e entrou o 11, Otero. E saiu Gabriel Silva, camisa número 19, e entrou o Léo Natel, 18. Tá certo, vem o Corinthians, invadiu a grande área, afasta o perigo, a zaga da equipe do Guarani, saiu tocando errado, é com Gabriel pela direita, gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque, a devolução, centralizado, dominou pra Cantilho, Cantilho fez o toque, gingou, vai bater pro gol na marcação, é pela direita, tem a oportunidade, o Corinthians, cruzamento, afasta o perigo, a zaga do Guarani, afasta o perigo, a zaga do Guarani, chegou firme e forte o Corinthians, um bombardeio, Albert. Pelo lado direito ali, o Otero tava armando o chute, não deu certo, tentou o cruzamento, a bola sobrou para Cantilho, só que a zaga do Guarani estava esperta, tirando a bola de lá, e lá vem o Corinthians. E lá vem o Corinthians se lançando pro campo de ataque, Fábio Santos fez o toque na recuperação, a zaga do Guarani, Rodrigo Andrade fez o toque, Regis tentou fazer devolução, chega Fábio Santos, recupera essa bola para a equipe do Corinthians, fez o toque lá pro campo de ataque, e tocando bola no campo de defesa, aliás, sobrando ali com o Gil foi pra cima, inverte o jogo pela esquerda, trabalha essa bola ali com camisa 11, Otero foi pra cima, volta essa bola no campo de defesa, trabalha a bola para a equipe do Corinthians, domina com Cantilho, Cantilho recolheu, foi pra cima de 2 jogadores do Guarani, deu certo uma avenida, ele passa do primeiro, passa do segundo, soltou pra Gabriel se perde, mas a bola tem falta, ganhou falta, o Cantilho vai pra cobrança de falta, a equipe do Corinthians do círculo central, já vai pra cobrança, ele vai preferir voltar lá pro campo de defesa, foi isso que ele fez, soltou pra Gil, mas agora no campo de ataque, abriu o jogo pela esquerda, dominando aqui com o Vitinho, foi pra cima, passa do primeiro, ergue a sua cabeça e foi pra cima, vai tentar fazer o toque centralizado, deu certo, vem o Corinthians, dominando com Gabriel, ele é habilidoso, fez o toque, invertendo pela esquerda pra Otero foi pra cima, pedalou, fez de lado, pediu falta, ganhou, falta pro Corinthians, lado esquerdo, o Otero sambou, fez o Hilari ainda por cima, fez o Albert. Pelo jeito, foi falta de ataque, viu? Simulação, quem tá tomando cartão amarelo, pelo jeito, só se estiver vendo de menos aqui. Ele fez o Otero daquele famoso mergulhão na frente do árbitro. Ele chegou, quis enganar a arbitragem, cartão amarelo para o espertinho Otero. Otero recebe o cartão amarelo no jogo, ele sambou, fez de larilaria, então retira porque não valeu, vai pra cobrança pela direita, domina a equipe do Guarani, se perdeu tudo na recuperação, vem a equipe do Corinthians, o Otero ele é rápido, passa no primeiro, passa no segundo, passa no terceiro, pediu falta, dessa vez ganhou, falta para a equipe do Corinthians, campo de defesa, Bruno Rodrigues ali recebeu o cartão. O camisa número 23, né? O Índio acabou levando a falta. Ali o Otero no campo de defesa saiu costurando, ele tomou o carrinho. Agora sim, agora ele fez o Hilari, cartão amarelo para o camisa número 23 do Guarani, Índio. Tá certo, vem o Corinthians pro campo de ataque pela direita, sempre ele já foi acionado, dominando, perdeu a bola, sai, Léo Natel, número 18, Léo Natel, a bola sai, e para a equipe do Corinthians cobrar aí o arremesso de manual, e pela direita, já cobrado pela direita, vem dominando a equipe do Corinthians no campo de ataque, 18 minutos passados, é o segundo tempo de jogo, 15ª rodada, estádio abrindo.
o brincão de ouro verde, que te quero verde, empata em 0-0 com o Corinthians, desce no contragolpe, domina com o Júlio César centralizado, devolução, fez o toque na correria pra Bruno Sávio, tem liberdade pela esquerda, ergueu sua cabeça, foi pra cima, pedalou, cortou, gingou, bateu pro gol, espalmou, sobrou Bruno Sávio, bateu pro gol, minha nossa! Hoje não é o dia do Bruno Sávio. Outra jogada, outro bombardeio da equipe do Guarani. Por falta de um detalhe, o Bugrão não abriu o marcador e o Bruno Sávio está de brincadeira, Albertinho. Que contra-ataque, né? Ali o Regis é o cérebro do Guarani. Ali ele achou o Bruno Sávio livre pelo lado esquerdo. Ele pegou, sambou na frente dos zagueiros do Corinthians e bateu forte. Cássio mais uma vez fez a defesa, fez o milagre, porém o Júlio César estava impedido e acabou sendo marcado impedimento. Ali o Bruno Sávio acabou batendo, tentando tirar o goleiro, bateu por cima do gol, mas que jogada, e realmente hoje não é dia do Bruno Sávio. Hoje não é dia do Bruno Sávio, perdeu uma excelente oportunidade para a equipe do Guarani. Oi, Thiago. Não, o Bruno Sávio ele tem jogado como centroavante, ele não pode jogar como centroavante, né? Ele não joga bem, ele gera bastante oportunidade, ele gera espaço, gera jogada, mas ele ser o centroavante, ser o cara para estar finalizando a todo momento, não dá. Ele não tem a característica de cara para fazer gol, ele não bate bem na bola. E o Guarani precisa de um cara que converta. O Guarani não vai criar tantas chances nos jogos. Então as chances que tem que converter em gol. E não é o Bruno Sávio que vai ser esse cara que vai fazer esses gols. É esse, é Thiago Caetano, comentarista no jogo, mandando abraço para o amigo cantor e compositor oficial do Guarani, Márcio Carvalho, curtindo a transmissão. Cruzamento, escanteio fechado, subiu o Cássio. A bola volta ali, pediu falta, ganhou falta. Você viu o toque eletrônico ali com Thiago Barbosa e Felipe Marques. Vem comigo, amantes do futebol. Vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Brinco de Ouro. É Campeonato Paulista aqui na Rádio e TV Futebol Interior. Você viu o toque eletrônico dos 20 minutos passados, é segundo tempo. E o placar, está assim. O meu bravo Bugre Guerreiro tem 0 e o Corinthians também tem 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, ele é a voz experiente do Rádio Campineiro, Claudinei Corsi. Lembrando que amanhã, jogo válido pela 7ª rodada, Morumbi, 8 da noite, tem São Paulo e Bragantino. Na terça, pela 5ª rodada no Canindé, Santo André e São Bento, e válido pela 9ª rodada também na terça, na Arena da Fonte, em Araraquara, tem Ferroviária e Corinthians. Gustavo Marques, vamos pra rede. A minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão na Rádio Futebol Interior, vem dominando aí a equipe do Corinthians, lado direito. O bravo Bugre Guerreiro jogando dentro de casa, tentando ali vencer o Corinthians. Precisa vencer porque o Santos pontuou. O Santos está na vice-liderança, o Guarani está melhor pela esquerda. Vem descendo o Andrigo preparou, foi pra cima, soltou pra Bruno Sávio carregou, devolveu pra Andrigo devolveu pra Bruno Sávio soltou pra Júlio César, agora Júlio César fez o toque errado. A bola volta, reboteada, vem a equipe do Corinthians no contragolpe, aí o perigo, aí que mora o perigo, se segura aí Guarani, o toque foi feito, dominou pra Cantilho recolheu, abriu o jogo, dominou aquele para a esquerda pra Vitinho já soltou pra Otero é rápido, pela esquerda ele carrega essa bola, soltou pra Fábio Santos ainda pela esquerda, devolveu, dominou com Vitinho, cruzamento na grande área, afasta Romércio, a bola volta, reboteada ali com Fábio Santos soltou pra Vitinho recolheu, vai abrir esse jogo, soltou pra Cantilho foi pra cima, ergue a sua cabeça, fez a devolução, lado esquerdo, carregando pra Otero foi pra cima, pedalou, encarou, Hilari pra cima dele, passou do primeiro, chegou, Romércio arruma a casa, manda a bola pra fora, em arremesso manual pela esquerda, vai ser cobrado pela equipe alvinegra, pela equipe do Corinthians, Albert. É o Otero, né? Perigoso Otero, ó lá, já foi cobrado. E vem Cantilho fez o toque, devolução, dominou com Gil fez o toque pra Fábio Santos soltou pra Otero pedalou, foi pra cima, cruzamento lá na grande área, o toque de cabeça, foi torto, a bola se perdeu em arremesso manual, lado direito, vai ser cobrado pela equipe verde e branca, o verde que te quer, o verde, o Guarani Futebol Clube, Albert. É, o Corinthians parece indo por tudo ou nada, né? Agora tá tentando bola chuveirada, agora que tem o Otero, o Cantídio, ali o jovem Cauê
tentou cabecear, tentando tirar o Gabriel Mesquita, porém tirou muito, a bola foi pela linha de fundo, segue Guarani 0, Corinthians também 0. Lançamento lá pro campo de ataque, a bola volta, reboteada para a equipe do Guarani pela direita, vai pra cobrança de arremesso normal, a equipe do Guarani, o Bugre buscando, indo pro ataque, tentando fazer o primeiro gol do jogo, o estádio é Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani jogando dentro de casa, tenta superar o Corinthians, a bola volta, reboteada, dominou com Regis tentou fazer Larilelli, ele foi valente, foi pra cima, dominando ali com o Andrigo abriu o jogo pela direita, pra Bruno Sávio, o cruzamento na grande área, Macácio, voltou ali pra Bidu, gingou, bateu pro gol torto, desequilibrado, manda essa bola pra fora, em tiro de meta, vai ser cobrado pela equipe do Corinthians. O Bruno Sávio na dele, como diz o Thiago Caetano, né, pelas pontas, ele fez o cruzamento forte, o Cássio tirou, mas não tirou direito, a bola sobrou pro Bidu que bateu, mas bateu torto, é tiro de meta pro Corinthians, e eu vi ali o Rodrigo Andrade não, né, o camisa número 78, Regis, pedindo substituição, vamos ver se aconteceu, ó, está no chão, Cãibras, também o que esse homem jogou, não tá de brincadeira. É isso aí, Thiago concorda com o Albert, o Regis jogou bem e também aí o seu ponto de vista. Fez bom jogo, bastante movimentação, a leitura correta na hora de fazer o passe, encontrando os espaços nas costas da defesa do Corinthians. Infelizmente aquela bola dele acabou batendo na trave, mas fez um bom jogo sim. Em relação ao Bruno Sávio, com a chegada do Davó, o Davó pode jogar um pouco mais centralizado e o Bruno sair para jogar pelo lado direito. Vai ganhar uma alternativa, acaba ganhando duas alternativas apenas com um jogador que chega, né? Então o Alan vai ter mais opções no sistema ofensivo, vamos ver se vai dar certo. Mas nesse momento é o Corinthians tentando acelerar e o Albert falou bem, né? Tem dois caras que tem agora o passe, que é o Cantilho e o Otero, mas o Cauã ainda não tá pronto, né? Um menino muito jovem ainda, que vai precisar amadurecer muito, pode até fazer o gol hoje, mas ainda é um cara que erra demais na hora de fazer o gestual, né? O gesto para fazer a finalização, fazer o passe. E o Corinthians ali tentando acelerar e o Guarani tentando aproveitar nos espaços, mas tem que ter um pouco mais de concentração para converter essas chances em gol. Guarani, bola recuperada, tira, afasta o perigo, vem soltando a bola pela direita, vem trabalhando a bola para o equipe do Corinthians, o toque foi feito, centralizado, gingou seu corpo na correria total, se lançando para o campo de ataque, deu certo, chega para cortar, afasta o perigo, a zaga da equipe do Guarani, a bola volta, reboteada com o Renanzinho fez o toque, Cantilho, recupera essa bola, e trabalha a bola no círculo central, jogo paralisado, marcou falta. Marcado falta no jogador Rodrigo Andrade, ali na pancada do Cantilho e mudou, né, o Guarani faz sua substituição ali quando o jogador Regis caiu pedindo substituição. É ele que saiu. Regis, camisa número 78, foi embora e entrou 35, Renanzinho. Regis, 78, foi embora e entrou 35, Renanzinho. 35, Renanzinho está em campo. Regis saiu. Ô Thiago, Regis ou Crispim? Ah, uma boa pergunta, né? O Regis, ele tem mais bagagem, né? Passou por grandes equipes, então ele tem essa maturidade. Eu acho que vai suprir bem a falta do Crispim. Crispim tinha identificação com o Guarani. Vamos ver, torcer pro Regis fazer uma boa temporada com a camisa do Guarani. Agora com a saída dele, deve o Andrigo vir jogar um pouco mais centralizado, o Renanzinho pela esquerda. Vamos ver como vai ser essa formação do Guarani. Mas essa substituição do Crispim saindo, né, e o Regis chegando, eu acho que o Guarani conseguiu substituir pela direita, cruzamento na grande área, espalmou Mesquita, toque de cabeça, é gol do Corinthians! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Um cruzamento direto lá pra grande área. Gabriel Mesquita se esforçou todo pra bola não entrar e espalmou na cabeça de Cauê. O grandalhão Cauê foi de cabeça e testou pro fundo das redes. O Corinthians tá na frente no Brinco de Ouro. O Guarani teve todas as oportunidades do mundo pra fazer 1, 2 ou até 3 e não aproveitou. O Corinthians nada bobo, não tem nada com isso. Cauê tem o número 17 estampado em sua camisa. Abre o marcador pro Corinthians. Corinthians 1, Guarani 0. Pelo jeito que o Léo Natel, né, pelo lado direito ele passou,
e ele fez o cruzamento. Eu não sei se ele cruzou ou se ele chutou. Só sei que a bola veio forte, ela veio fazendo uma curva e ia caindo dentro do gol. Ali o Gabriel Mesquita não teve o que fazer, ele estava saindo pensando no cruzamento, a bola foi indo pro gol, ele espalmou. Quando ele espalmou na pequena área, veio o Cauê e empurrou pro fundo do gol. Festa corintiana pra vocês. Quem não faz, toma. E vem o Corinthians de novo com Cantilho. Cantilho soltou para Fábio Santos. Fábio Santos escorou, devolveu para Cantilho. Cantilho no círculo central e fez o toque, se lançando lá para o campo de ataque pela esquerda para Otero. Ele é rápido, ele recolheu, vai tentar fazer o Hilaria. Preferiu tocar para Cantilho. Cantilho devolveu ali. Outra vez o Corinthians. Cantilho toca de passe com o Vitinho. Vitinho fez o toque. Renanzinho recupera essa bola. Chutou em cima do jogador do Corinthians, mas foi no braço. Falta pro Guarani, falta pro Bugre. Campo de defesa, Thiago. Quem não faz, toma. E o Guarani teve várias oportunidades. 1, 2, até 3, 4 no máximo. Não aproveitou. E o Corinthians, numa só oportunidade, Thiago. Cauê cabeceou, bola na rede. O Corinthians 1-0. E aí, o que fazer, Thiago? Cauê, que eu tinha acabado de dizer, né? Que ainda precisava de maturidade, ainda precisa muito, né? Ainda erra demais, não é porque fez o gol que acaba os problemas. Mas o Corinthians, ele é assim, né? Ele sofre muito, ele suporta a pressão. O Cássio cresce sempre na adversidade do Corinthians, aí é cirúrgico, né? Em uma lance ele acaba conseguindo converter a chance em gol. O que faltou pro Guarani, a precisão e ser cirúrgico, o Corinthians conseguiu ser por isso 1-0. O Guarani é melhor no jogo, é um Corinthians organizado, mas que aproveitou uma chance. E esse que falta para a equipe bugrina, esse poder de decisão. Pela direita, vem descendo o Guarani, fez o cruzamento, a bola explodiu na zaga do Corinthians, a bola sai em escanteio. Escanteio que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, tem grande oportunidade, o bravo Bugre Guerreiro, vai pra cobrança, Andrigo, cruzamento lá na grande área, sobrou pra Júlio César em cima da zaga da equipe do Corinthians, a bola volta com Bidu fez o cruzamento, sobe de cabeça, Fábio Santos, a bola volta pra Andrigo foi pra cima, fez Hilaria, calibrou, bateu pro gol, bateu pra fora! Pra fora do gol! A bola subiu em tiro de meta. Oportunidade, boa batida, mas não calibrou direito ali o pé, o Andrigo Albert. Bola jogada dentro da área, a zaga do Corinthians não tirou legal. A bola sobrou pra ele, né? Pelo lado direito do campo de ataque do Guarani. Andrigo, ele deu um corte, bateu forte tentando o ângulo do Cássio, só que a bola subiu. Tiro de meta para o time do Corinthians. Tiro de meta que vai ser cobrado. Claudinei Costa quer falar, falou. Facebook, Luiz Bueno de Camargo, vindo de Delfim Moreira, Minas Gerais, torcendo para o Guarani. Poli Ribeiro, a fiel de Ribeirão Pires, Jardim Hong Kong, audiência qualificada da Rádio Futebol Interior. Edson Souza, grande repórter, está parabenizando o nosso trabalho aqui. O Maicon Manuel, bela transmissão. Meu amigo Guga, vamos Bugrão. O José Carlos Marcial diz que o Corinthians é um catado. O Edivaldo Santos, torcendo pelo Bugrão. O Antônio Luiz, Guarani não treina a finalização. O Leandro Rodrigues diz, vai Douglas Camargo. O Douglas Camargo está com a gente aqui também, curtindo a nossa transmissão. E também o Adriano Aparecido, Guga. Toda a galera na Vila União curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior. O Bruno Camargo, mais conhecido como Souza. Também meu amigo André, Ana Paula, todo mundo curtindo a Rádio Futebol Interior. Vem Renanzinho pela direita, cruzamento lá na grande área, corta a zaga do Corinthians. A bola volta, reboteada com o Renanzinho. Renanzinho preparou o cruzamento na grande área, sobe de cabeça, farto, periga, a bola volta, reboteada, apenas observa a porta-bola. Tenta Ederson, ela fez o toque de cabeça, sobrou para Fábio Santos, ele manda essa bola para fora, tem arremesso de manual, vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Guarani, o toque foi feito no minuto ali com o Renanzinho para Ederciola, Ederciola para Andrigo, fica tranquilo com o Gil, ele domina, vai jogar sobre o corpo, preferiu fazer o toque para fora, ganha arremesso manual, outra vez pela direita, vai ser cobrado pelo bravo Bugre Verde, que te quero verde, vem o Bugrão, foi para cima, foi com o Tony, e Tony abriu o jogo, fez o toque ali para Bidu escorou, inverte o jogo na esquerda para a direita, sobe de cabeça,
passa, corta a zaga do Corinthians, volta a bola com o Romércio. Romércio pra Rodrigo Andrade pra Ederciola. Ederciola pra Rodrigo Andrade pra Renanzinho. Renanzinho pela direita, cruzamento lá na grande área, pintou. Júlio César dominou, Elias colou, recolheu, foi pra cima, vai tentar fazer o cruzamento, explodiu no pé do jogador Fagner. Vai pra fora, é escanteio pro Guarani. Escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo e o Guarani mudou, viu? Saiu camisa número 23, Índio, foi embora amarelado, entrou camisa número 8, Tony. Índio foi embora, camisa número 23 e entrou o 8, Tony. Cobrança de escanteio pela esquerda, cruzamento fechado, sai de soco, Cássio, sai nela, a bola volta, reboteada com Bidu, mandou bola na grande área, afasta, outra vez do Corinthians, a bola volta, reboteada, outra vez pro campo de defesa, agora pro campo de ataque, domina com o Renanzinho para a equipe do Guarani, lado direito, passa no primeiro, fez o Hilarie, preferiu fazer o toque, dominou ali com o Tony fez o toque para Júlio César evitou a saída, tentou fazer o lançamento no combate, ali chega, Gil apenas observa, girou seu corpo com tranquilo, o Serife ali da zaga corintiana, corta o perigo, soltou para Fábio Santos faz a ligação direta lá pro campo de ataque, ela para o Cauê, e chega na recuperação, Romércio vem soltando essa bola, dominou com o Tony no círculo central, trabalha essa bola para a equipe do Guarani, o toque centralizado, devolução para Tony foi para cima, inverte o jogo, lançamento para a esquerda, Júlio César tentou fazer a devolução errado, recupera ali a zaga da equipe do Corinthians, vem tocando a bola, dominando com Fagner, evita a saída, fez o toque para Gabriel fez o Hilarie na gingada de corpo, fez o toque para Cantilho abriu o jogo, vem fazendo o toque para Fábio Santos no campo de defesa, o jogo está paralisado, porque Albert? Caiu o jogador do Corinthians, ali o Cauê, ele está sendo atendido pela médica, né, do time do Corinthians, parece ser cãibras, hein, um menino novo, né, com cãibras, é estranho, hein, estranho. Certo, o jogo está paralisado, enquanto isso eu passo para o Claudinei Corsi. Legal no Facebook, a Sidilene Santos, feliz com a vitória do Corinthians até aqui. O Douglas Camargo pede um alô para o compadre dele, o Leandro Rodrigues, e a afilhada Aixa. Itapira está na audiência também. O Flávio Joelma Santos, Flávio de Pocatuba, está torcendo pelo Timão. Eu e de Holanda também, mandando um grande abraço aqui para o Albert Cavalcante e para toda a equipe. Tá certo, Edi Holanda mandando um abraço pro Albert. Um abraço, Edi, saudades, hein? Aí, Edi, hein? Edi Holanda no curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior, 35 minutos. E karaokê? Falou. Karaokê, né? O grande Edi Holanda, né? Do karaokê. Boa. Fez curso comigo também no Senac. Tá certo. E vai ter mudança no Corinthians. Daqui a pouquinho o Albert Cavalcante informa. 35, 36 agora passados. Segundo tempo de jogo. Na sua próxima ida ao mercado exigem ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vida mais saudável. Vem o Guarani, Bruno Sávio fez o toque. Fica tranquilo pra Gil. Gil já recarregou, recolheu, dominou pra Otero. Otero dominou pra cima de dois jogadores, foi tocado, pediu falta, ganhou falta no círculo central, campo de defesa, próximo na verdade ao círculo central, falta para a equipe do Corinthians. O Liso, né, o Liso Otero, agora tenta aí segurar aí o máximo que pode pro Guarani não investir nos contra-ataques. Falta marcada e vem o Corinthians. E vem o Corinthians tocando a bola no campo de defesa. Fábio Santos gingou seu corpo, apenas o escorou. Fez o toque, abriu ali o jogo. Dominou ali para Cantilho. Cantilho já fez o toque, dominando no campo de defesa para Bruno Mendes. Bruno Mendes tentou fazer abertura de jogo, deu certo para Cauê, ator do gol. Ele fez o toque pela direita para Fagner. Fagner tentou fazer o corte ali para cima de Júlio César. A bola sai em arremesso normal. Vai ser cobrado para o Corinthians pela direita. E Fagner outra vez para a cobrança de arremesso normal. O tempo passa aqui na Rádio Futebol Interior e o Guarani vai perdendo 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do Guarani. Vem dominando ali, corta o perigo, Tony manda essa bola tentando achar alguém lá no campo de ataque, sobe de cabeça, Gil afasta para o Corinthians, a bola volta reboteada para o Corinthians, para o campo de ataque, escorou, deu certo para Gabriel gingou para cá, gingou para lá, fez o toque para Otero foi para cima para Fábio Santos gingou para cá, fez o toque, devolveu ali para Gabriel lado esquerdo, foi para cima, tentou fazer
fazer o Hilari, corta a zaga do Guarani, voltou pra Fábio Santos, cruzamento na grande área, testada nela, corta outra vez o Guarani, a bola volta com o Otero soltou o lado esquerdo, dominando com o Fábio Santos foi pra cima, soltou em cima de Renanzinho, sobre o corpo de Renanzinho, a bola vai pra fora, outra vez em arcabouço manual, que vai ser cobrado, dominando com o Fábio Santos tocou, gengou, foi pra cá, veio pra lá, fez o toque, a devolução, dominando ali com o Léo Natel, a bola volta com o Gil, a devolução pro Corinthians, lado esquerdo, carrega essa bola com o Cantilho recolheu, fez o toque lá pra ele, Cássio que fez o milagre para a equipe do Corinthians no comecinho desse segundo tempo na testada do Índio. Se o Guarani fizesse aquele gol, mudaria tudo, hein? Albert? Mudaria tudo e o Corinthians mudou. Saiu o autor do gol, Cauê, camisa número 17, entrou 77, Jô. Foi embora o Cauê, camisa número 17, e entrou o Jô, 77. E foi embora o Vitinho, camisa número 43, e entrou o 20, Camacho. Vitinho foi embora, o camisa número 43, e entrou 20, Camacho. E vem o Fábio Santos pela esquerda, carrega essa bola, dominou para o Otero foi pra cima, vai tentar fazer o Hilari para o campeão Corinthians, que vence o jogo pela cara de 1-0, a bola tocada, dominou com Cantilho recolheu, ergueu a sua cabeça, cruzamento lá na grande área, sobe de cabeça, corta, Bidu, fez o toque para Júlio César, na correria, contra-golpe pro Guarani, foi puxado, o Fagner puxou, tirou, impediu o contra-ataque, e tem que receber o cartão, mas não deu, hein? Aí não engraçado, dá, né? Ali pediu o contra-ataque, puxou a camisa do jogador Júlio César. Na minha cidade, no meu país, é cartão amarelo. Por que será que não é aqui? Gustavo. Oi. Não, só em relação do Guarani, né? O Júlio veio pra esquerda, o Renanzinho tá pela direita agora. E como cresceu o Corinthians com a entrada do Otero, né? Consegue acertar mais, ser mais assertivo no campo ofensivo. A verdade é que a entrada do Cantilho, o time perdeu um pouco de intensidade no momento sem a bola, então é um jogador mais que joga, não tem tanta intensidade que nem o Ramiro, por isso que o Guarani gerou tantas chances de gols, mas cresceu demais na parte ofensiva da equipe do Corinthians. E vem o Corinthians pro campo de ataque, agora o campo de defesa, trabalhando essa bola, dominando ali com o Fábio Santos. E Fábio Santos fez o toque, a bola tocada, dominando ainda no campo de defesa, abriu no jogo, você viu o toque. Então vem comigo daqui a pouquinho para o tempo e placar de jogo, porque dessa equipe do Guarani, dominando com o Andrigo, girou o seu campo, pediu falta, ganhou falta, lado direito, falta pro Guarani, falta pro Bugre, Albert. Falta pro Guarani, ali o Andrigo foi mais esperto que a zaga do Corinthians, tomou a bola e ia sair no contra-ataque, só que não teve jeito. Falta para o time do Guarani pelo lado direito e lá vem 2 substituições pro Guarani. Meu Deus, vai sair o Júlio César daqui a pouquinho, a informação com o Albert, tem falta o Guarani lado direito, tem falta lado direito, obrigado você que está ouvindo aqui, Bruno Camargo, o locutor Bruno Camargo curtindo aqui, mandando mensagem via WhatsApp pra gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, vai mandar essa bola na área, cruzamento ali de falta, a bola subiu, 2 jogadores, bateu pro gol, nas mãos do goleiro Cássio. Bruno Sávio, hoje não é seu dia, Bruno Sávio. Outra oportunidade, outra vez no pé do Sávio e ele não aproveitou, Albert. Pois é, mais uma vez no pé do Bruno Sávio, ele não consegue, não tem jeito. Era só de bater, era encher o pé. Ele, sei lá, se ele pegou de canela, pegou de chuteira, não sei o que ele... A bola foi bem devagarzinho, a zaga do Corinthians conseguiu tirar. E vem do Guarani, dominando ali, o toque foi feito ali com o Ayrton, a bola voltou para Rafael Costa, Rafael Costa voltou outra vez, dominando para ele, pelo Guarani com Tony fez o toque ali para Ederciola, Ederciola pela direita, tentou fazer o cruzamento errado, a bola sobrou, vem no contragolpe, agora é perigoso, hein? Olha o perigo, olha os caras chegando no círculo central, para cima de 2 jogadores, chega na marcação, afasta o perigo e aí ganhou falta, Rodrigo Andrade cortou ali o contra-ataque do Corinthians, recebeu o cartão amarelo, mas no contra-ataque que o Guarani estava se lançando para o campo de ataque, foi puxado pelo Wagner, não saiu nenhum cartão, hein, Albert? É engraçado ainda quem nem fez a falta, foi a falta lá atrás, né? Mas na verdade quem fez a falta foi o Ederciola. Engraçado, o juiz, o critério que ele usa. E mudou, e fez 2 mudanças do Guarani, viu? 2 mudanças quando quiser, Albert. Andrigo foi embora, o camisa número 10, entrou Rafael Costa, o camisa número 9. Andrigo foi embora, o camisa 10, entrou 9, Rafael Costa. Júlio César, camisa número 94, foi embora e entrou 7, Matheus Souza.
Júlio César, 94, foi embora e entrou o 7, Matheus Souza. Errou, né, Thiago? Deveria tirar o Bruno Sávio e ter colocado o Rafael Costa, né? Sim, mantinha o Andrigo, né? E é engraçado também que o Pablo parece perder o espaço, né? Não sei qual que é a questão física dele, mas parece que perdeu um pouco de espaço. Mas eu concordo com você, Gustavo. Não teria tirado o Andrigo, teria mantido e teria tirado o Bruno Sávio. Tá certo, ele vai manter ali ou vai inverter, até porque o Bruno Sávio também joga pelas beiradas, né? Ele pode deixar o Bruno Sávio jogando pelas beiradas e deixar o Rafael Costa lá como centroavante. Isso, o Bruno deve recuar, jogar nas costas do Rafael, na verdade, por dentro ainda. Renanzinho mantido pelo lado e o Rafael Costa mais como centroavante, como uma referência, vamos ver. Tá certo, eu sou Thiago Caetano, aí com sua opinião objetiva aqui na Rádio Futebol Interior. Oi, Claudinei. E o Rodrigo Justi diz aqui, Rafael Costa, menos um jogador no Guarani. Nossa, Rafael Costa em campo, o tempo passa e eu preciso pagar o tempo. Atenção, amantes do futebol. Atenção, torcedores, para o tempo e placar de jogo. Para a Rádio Voz do Repórter Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista e Rádio Futebol na Canela. Tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, o estádio é Brinco de Ouro, 15ª rodada, 44 minutos e o placar está assim, Thiago. O Bravo Bugre Guerreiro Verde que te quero ver de 3-0 e o Corinthians tem um, Claudinei Corsi. E ontem tivemos São Bento 1, Bragantino 2, no Morumbi São Paulo 5, São Caetano 1 e na Vila Belmiro Santos só empatou com Botafogo de Ribeirão 0-0. Futebol Interior. Vamos pra rede, esse sou eu, a minha garganta é a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão, batendo forte o coração, aqui na Rádio Futebol Interior, tem falta pela direita, mais uma grande oportunidade para a equipe do Guarani, a equipe de Campinas tentando empatar o jogo. Vamos, Bugre, vamos Verde, que te quero ver de 2 jogadores na bola, tem Bidu e também tem Tony, Bidu, vai Tony, pra cobrança de falta lá na grande área, o toque de cabeça, afasta o perigo, sobrou para a equipe do Guarani com o Renanzinho foi pra cima, fez o toque, abriu pra Tony centralizado, ergueu sua cabeça, tentando achar alguém, faz o lançamento lá pro campo de ataque, subiu de cabeça, tentou fazer a devolução totalmente errado, nas mãos do goleiro Cássio Canela, e segura essa bola para o Corinthians. 5 minutos, justo ou não, Thiago, esses 5 minutos? Acho que justo, né? Não teve grandes paradas, teve só as alterações. Teve o lance do Cauê, né? Que pediu pra... Ele sentiu ali, foi atendido, mas acho que tá bom, tá de bom tamanho, sim. É isso aí, vem tocando a bola pra tocar, o vendedor do campo de defesa, abre o jogo pra Ayrton fez o toque pra Bidu do campo de defesa, fez o lançamento lá pro campo de ataque na correria, vamos Guarani, abriu pra Bruno Sávio pra fazer, cortou, bateu pro gol nas mãos e Cássio no meio do gol, pega essa bola pro Corinthians, bonita jogada do Guarani, abriu, sobrou, fez o toque pro Bruno Sávio pra fazer, Bruno Sávio, ele chutou em cima do Cássio, daqui a pouquinho Albert, porque vem Corinthians, mas diga aí, Albert, o que você viu que eu não vi nesse lance? Jogadaça, né? Uma jogadaça do Matheus Souza pelo lado esquerdo. Ali levou a marcação inteira do Corinthians, achou dentro da grande área ele, Bruno Sávio, ele de novo, ele pegou, driblou, cortou certinho e bateu. Quando ele chutou fraco e o Cássio defendeu sem maiores problemas. O Bruno Sávio precisa comer feijão, hein? E vem o Corinthians, cruzamento lá na grande área, afasta o perigo, tira, vem o Guarani pro contragolpe, descendo o lado esquerdo na correria, gingou pra cá, gingou pra lá, vem tocando bola no campo de defesa, abre no jogo o Matheus Souza fez o toque, a bola abriu ali no campo de defesa, dominando, cansou também o Guarani, a bola tocada, Bruno com Tony dominando no círculo central, trabalha essa bola para a equipe do Guarani, se lançando lá pro campo de ataque, inverte o jogo da esquerda pra direita, deu certo, é pra Éder Senhor,
bola, Ederciola foi pra cima, tentou fazer o toque, deu certo, dominou pra Rodrigo Andrade fez o toque pra Tony no círculo central, ergueu sua cabeça, abriu o jogo pela esquerda, carregou ali com Bidu foi pra cima, o tempo passa, o Guarani não consegue abrir o marcador, o tempo passa, o Guarani não consegue empatar o jogo, dominando com Rodrigo Andrade quase entregou o ouro pro jogo, a bola tocada, dominou pra Ederciola, ele chegou derrubando tudo, é falta pro Corinthians, lado esquerdo, falta pro Corinthians, era tudo que o Corinthians queria. 47 minutos, o tempo passa aqui na Rádio Futebol Interior, o tempo passa para Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, Restaurante Romanos, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte e Loterias e Pizza Dona Luísa. O tempo passa. Obrigado também a todos que curtindo a transmissão também pela Rádio Voz do Repórter, Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista e Rádio Futebol na Canela. Vem o Bugre pro campo de ataque, minutos finais do Brinco de Ouro. Matheus Souza gingou, pediu falta, ganhou, deu vantagem, marcou falta pela esquerda, vai ser cobrado pelo Guarani, pode ser as últimas oportunidades pro Bugre. O Matheus Souza, né? Agora pelo lado esquerdo, ele levou 2 jogadores ali também. O Corinthians também tá se arrastando, hein? Ali ele recebeu a falta do Fagner, na carga por trás. Ele até tentou continuar a jogada, mas o juiz já tinha marcado. Falta perigosa. Última chance do Guarani. Quem sabe agora? Tony na bola. É falta pelo lado esquerdo. Verde que te quero, Verde tem uma grande oportunidade no jogo. Vamos, Guarani. Capricha, cruzamento, toque de cabeça, afasta. Voltou, Bruno Sávio fez o toque outra vez errado. Ele chegou pra atrapalhar tudo e todos. Bruno Sávio no seu mau momento, manda essa bola pra fora em tiro de meta. Era tudo que o Corinthians queria. Era tudo que a equipe alvinegra queria. O Corinthians vai derrotando o Guarani dentro de casa. O Guarani vai perdendo. Era a oportunidade do Guarani vencer o jogo. Era a oportunidade porque o Santos somou ponto. Está na vice. Está lá na segunda colocação. O Santos está na frente. Era a oportunidade do Guarani. Jogou bem. Por boa parte do jogo foi superior que o Corinthians, mas não aproveitou a oportunidade. O Corinthians em um lance, uma bola fez o gol. O Guarani teve 1, 2, 3, 4, 5, até 6 oportunidades claras de gol e não conseguiu converter. E agora vai perdendo o jogo. Lá vem o Guarani no campo de defesa. Pede essa bola, pediu falta para a equipe do Guarani. Vai terminar o jogo. Mandou Futebol lá aqui. Interior. Ali o árbitro da partida, o Luiz Flávio de Oliveira, mandou ali repetir a cobrança. A bola volta no contragolpe. A última oportunidade de Wilson, como perdeu. E o Corinthians pode matar o jogo. Dominou, foi pra cima, gingou, abriu o jogo, bola tocada, bateu pro gol. Camacho pra fora. Pra fora do gol. Camacho teve oportunidade pela esquerda, desperdiçou, deu mais 1 minuto de acréscimo. O árbitro deu mais um. E vem o Guarani se lançando pro campo de ataque, inverte o jogo, deu certo, é pra Renanzinho. Renanzinho fez de lado, Larier foi puxado, foi pra cima, fez o toque, abriu, Rafael Costa passou do primeiro, pediu pênalti, não foi nada. Pediu pra levantar, ele passou do primeiro, fez, conseguiu fazer o Hilari Larier, mas na hora do se perdeu nela, caiu e não foi nada. Vai ali pra cobrança de tiro de meta a equipe do Corinthians, praticamente conquistando aí os seus 3 pontos importantes para o Corinthians e ponto desperdiçado, pontos, né? Desperdiçado porque são 3 pontos desperdiçados do Guarani, Albert. Com essa vitória aqui o Guarani vai mais líder do que nunca, né? Vai ficar com 14 pontos mais distante do Santo André, que é o segundo com 5 pontos. O Mirassol no grupo do Guarani, Mirassol com 8 pontos, o Santos com 6 e agora o Guarani com 5. Apita o árbitro. Termina o jogo no Brinco de Ouro e com cartão amarelo pro Bruno Sávio. Tá reclamando do que, Bruno Sávio? O único que tem que reclamar de você é todo mundo, Bruno Sávio. Recebeu o cartão amarelo, reclamou, amarelado sem fazer nada. Que coisa, hein? E agora, gente, vem ele para o final de jogo aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. Obrigado
Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você, amigo torcedor que mandou mensagem pelo WhatsApp, mandou mensagem pelo Facebook, me abraçou, muito obrigado. Obrigado também, Rádio Voz do Repórter Central Interativa News, Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista, Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Obrigado a todos vocês. Eu vou, mas meu coração fica e eu falto na ficha técnica do jogo e debater com os amigos aqui nessa mesa. E no fim do jogo, com ele, a voz experiente do Rádio Campineiro assumindo o fim do jogo, ele, Claudinei Corsi. Muito obrigado, Gustavo Marques. 9h58. Já tem gente falando por aí, Albert Cavalcante. Tem sim ele, Bruno Sávio. Eu tava conversando com o professor ali durante uns 2 minutos e ele não falava nada. E a gente com um placar adverso, então simplesmente cobrei, porque os jogadores deles falaram o jogo inteiro e ele, quando a gente abria a boca pra falar uma coisa, ele já não deixava, e os caras falando pra caramba. Então acho que é de jogo, a gente tá com a cabeça quente, a gente quer ganhar, competitivo, então acaba que a gente se excede um pouco. E foi isso que aconteceu. Você acha que tem explicação? Porque o Guarani jogou melhor, mas o futebol tem dessas assim, nem sempre que o time que joga mais vai sair vencedor? Olha, eu acho que o time que joga melhor é o time que vence. Não adianta a gente ter mais posse de bola, criar mais e não fazer os gols. A equipe deles foi mais eficiente, quando chegou aproveitou a oportunidade. Hoje a gente pecou nas finalizações. Agora é ver o que o professor tem para corrigir. A gente tem um jogo muito importante no meio de semana, outra equipe muito qualificada já do São Paulo. Agora é trabalhar bem, pôr a cabeça no lugar e ter consciência que nossa equipe vem evoluindo. Apesar que a gente não saiu com a vitória, acho que nosso time jogou bem, fez por merecer, infelizmente não veio a vitória. Agora é focar aí e tentar ir lá no Morumbi e buscar os 3 pontos. Obrigado, Bruno. É o Bruno Sávio, né, que teve várias oportunidades aí pelo Guarani, mas no final ainda reclamou e acabou levando o cartão amarelo. Agora pelo lado do Corinthians, o autor do gol da vitória do Corinthians, Cauê. Tá tudo tranquilo, né? Só foi uma cãibra ali, mas tá tudo de boa. Fico muito feliz, né, por esse momento. A gente trabalha muito para viver momentos como esse, então eu tô muito feliz. Após o gol, me pareceu que você fez questão de ir lá abraçar o Jô. Qual a importância desse abraço com o Jô nesse momento? Ele é um ídolo para mim também, né? Antes do jogo ele tinha falado comigo e falou que eu ia fazer um gol e para ir abraçar ele. Então eu fiz e fui abraçar ele. Por isso, então o Jô prevê o futuro, então? Preveu. Parabéns, Cauê, pelo gol. Boa sorte. Ele que substituiu o Jô, né? Um grande ídolo aí. Tanto que quando ele fez o gol, ele foi lá abraçar o Jô e o Jô acabou entrando no lugar dele. Legal, né? Bela imagem. Tá, então, os jogadores de Guarani e Corinthians falando após esta derrota do Guarani 1-0 para o Corinthians no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 10 da noite em ponto, é o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, que tem para você ainda daqui a pouquinho as notas do jogo do comentarista Thiago Caetano. Não vamos eleger o melhor em campo do Guarani, evidentemente, porque o Guarani perdeu o jogo, mas tem também a ficha técnica com o Gustavo Marques. E vamos aguardar aí a coletiva do técnico Alan Al, né? Vamos ver se ele consegue falar. Estava rouco já durante toda a partida, mas vamos ver, que acho que lá na sala de imprensa dá para ele falar e trazer, então, nós vamos trazer para vocês a entrevista coletiva do técnico Alan Al. Deixa eu pegar aqui o destaque do comentarista. Interior. Guarani 0, Corinthians 1. Comentarista Thiago Caetano, o seu destaque, Caetano. O Guarani criou bastante, o time evoluiu antes da parada, né, por conta da pandemia, uma evolução, mas precisa ainda tomar as melhores decisões, por isso o placar de 1-0 para o Corinthians. O Guarani perdeu para ele mesmo, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, daqui a pouquinho tem mais Thiago Caetano, inclusive com a nota dos jogadores que estiveram em ação do Guarani nesta partida, que o Guarani perdeu por 1-0 para a equipe do Corinthians. Aqui na Rádio Futebol Interior, o fim de jogo, falamos para Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, futebolinterior.com.br, Restaurante Romanos, Ovos Satoshi, e com a gente também a Pizzaria Dona Luísa e também Shimozono Mega Sorte Loterias. Fim de jogo vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dadá. 3242-3125, 3242-3125.
3242 3125. 3242 3125. A sua Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria, pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas, farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor, uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. 10 da noite, mais 6 minutos em Campinas, 10:06 é o fim de jogo da Rádio Futebol Interior, repercutindo o resultado negativo do Guarani, que perdeu para o Corinthians, apesar de criar várias e várias possibilidades. Daqui a pouquinho o Thiago Caetano vai falar. O Guarani criou, não fez. O Corinthians foi lá e fez o gol que deu a vitória ao time do Corinthians, 1-0 para o Corinthians no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que volta a campo, não é isso, Albert? Na próxima quarta-feira, enfrentando São Paulo, que ontem voltou goleando o São Caetano, não é isso, Albert? É isso mesmo, depois de jogar contra o Corinthians, o Guarani enfrenta o São Paulo na quarta-feira às 9h30. O restante da sequência da tabela do Guarani na competição ainda deve ser detalhada pela Federação Paulista. Beleza, no aguardo então dessa tabela, inclusive muita gente querendo saber do derby campineiro também, né, que estava marcado, quase ia acontecer, mas agora, por enquanto, não saiu nada a respeito do derby, né, Albert? É isso mesmo, não saiu nada, tanto que estamos executando a 11ª rodada, sendo que originalmente o Guarani jogaria contra a Ferroviária pela 5ª rodada. É verdade, deixa eu abraçar aqui o Edson Barreto, ele diz aqui, maravilha, estamos ouvindo aqui em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, um grande abraço, né, é nome de cidade e de música, né? O Carlos Henrique Silva, mandando um abraço para o Gustavo aqui. Quem mais aqui por aqui? O Edson Barreto deu parabéns a todos aqui da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado pela audiência, viu, Edson Barreto? E o Eduardo Franco diz que mora lá em Araraquara, é torcedor da Ferroviária e vai vingar o Guarani. Diz que a Ferroviária vai vencer o Corinthians na próxima terça-feira.
O Washington Santos diz aqui, Bruno Sávio, jogador de Série D de Campeonato Brasileiro. O Antônio Luiz, Bruno Sávio serve para lavar banheiro. O pessoal tá bravo com o Bruno Sávio aqui. Tem razão de ficar bravo com o Bruno Sávio hoje? Perdeu muito gol, Thiago Caetano? Ele tava numa posição que não é dele, né? Ele tem jogado assim como centroavante, não é dele. Ele não finaliza bem e não é de hoje. Aí colocar ele lá, eu acho que quem tem que responder é o treinador, não ele. O Bruno Sávio é isso. Mas que ele chuta que nem uma criança, ele chuta. Meu filho bate melhor na bola do que ele. Aí então a opinião do Thiago Caetano, quase que concordando aqui, né, com o Antônio Luiz, mas também não é assim, né, pra lavar a banheira é que realmente... Não, ele não é um mau jogador, tanto que ele gera muitas chances de gols, né, Claudinei? E tem dia que de noite é assim mesmo, né, Thiago? Já diria o Albert Cavalcante. É verdade. 10 da noite, mais 8 minutos, deixa eu dar uma repassada aqui pra você que está querendo saber a respeito do Campeonato Paulista, principalmente nessa semana, né, o Campeonato Paulista que voltou neste final de semana. Tivemos ontem São Bento 1, Bragantino 2, no Morumbi São Paulo 5, São Caetano 1 e na Vila Belmiro Santos 0, Botafogo também 0. Amanhã o jogo vale pela 7ª rodada, no Morumbi às 8 da noite tem São Paulo e RB Bragantino. Na terça-feira, dia 13 de abril, válido pela 5ª rodada, no Canindé tem o duelo do Santos, né? O Santo André contra o São Bento. Válido pela 9ª rodada na terça-feira, mas também começando na terça-feira às 20 horas tem na Arena da Fonte, lá em Araraquara, Ferroviária e Corinthians. Na quarta-feira, dia 14 de abril, 8 da noite, no Anacleto Campanella, tem São Caetano e Novo Horizontino, válido pela 5ª rodada. Às 21h30, no Morumbi, São Paulo e Guarani, jogo válido pela 9ª rodada. E às 22 horas, no Novelli Júnior e Itu, tem Ituano e Botafogo, jogo válido pela 5ª rodada. Na quinta-feira, dia 15, Inter de Limeira e RB Bragantino, às 8 da noite, em Limeira, jogo válido pela 5ª rodada. Na sexta-feira, dia 16 de abril, 8 da noite, no Majestoso, tem Ponte Preta e Santos, jogo válido pela 5ª rodada, cobertura total aqui da Rádio Futebol Interior. Na Arena do Corinthians tem Corinthians e São Bento, portanto, Corinthians jogou hoje, joga terça e joga sexta. E às 22 horas da sexta-feira tem Palmeiras e São Paulo, choque rei, no Allianz Parque, jogo válido pela 5ª rodada. Lembrando que hoje pela manhã, jogo das 11 da manhã, lá em Brasília, no Mané Garrincha, Supercopa, Palmeiras e Flamengo empataram 2-2 no tempo normal, e nos pênaltis o Flamengo se deu bem, venceu 6-5 e sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil. Tá aí então as informações para você, colocando em dia esta agenda, né, maluca agora que vai ser do Campeonato Paulista. O Thiago Caetano, é jogo para todo lado, né? No meio ainda tem Libertadores da América, por exemplo, o Santos na terça-feira. E essas câimbras que a gente viu aí mesmo em garotos hoje, né, Thiago Caetano, já mostram, já são uma consequência desta parada e agora o retorno, e deve piorar com a sequência de jogos, hein, Thiago Caetano? Sem dúvida, né, Claudinei? Não tem meio termo. Ou fica muito tempo parado, que foi o caso, né? Mais de 15 dias o Corinthians, no caso o Corinthians, e os meninos, os jogadores sentiram. E agora vai aquela sequência direto, né? Corinthians vai jogar hoje, joga terça, joga na sexta. Provavelmente deve jogar no final de semana também, né? No domingo ou na segunda. Então é jogo atrás de jogo, e como você bem disse, não é só Paulista, né, Claudinei? Tem Copa do Brasil, alguns tem Libertadores. Então é overdose de futebol. É verdade. Deixa eu falar com o nosso narrador, o Gustavo Marques, que narrou a partida aqui, a derrota do Guarani. Ficou muito aquém daquilo que você esperava, ou Gustavo Marques, a sua expectativa para o jogo? Ou aí é que o Guarani até que se ouve bem, você gostou do jogo do Guarani, só faltou, pelo jeito, o gol mesmo, né, Gustavo? Olha, Claudinei, eu gostei do Guarani. O Guarani engoliu o Corinthians tecnicamente, também postou dentro de campo. Foi melhor do que o Corinthians boa parte do jogo. Faltou aquilo que sempre falta no Guarani, né? Não colocar a bola no fundo do gol. E quem vence o jogo é quem marca. E quem marcou foi o Corinthians, mas o Guarani foi melhor. Eu gostei do Guarani, evoluiu dentro de campo, principalmente o Regis dominou o meio de campo, um jogador que arma as jogadas do Guarani, um jogador muito inteligente. Gostei muito do Guarani, mas faltou aquilo que sempre falta, o gol.
E o Guarani não tem o centroavante. Falta o centroavante do Guarani que a gente sempre pedia aqui. Falta um centroavante. O Guarani não tem centroavante. Vamos ver se o Davó consegue fazer essa função. É claro que o Davó não é um centroavante de ofício, um camisa 9, gosta de jogar pelas beiradas, mas o que falta no Bugre, Claudinei Corsi, é um camisa 9. Não sei se o Davó vai fazer essa função, mas o que faltou foi a finalização e faltou o gol, e o Guarani não teve competência de marcar e perdeu o jogo. Tá muito bem, tá aí o narrador Flechada da Rádio Futebol Interior, feliz aí com o Guarani com a partida, lógico não gostou da derrota, mas gostou do jogo do Guarani, né? Abraçando aqui você que está ouvindo a gente aqui nesse fim de jogo da Rádio Futebol Interior, repercutindo o resultado de derrota do Guarani 1-0 para a equipe do Corinthians, abraçando você que está nos ouvindo pela Rádio Voz do Repórter, dia 5 de junho, completando 10 anos. Também tem lá o comando do Ronald Pinheiro, a CIN, a Central Interativa News, com o Oswaldo Guerreiro e Edson Carlos, a Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista e também a Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul, que tem o comando do Thiago Lopes de Faria. Todo esse pessoal ligado com a gente através das emissoras co-irmãs da gente aí, as que sempre estão com a gente na rádio, junto com a Rádio Futebol Interior, para ouvir e as nossas transmissões aqui da Rádio Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o João Prone, lá em Jaguariúna, da Agropecuária Florianópolis, curtindo aqui a nossa jornada esportiva. Tá chateado com o empate do Santos ontem na Vila Belmiro com o Botafogo. A Sandrinha Rebelo, sempre com a gente também na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. O Maurício Carias, meu amigo Maurício Carias, tá lá em Portugal, curtindo a nossa jornada esportiva. O Robson Caparrós, da Nix Travel, lá em São Paulo, e tem a Nix Travel também aqui em Campinas com a Claudinha. Também o Walter Patriani, da construtora Patriani, curtindo aqui as nossas transmissões. Manda um abraço mais uma vez aqui para o Adilson, da Merig, distribuidora do Santo Café. O Adilson que está curtindo com a gente, aí vem novidades aí também da Rádio Futebol Interior, com o Santo Café, também com a Merig, brevemente, aguarde. São 10 da noite mais 15 minutos, Albert Cavalcante, por enquanto nada ainda do Alan Al, Albert? Nada ainda do Alan Al. Tá muito bem, produção, então vamos para, adiantando a nossa pauta aqui, vamos para as notas do jogo. Se o Alan Al pintar, a gente interrompe, mas vamos então para as notas do jogo aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vale nota, e as notas aqui sempre com o comentarista. Hoje aqui nos comentários, Thiago Caetano, o comentarista que enxerga o jogo. Vamos lá, Thiagão, tudo pronto aí para as notas, Thiago? Sim. Então vamos começar com o goleiro Gabriel Mesquita do Guarani. Pouco trabalhou, né? Foi peça decisiva, principalmente no gol do Corinthians. Lógico que ele não esperava que a bola fosse em direção ao gol, mas o goleiro tem que tomar uma atitude ali e tomar a melhor decisão, né? Ele poderia ter buscado de outra maneira, não. Ele acabou rebatendo a bola para o meio da área e antes saiu o gol do Corinthians. Mas não foi grande responsável, trabalhou muito pouco, vai ficar com a nota 5, Claudinei. Nota 5 para o Gabriel Mesquita. E o Éder Ciola, lateral direito do Guarani, hein, Thiago? Ele apoia muito pouco, né? Até porque o Bidu apoia muito mais. Mas no sistema defensivo sofreu bastante. Principalmente quando o Vitinho saía de dentro para fora e gerava muita dificuldade. Depois o Otelo entrou também por ali, acabou gerando muita dificuldade para ele. E entregou muito pouco na parte ofensiva, vai ficar com uma nota 5,5. O Romércio, zaga do Guarani. Romércio, gostei dele. Acho que ele foi bem, tem crescido, né? Já vinha assim já antes da parada, agora como titular, né? O ano passado ele revezou muito, momentos como titular, depois por a posição, mas jogou bem, nota 6. Nota 6 para o Romércio. E o companheiro de zaga, o Ayrton, hein, Thiago Caetano? O Ayrton, ele tem uma função até um pouco diferente do Romércio, né? Se você prestar atenção, ele sai, muitas vezes ele tem a saída de bola, né? Ou um passe um pouco mais curto, ou num lançamento mais longo. Ele tem essa função. Nota 6 para ele também. Tá certo, zagueiros então a mesma nota, 6 para o Romércio, 6 para o Ayrton. Pela lateral esquerda, o Bidu, Thiago Caetano.
Sofreu bastante, principalmente no primeiro tempo com o Fagner, né? Fagner que é um lateral que vira ala e às vezes até um ponta. Mas contribuiu, fez uma boa parceria ali com o Andrigo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, depois o Andrigo até faz uma outra movimentação, ele fica um pouco isolado. Teve uma oportunidade, fez uma finalização para fora, estava meio desequilibrado, mas o Bidu, a gente sempre espera mais dele, né? E hoje ele fez abaixo do que ele pode ainda, mas já é uma evolução, já que na temporada passada, no finalzinho, ele deu uma caída. Vai ficar com uma nota 6 também. Tá muito bem. E o meio-campo do Guarani, o Rodrigo Andrade. Rodrigo saindo do meio para a direita, sempre para encostar ali no Júlio e no Éder. Acerta bastante passe. Não tem um passe tão longo, né? É sempre um passe um pouco mais curto. Jogadores de meio hoje tem que parecer pisar um pouco mais na área. E aí eu senti um pouco falta disso. Eu senti um pouco falta do Rodrigo saindo um pouco mais para quebrar as linhas de marcação. Mas foi bem, nota 5,5 para ele. 5,5, tem o hino de fundo do Guarani aí. Daqui a pouquinho, quando para o hino, começa a entrevista. É sempre assim, né, que acontece. Então nós vamos aguardando. Só abaixa um pouquinho pra gente o hino aí, para eu continuar com o Thiago Caetano aqui. O Índio, a nota do Índio, o Thiago. Deu dinâmica, mas ele erra demais, né, o passe, né? Isso acaba atrapalhando na sequência da jogada. Ainda mais quando o Corinthians subia a marcação para sair, o Guarani tinha que sair dessa primeira marcação alta e em velocidade a sequência da jogada não saía, porque o Bruno erra demais os passes, né? Vai ficar com uma nota 5. Índio, nota 5. Entrou no lugar dele o Tony, deu tempo para dar nota pro Tony, Thiago Caetano? Fez algumas inversões de bola ali, mas pouca coisa, não dá para dar nota não. Legal. E o Regis, camisa 78, aliás, a camisa 78 que ele estreou hoje aí no Guarani é em homenagem ao título de 78 do Guarani. A nota do Regis, Thiago Caetano? Ele demorou um pouco para entrar no jogo, mas quando ele entrou ele fez a diferença, né? Sempre achando um jogador bem colocado para receber o passe, para fazer infiltração, bater uma bola na trave, numa bela jogada. Sempre distribuindo, não centralizando muito pela esquerda e jogando também, fazendo o lado direito a trabalhar também, isso é importante, senão fica previsível, né? Ele buscou bastante opções variadas e foi bem na partida. Gostei da estreia do Regis, vai ficar com uma nota 6,5. 6,5, entrou no lugar dele o Renanzinho. Tem nota o Renanzinho, Thiago Caetano? Renanzinho dá pra dar nota sim porque ele entrou um pouco mais cedo, né? Na verdade, o Renanzinho entrou no lugar do Regis, contundido, na verdade. Isso. Mas o Renanzinho jogando pelo lado direito, eu gosto mais do Renanzinho pelo lado esquerdo. Deu uma velocidade, um pouco mais de velocidade, mas aí acabou perdendo. Eu queria ver o Renanzinho com o Regis e não no lugar dele. O Renanzinho vai ficar com uma nota 5. E o Andrigo, camisa 10 do Guarani? Gostei do Andrigo também, até me surpreendendo. Porque eu tenho uma impressão do Andrigo que é aquele cara que faz fumaça, mas não gera jogo, né? Não gera situações para finalização. E hoje não, ele participou. Ele só não tem velocidade para jogar aberto pelo lado esquerdo. Ali tinha que ser um cara com um pouco mais de velocidade. Mas gostei do Andrigo, vai ficar com uma nota 6. Nota 6 para o Andrigo. Entrou no lugar dele o camisa 9 do Guarani, o Rafael Costa, Thiago. Nem pegou na bola, né, Claudinei? Não dá para dar. Sem nota. E o Júlio César? Júlio, muito isolado pelo lado direito, aí faltou um pouco parceria com o Éder, até falei, né, que o Éder não apoia tanto, e aí ele ficava um pouco isolado, mas quando ele consegue pegar de mano da direita e trazer para dentro, para tentar finalizar, ele consegue gerar bastante situações de gols, né? Aí ele pegou, cresceu, depois ele até muda de lado, ele vem pro lado esquerdo, até na entrada do Renanzinho, e aí ele participa um pouco mais, vai ficar com uma nota 5,5 pro Júlio. 5,5. Entrou no lugar dele o Matheus Souza, o Mateuzinho. Fez uma jogada apenas também, um pouco mais interessante, que ele acaba cruzando, mas muito pouco, sem nota. Sem nota. E o Bruno Sávio, hein, Thiago Caetano? O Bruno, eu não quero acusar ele da derrota do Guarani, apesar de ele ter perdido várias oportunidades, mas ele não é centroavante, né? Ele, por alguns momentos com o Felipe Conceição, ele vira centroavante, até o Felipe falou que já tinha jogado assim em outras oportunidades, mas ele não é centroavante, ele não tem cacuete de centroavante, ele não sabe finalizar, ele não tem o cabeceio, ele não joga de costa, ele é um cara de lado, para pegar o lateral de mano, para quebrar a linha de marcação em velocidade, para tentar gerar jogo a partir daí. Agora pedir para ele finalizar, ser o cara homem gol do Guarani, aí é pedir demais.
finalização dele hoje foi comprovado. O Cássio brincou com ele hoje, né? Então, por essas e outras, não dá pra culpar ele. Não vou dar uma nota alta, verdade, mas também não dá pra execrar o cara por conta de ele estar quebrando um galho como centroavante. Então vai ficar com uma nota 5. Tá muito bem. Fechamos o elenco do Guarani, aqueles que entraram também, e a nota para o técnico Alan Al. Ele não tem culpa das finalizações erradas do Bruno Sávio, né? Apesar de ele ter escalado, mas não tem alternativa, porque quando põe o Rafael Costa também não acontece nada. Pelo menos o Bruno, ele faz o jogo andar, ele dá sequência, o Guarani consegue terminar a jogada. E com o Rafael não, a bala bate nele e para, então é o que tem. Mas o Guarani hoje teve um bom mecanismo de jogo, uma saída sempre com inversão, saída pelo lado direito pegando inversão para pegar o Júlio e o André Godimano com os laterais, e principalmente o Fagner, que é um cara que marca razoavelmente bem, mas ele apoia muito, então sempre pegava ali sem a cobertura do Gabriel e do Ramiro. Então ele criou situações, o Guarani criou demais. Gostei do Guarani hoje. Eu acho que se tem pro Bugrino um alento, que o Guarani evoluiu, principalmente em sistema de jogo. Teve variação, momentos sem bola, baixar a linha, dar a bola pro Corinthians para sem velocidade. Quando precisou pressionar, pressionou com linha alta. Então gostei bastante disso e é mérito do treinador, que aproveitou esse tempo para fazer a equipe evoluir. Então o PC vai ficar com uma nota 6. Nota 6 para o Alan. Eu queria que você desse a nota também para o jogo, Thiago Caetano. O Guarani perdeu 1-0 para o Corinthians. Como é que você viu esta derrota do Guarani? O jogo foi bom, Thiago Caetano? A nota para o jogo. Primeiro tempo horrível, né, Claudinei? Primeiro tempo muito fraco. Segundo tempo melhora, principalmente mais por conta do Guarani que por conta do Corinthians. O Wagner Mancini vai ter muito trabalho com essa equipe. Então o jogo melhorou por causa do Guarani. Vai ficar com uma nota 5,5. O primeiro tempo foi muito ruim, né? Então, assim, se fosse esperar do Corinthians, que tinha que ser o protagonista, porque é o time que tem investimento, apesar de estar abaixo dos grandes, seus rivais, mas comparado ao Guarani, é o time que tem investimento, é o time que vai brigar por títulos, né? Na medida do possível. Então, por conta do Corinthians, o jogo ficou muito baixo. O Guarani fez a parte dele, nota 5,5. Muito bem, tá então o Thiago Caetano com as notas do jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dada. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A sua Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Futebol! 10 da noite, mais 28 minutos em Campinas, fim de jogo na Rádio Futebol Interior, repercutindo o resultado ruim do Guarani neste retorno ao Campeonato Paulista. O Guarani perdeu para o Corinthians por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani criou oportunidades, mas não conseguiu converter, e o Corinthians foi lá e fez o gol com o Cauê a 26 minutos do segundo tempo. O Corinthians sai com os 3 pontos do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o nosso amigo Alan Alwen, ou Albert Cavalcante, nada ainda? Nada ainda. Daqui acho que, bom, é no Brinco de Ouro, né? Não é pra demorar tanto. Vamos ver. Acho que ele tá passando um sabão na molecada. Hein? Será? Mas será que, o Thiago Caetano, será que ele tá realmente, como disse o Albert Cavalcante, tá cobrando muito da garotada? Eu acho que ele gostou do time, né, Thiago? Acho que não tem necessidade, não. Primeiro que o Guarani não perdeu pra qualquer time. Apesar do Corinthians não ser aquele Corinthians tão poderoso como a gente se espera de um Corinthians, mas ele perdeu para um grande, né? Então vai partir dessa ideia. E outro, o Guarani jogou melhor que o Corinthians, né? Isso que ele pode agora tá, na verdade, falando, vocês jogaram bem, dando aquela moral, porque agora fazer uma cobrança exagerada, acho que até perdeu o elenco, né? Tá certo, eu ouvi também pedindo pra gente dar uma passada aqui nos resultados da Copa do Nordeste, né? Eu já havia falado das quartas de final que irão acontecer, mas nós tivemos esse final de semana, basicamente ontem. No Campeonato Carioca tivemos ontem Volta Redonda 2, Botafogo 2, e na Copa do Nordeste o Bahia venceu o ABC por 2-1, o CRB empatou com o Altos do Piauí por 1-1, Sampaio Correia 0, CSA 0, Confiança 0, Fortaleza 1, Ceará 3, Salgueiro de Pernambuco 0, o 13 da Paraíba empatou 2-2 com o Sport, o 4 de julho do Piauí empatou 1-1 com Vitória. O Santa Cruz perdeu em casa para o Botafogo da Paraíba por 1-0. Portanto, nas quartas de final teremos Ceará e Sampaio Correia, Vitória e Altos do Piauí, Fortaleza e Ceará, Bahia e CRB. O Thiago Caetano, e o Sport acabou ficando fora dessas quartas de final, hein, Thiago? Você pode repetir aí de novo os confrontos? Ceará e Sampaio Correia, Vitória e Altos do Piauí, Fortaleza e Ceará, e Bahia e CRB. O Santa Cruz também não ficou nenhum time de Pernambuco, né? Pois é. Vai começar, hein? Vamos com a coletiva então do Alan Al. Vamos dar início aqui às perguntas dos nossos companheiros de imprensa. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. O Guarani, se fosse pelo volume de jogo e chances criadas, teria vencido tranquilamente aquele jogo contra o São Bento e hoje provavelmente também uma vitória muito segura. Mas quando a gente olha no placar, um empate, uma derrota, 5 pontos pelo caminho. Fica claro o alento aí do jogar bem, do ter bom desempenho, mas os resultados dizem outra coisa. O quanto que isso te preocupa, né? Esses resultados escorrerem pelos dedos do Guarani num campeonato de tiro curto, a gente já está chegando na metade dele, ainda mais aí numa temporada típica com jogos atrás de jogos. Boa noite, a gente lamenta muito o resultado, tanto é que a gente até demorou um pouquinho para vir para a coletiva, para tentar levantar, né, o astral do grupo, porque o desempenho foi muito bom, criamos as melhores chances, controlamos o jogo, poderíamos ter por baixo aí feito 2, 3 gols,
né? Isso sem desmerecer o Corinthians, pelo contrário, acho que valoriza o nosso desempenho, né? Uma equipe grande, mas a gente está no caminho certo, sim. Eu acho que o nosso desempenho nos deixa mais, não tranquilos, mas mais convictos de que a gente pode classificar, que a gente vai brigar por uma classificação de igual para igual, e principalmente na sequência do ano, nesse ano aí, como você mesmo falou, atípico, nós podemos fazer grandes coisas, ter grandes resultados e buscar também o acesso para a Série A. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. O Guarani teve várias oportunidades, Alan, e não conseguiu concluí-las em gols. E de repente, num erro individual do Gabriel Mesquita, acabou sofrendo esta derrota. É mais a questão emocional ou tem a ver muito mais com o ritmo de jogo pelo tempo de paralisação do campeonato? Eu acho que principalmente pelo ritmo, né? A gente procura dar confiança para todos os jogadores e não vai mudar agora por causa de um resultado. O nosso desempenho ele se destaca pelo fator coletivo, mostramos um bom futebol, infelizmente não conseguimos converter em gol, que é o mais importante, mas a gente segue seguro, segue convicto, e o grupo mais ainda, de que a gente vai conquistar grandes objetivos, né? Do tamanho do Guarani, do tamanho que a torcida espera e que a gente trabalha. Então a gente lamenta, né, uma fatalidade do futebol, uma bola desviada, muito difícil, acabou ali sobrando para a equipe deles uma das únicas oportunidades que eles tiveram no segundo tempo, e nós criamos inúmeras chances, né? Infelizmente não convertemos. Manter a confiança, trabalhar, né, esse quesito de um pouquinho mais aí de finalização, de segurança para se finalizar, mas eu acredito que tem que tirar de positivo o nosso desempenho, que se a gente manter esse nível daí para cima, nós podemos enfrentar e principalmente buscar vitórias diante de qualquer equipe. Alan, Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. As falhas de conclusão do Guarani, podemos acreditar a ansiedade dos jogadores ou porque você não tem um jogador especialista para colocar a bola na rede? Eu acho que um pouquinho mais pela ansiedade, pela falta de ritmo também, né? Isso acaba pesando um pouco, mas eu acredito mais pela ansiedade. Tivemos inúmeras chances, são jogadores que perderam gols, mas que têm um histórico aí de boas finalizações, né? No próprio Campeonato Brasileiro da Série B aí que passou, foram jogadores que se destacaram, né? E aí são situações, como eu falei, que fogem um pouco do nosso controle, né? Uma bola na trave, uma defesa, mérito do Cássio, né? Que é um grande goleiro e dispensa comentários, mas um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de concentração, a gente conseguiria, assim, transformar em gols as oportunidades que a gente teve. Mas nós não podemos perder a confiança, manter o trabalho, e eu acho que tem que tirar de positivo que a nossa equipe demonstrou um futebol muito consistente, um futebol que envolveu o adversário, um futebol ofensivo, né? Terminamos ali o jogo praticamente com 6 jogadores de frente e de qualidade. E infelizmente, né, ou felizmente, né, o futebol tem dessas situações e é por isso que ele é apaixonante, né? Mas a gente vai continuar trabalhando, dando confiança para os jogadores, procurando corrigir esses pequenos detalhes aí que acabou não sendo transformado em vitória todo o jogo que nós fizemos, justamente por esses detalhes. Mas o mais importante é a gente virar a página, já pensar no São Paulo e saber que o Guarani vai voltar a ser grande pelo desempenho, pelos resultados e pelo trabalho que vem sendo feito de todos aqui. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. O quanto o Cássio fez a diferença para o jogo de hoje, né? E se ficou claro que precisa mesmo o Guarani de um centroavante. Boa noite. Eu concordo com a tua primeira colocação. Eu acho que o Cássio fez uma diferença enorme, né? Não é à toa que é um dos melhores goleiros do Brasil. Criamos situações ali que poderíamos ter um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de capricho, mas a maior parte das chances que nós não conseguimos concluir em gol foi por mérito do Cássio, né? Então a gente tem que analisar de uma maneira fria, de uma maneira profissional, saber que a gente precisa melhorar em alguns quesitos. E como eu falei em outras entrevistas, né, o Guarani, pela grandeza que tem,
está sempre de olho no mercado, né? Não é só porque não conseguiu converter em gols, a gente não está analisando algumas situações que a gente pode reforçar. A gente está de olho o tempo todo, né? Mas eu tiro de positivo o desempenho, a entrega dos atletas e principalmente o volume de jogo com qualidade que a gente teve. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Nos jogos passados aconteceu a mesma coisa, o Guarani cria e não marca gol. E você falou que estava faltando um detalhe para marcar o gol. Nós tivemos aí quase um mês de preparação, de treinamentos, e esse detalhe ainda continua faltando. Você acha realmente que fazer gol é só um detalhe ou falta competência e característica dos jogadores para concluir as jogadas em gol? Não, eu não falei que o gol é um detalhe, né? Essa frase aí você tem que direcionar para o Parreira, que se não me engano foi ele que falou. Eu falei que alguns detalhes na finalização, como concentração, como um pouquinho mais de confiança, acabam fazendo a diferença. Mas hoje eu acredito mais a qualidade do Cássio, né, que é um grande goleiro, nas intervenções que ele teve, do que propriamente falhas na nossa finalização. Obviamente que em alguns momentos a gente poderia ter um pouquinho mais de capricho, e aí entra o detalhe que eu falei, né, um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de confiança, e isso a gente vem trabalhando e poderia a gente estar falando aqui com certeza de um outro resultado. E eu não digo nem de empate, mas sim de uma vitória que, pelo desempenho que a gente teve, pela entrega e pela postura diante do Corinthians, e a gente não pode esquecer que do outro lado é o Corinthians, poderíamos aqui estar falando de uma vitória até com uma certa margem, uma certa tranquilidade, se a gente aproveitasse aí a metade das finalizações que nós tivemos. Boa noite, Alan Al. É Carlos Cabela, do canal EOL. Não teria faltado coragem nas substituições terem sido feitas um pouquinho antes de sair o gol, quando o Guarani mandava no jogo, estava muito superior à equipe do Corinthians? Não teria sido feitas essas substituições antes para a equipe do Guarani? Eu respondo a pergunta justamente com a tua pergunta, né? Nós dominávamos o jogo, né? E tínhamos as melhores oportunidades, então não teria por que mexer no time antes da necessidade, seja ela física ou seja ela de repente de uma mudança tática. Então eu respondo a pergunta com a tua própria pergunta. Como nós dominávamos o jogo, não é questão de coragem, né? Até porque é uma palavra um pouquinho pesada, né? A gente não é covarde. A gente procura trabalhar em cima daquilo que a gente detecta durante a semana e principalmente no que acontece durante o jogo. Então, como você mesmo colocou, a gente vinha dominando o jogo, criando as melhores oportunidades, com bola na trave. Não tinha o porquê a gente fazer uma alteração nesse momento que a nossa equipe crescia e tinha um maior volume de jogo. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, Alan Al. Alan Al, o que fazer para o Guarani ter mais poder de decisão? O Guarani teve várias oportunidades no jogo, oportunidades que foram desperdiçadas. O que fazer para o Guarani ter mais poder de decisão, Alan? Trabalhar, dar confiança para os atletas, ter um pouquinho mais de concentração, e isso também se trabalha, né? A gente poder ter essa confiança e essa concentração no último toque, né? No último passe para dentro do gol. E obviamente que aí entra também a situação do Cássio ser um grande goleiro, fez ali praticamente 2 ou 3 defesas sensacionais, e a gente tem que procurar sempre manter a nossa confiança em alta. Eu acho que o fundamental para se fazer gol é você criar as oportunidades como a gente criou, ter um volume de jogo e um jogo consistente que conseguiu colocar o Corinthians em situação difícil durante a maior parte da partida e ter essa concentração e essa confiança para converter em gol, né? Eu acho que o detalhe que eu falo não é o gol, mas sim a atitude em alguns momentos, né? De você ter um pouquinho mais de convicção, um pouquinho mais de concentração para que a gente possa aí converter todas as oportunidades que a gente vem criando em gol. Eduardo Martins, Portal Hora Campinas. Boa noite, Alan. Eu queria que você fizesse uma análise da estreia do Regis pelo Guarani. Era um jogador de meio campo, armador que o Guarani vinha procurando e encontrou o Regis. Queria que você fizesse um balanço da estreia, o que você achou da estreia dele pelo Guarani. Foi muito positiva, né? Até na questão física acabou surpreendendo, porque era um jogador que vinha de um período
inatividade, trabalhou muito bem nessas 2 semanas aí praticamente que nós tivemos, jogou no limite, já deu uma dinâmica maior para a nossa equipe e é isso que a gente espera dele, né? A gente acaba tendo uma melhora nos quesitos de movimentação, de bola parada. Então é um jogador que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, não só como ajudou hoje, mas no decorrer todo da temporada. Thaís Helena, Correio Popular. Boa noite, Alan. Falando do próximo jogo contra o São Paulo, mais uma equipe, né, entre os grandes aí que o Bugre vai enfrentar. E o que vocês precisam fazer na quarta-feira para que não seja repetido os erros de hoje, de ter muitas chances e não conseguir concluir em gol? Manter a confiança, manter a concentração, né, manter o nosso estilo de jogo, que vem sempre buscando a vitória, independente do adversário. Obviamente que a gente sabe da dificuldade que é jogar contra equipes que são da Série A, contra equipes que têm uma tradição grande, que são favoritas ao título do Campeonato Paulista. Mas manter essa confiança e aumentar a nossa concentração. Eu acho que o nível de concentração para tomar decisão e principalmente a gente ter atitude, né, de superar o adversário no passe final ali para a conclusão do gol, acho que é fundamental. E isso a gente vem trabalhando, vem conversando com os atletas, vamos trabalhar mais ainda, porque o mais difícil, que é criar as oportunidades no futebol, está acontecendo. Agora é a questão desse detalhe de concentração, esse detalhe de confiança e, obviamente, que entra também o lado do adversário. A gente não pode esquecer, né? Tem o Cássio do outro lado, que fez 3 grandes defesas ali, quase 2, 3 milagres. Então, a gente tem que ter o equilíbrio para analisar as coisas e saber que a nossa melhora, com certeza, vai nos deixar numa situação de briga pela classificação. E a equipe vem demonstrando que quer o resultado, vem demonstrando que busca o resultado, e isso é fundamental para a gente poder corrigir os erros. Alan, agradeço pela sua participação, encerramos aqui as perguntas, boa noite, muito trabalho, quarta-feira tem mais no Morumbi contra o São Paulo. Boa noite. Muito bem, está aí então a entrevista coletiva do técnico Alan Al, né? Agradecendo aí ao nosso querido amigo Ortiz, Marcos Ortiz, que coordena lá o departamento no Guarani. E, obviamente, eu tenho que perguntar para o meu comentarista aqui, Thiago Caetano, que ouviu atentamente a entrevista do Alan Al. E a clássica pergunta que eu sempre faço, né, Thiago Caetano? Você concorda com tudo, com nada ou mais ou menos? Pela primeira vez, eu acho que eu vou concordar com tudo. Ele foi muito claro. Com tudo, Thiago? Ele foi muito claro. Você tá bonzinho. Hoje você ficou um tempo sem comentar futebol. Nada. No Campeonato Paulista, tá voltando agora. Você tá bonzinho, Thiago Caetano? Não, pelo contrário. Hoje eu fui muito crítico com até a nota do jogo, né? Geralmente eu dou sempre acima de 6, mas hoje não tinha como. Mas não, ele foi muito claro, muito realista com a condição do Guarani. Aquela conversa que a gente estava em off aqui falando, né, do vestiário, ele exaltando, porque agora não é momento de fazer uma cobrança firme ali, ficou fora do comum, né, porque o Guarani jogou bem, ele sabe que falta melhorar na questão da finalização, e ele falou que o time precisa ter mais concentração, o time precisa ter mais... Opa, agora tá ok, pode ir. O time precisa ter mais concentração, o time precisa ter mais poder de decisão e tomar a decisão correta na hora da finalização, né? Então, assim, a ansiedade acaba atrapalhando. Então, assim, eu gostei da coletiva dele, achei que ele foi muito claro, muito sincero na fala dele, e ele fez a leitura correta da partida. O Corinthians teve uma oportunidade que acabou gerando o gol, enquanto o Guarani criou várias oportunidades com defesas do Cássio, bola na trave. Então, a impressão do Alan foi a mesma que a minha sobre a partida, a mesma leitura. Legal. Vamos, então, aqui nesse fim de jogo, às 10 horas mais 46 minutos. O Guarani perdeu 1-0. Destaque final do repórter Albert Cavalcante. Depois de jogar o jogo contra o Corinthians em casa, o Guarani enfrenta o São Paulo na quarta-feira, às 9h30. O restante da sequência da tabela do Bugre na competição ainda deve ser detalhada pela Federação Paulista. Lembrando que o Guarani está no grupo D, ele está em segundo lugar. Em primeiro vem o Mirassol com 8 pontos, em segundo vem o Santos, em terceiro vem o Guarani com 5 e o São Caetano vem em último lugar com 1 ponto. Legal, muito obrigado então, Albert Cavalcante. Até a próxima, Albert. Obrigado, Ney, e até a próxima.
Legal, este é Albert Cavalcante, repórter da Rádio Futebol Interior, que esteve hoje nas reportagens de Corinthians 1, Guarani 0. Deixa eu ir também com o destaque final do nosso comentarista Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. Passando a régua aí, o Thiago Caetano, o Corinthians venceu, agora o Guarani tem pela frente nada mais, nada menos que o São Paulo na quarta-feira, no Morumbi. São Paulo que voltou com tudo ontem, goleando o São Caetano 5-1. Seu destaque final, Thiago Caetano. Acredito que deve ser uma partida mais complicada do que a de hoje, né? O São Paulo tem mais elementos, o São Paulo tem uma ideia, um mecanismo de jogo que hoje é melhor que o do Corinthians, né? Agride muito mais o adversário, gera muito mais risco aos seus adversários. Então eu acho que o Guarani vai ter uma pedreira na quarta-feira. Fica o alento da boa partida com o Guarani, que sirva de padrão, né? Para as próximas partidas, para o Bugre, esse padrão que o time jogou hoje, mas com mais concentração e mais poder mesmo, de poder transformar as oportunidades em gols, isso que o Guarani precisa. Mas o mais importante jogo que ficou de hoje, que é um Guarani competitivo. O time competiu com o Corinthians e isso é importante para a sequência do campeonato e muito mais que até para o Paulista, né? Para o campeonato do brasileiro da Série B. Então, esse nível de competitividade que o time teve hoje é muito importante. Beleza, Claudinei? Beleza, um abraço, Thiago Caetano. Até a próxima, hein, Thiagão? Boa semana para você. Muito obrigado, Claudinei. Uma boa semana para você, a nossos ouvintes, todo mundo que acompanhou. Volta ou na quarta ou na sexta, vamos ver a escala. Fica com Deus, uma excelente semana a todos. Legal, muito obrigado. Este é Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, comentou a partida, a derrota do Guarani, 1-0 para a equipe do Corinthians no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Vamos então conferir, produção, a ficha técnica do jogo em nome de Prone Alimentos. Em 30 segundos, você confere a ficha técnica com Gustavo Marques. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. É isso aí, Claudinei Corsi, estado Brinco de Ouro da Princesa, 15ª rodada, e o Corinthians venceu o Guarani. O Bugre, jogando dentro de casa, não conseguiu pontuar nesse campeonato. O Bugre foi a campo com Gabriel Mesquita, Ayrton Romércio, Rodrigo Andrade, Éder Ciola, Bidu, Regis, Índio, Júlio César, Andrigo e Bruno Sávio. A equipe do Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos, Gabriel, Ramiro, Vitinho, Rodrigo, Cauê. E o Bugre não conseguiu vencer a equipe do Corinthians. O técnico do Guarani é ele, Alan Al, e o técnico da equipe do Corinthians, o Wagner Mancini. Público em renda 0-0 por conta da Covid, ainda não foi aí liberada a torcida e o Bugre teve várias oportunidades do jogo, mas não conseguiu aproveitar. Cauê, aos 28 minutos, abriu o placar para o Corinthians e deu a vitória para a equipe alvinegra. O Bugre volta a campo na próxima quarta-feira no Morumbi, enfrentando o São Paulo. Claudinei Corsi, boa noite para você. Muito obrigado, boa noite aos amigos também de mesa. Muito obrigado a todos os amigos ouvintes que acompanharam a transmissão e mais uma jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. E até a próxima, Claudinei. Até a próxima, grande abraço. Gustavo Marques, narrador da Flechada aqui da Rádio Futebol Interior, transmitiu Corinthians 1, Guarani 0 aqui na Rádio Futebol Interior, agora 10h51. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Dez da noite, mais 51 minutos. Estamos colocando um ponto final na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Desde as 7 da noite,
Você conferiu aqui, Corinthians 1, Guarani 0, estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o retorno do Campeonato Paulista neste ano de 2021. A narração foi de Gustavo Marques, comentários de Thiago Caetano e as reportagens de Albert Cavalcante. Participaram aqui da jornada esportiva da Rádio Futebol Interior, o Endel Coral, também o Marcelo Corsato e a mesa de som e de áudio a cargo de Thiago Barbosa e de Felipe Marques. A coordenação da Rádio Futebol Interior a cargo de Carlos Corsato, com a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Agradecemos a parceria da Rádio Voz do Repórter, lá do Ceará, com o comando de Ronald Pinheiro, a CIN, Central Interativa News, tem o comando de Oswaldo Guerreiro e Edson Carlos, a Rádio Web Geográfica de Bragança Paulista e a Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul, com o comando de Tiago Lopes de Faria. Falamos aqui em nome de Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, futebolinterior.com.br, Restaurante Romanos, Ovos Satoshi. Com a gente também a Pizzaria Dona Luísa e, desde esta jornada esportiva, já com a gente, Shimozono, Mega Sorte, Loterias do meu amigo Yutaka Shimozono, a Shimozono Mega Sorte Loterias dentro dos supermercados das lojas dos supermercados Shimozono. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência e continue sempre com a gente aqui, porque todo dia tem bola rolando na Rádio Futebol Interior. Grande abraço para você, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, se cuidem, máscara, álcool gel, sem aglomeração e vamos vacinar todo mundo para vencer esta praga aí que veio de longe para afetar a gente aqui. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dadá. 3242-3125, 3242-3125, 3242